Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 15 horas mais 6 minutos. Boa tarde pra vocês, tudo bem? Gustavo Marques. Esse sou eu, abertura de mais uma jornada esportiva aqui pelos microfones do Futebol Interior e também para Valinhos FM 87.9. Jornada esportiva do Futebol Interior que tem o oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Também restaurante do Dadá Disque entregas pelo delivery 3242-3125 3242-3125 e um oferecimento também especial para o nosso novo apoiador Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre a toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Câncer de Barretos. Jornada esportiva pelos canais Futebol Interior. Eu, Gustavo Marques, Albert Cavalcante, também Felipe Marques na mesa e áudio. O Bugre buscando a reabilitação. Chega Alan, sempre mal, para treinar o Guarani. Alan, o galanteador, hein? Isso é uma bosta. De volta ao Guarani. Mas tá bom. Se eles acham que vai dar certo, tomara. Não é assim. É que eu tenho coragem de falar. Me trouxeram pra cá, pro Futebol Interior, porque eu tenho coragem de falar as coisas. Eu não tenho medo, né? Trocar o pintado por esse Alan vai mal é brincadeira. É um tapa na cara da sociedade, né? Eu só tô de volta aqui nesses microfones porque eu falo a verdade. Eu não tenho medo. Pior contratação de todos os técnicos que passaram. Tomara que eu queime a minha língua. Tomara que o Alan vai mal venha aqui e salve o Guarani. Que o Bugre venha vencer 5 rodadas consecutivas e saia desse incômodo. Tá certo? Mas pra mim é o pior que o pintado. Mas tá bom, se pra eles tá bom, se é amiguinho do Diego... Eu ia falar um negócio, mas ele é mais perigoso, né? Tá bom. É isso aí. Lembrando que o Futebol Interior tem a direção executiva do Elcio Paiola, direção comercial de Giovanni Paiola, direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias e coordenação de esportes de Carlos Corsato. Mesa de áudio e vídeo é Felipe Marques, Rádio Valinhos FM 87.9. Presidente Wagner Faneco, equipe técnica Maila Siqueira e Felipe Carvalho. Está no ar mais uma jornada esportiva. Albert Cavalcante. E aí, gostou da contratação do Alan vai mal? Diga aí, Albert. Albert Cavalcante. Opa, legal. Boa tarde, Gustavo Marques, ao Felipe Marques e a você, amigo internauta, conectado nos canais Futebol Interior e você também na Rádio Valinhos FM 87,9. Estamos juntos e misturados, você que nos acompanha, hein? Nós estaremos aí no YouTube, não esqueça de mandar a sua mensagem, deixar aquele joinha, compartilhar, etc. Enfim, compartilhem, vem ajudar aqui a gente a fazer essa jornada esportiva maravilhosa. O Guarani chega para o confronto na lanterna da Série B, com 8 pontos em 17 rodadas. Está sem vencer há 13 jogos. É o maior jejum do clube desde o rebaixamento do Brasileirão de 2010. A sequência negativa resultou na demissão do técnico Pintado na última sexta-feira. Às 10 horas da noite nós soubemos aí. Lembrando que o Pedro Lino, o repórter Pedro Lino dos canais Futebol Interior, já havia, trazido essa informação, porém, entretanto, não acertou o dia, porém
sabia quem iria vir e como Aliás, seria vir. foi criticado por alguns profissionais na rede social que deveriam pedir desculpas ao sim. Pedro Lino, que foi o primeiro a trazer essa informação. Eu vi pessoas falar, o que faz com pessoas sem credibilidade, que fala da informação Chupa. e não se cumpre. Se cumpriu sim, só não foi do jeito que você queria, mas se cumpriu. Deveria agora postar também da mesma forma que você postou, criticando o profissional. Aliás, não foi homem de marcar ou de mencioná-lo, de falar o nome, mas todo mundo já sabia quem era. Mais uma vez, desculpa te interromper, Que isso. parabenizando ao Pedro Lino, repórter do Futebol Interior, pela informação. E o Pintado, né, que foi demitido na sexta-feira às 10 horas da noite, né? Eu fiquei sabendo só no sábado de manhã, né? Porque eu estava lá no berço, né? Triunfando. E o auxiliar Marcelo Cordeiro no berço triunfando, né? O que seria esse triunfo? Ah, você sabe, né? E o auxiliar Marcelo Cordeiro comandará o time, né? Interinamente antes de Alan Al. Alan cheio de A. O Alan Al assumir o cargo na comissão técnica. Aliás, você gosta do Cordeiro, né, Albert? O Cordeiro, sim. O Cordeiro, apesar de duas partidas, né, à frente do Guarani contra o Ituano, né, na 11ª rodada, um empate por 3-3 e depois a derrota contra a equipe do Avaí, fora de casa, por 3-2. Porém, entretanto, né, mas aí eles sabem que estão fazendo, né? E o técnico, né, interino Marcelo Cordeiro, né, sobre a sua batuta, houve apenas um treino, né? Então ali ele vai ter o retorno de Jefferson e Léo Santos, né? Que ficam à disposição depois de ser aí, de cumprir suspensão do 3º cartão amarelo. Então, só lembrando, né? O Gustavo Marques, né? E aos amigos, o Alan Al é o novo treinador do Guarani. O Alan Al, que já passou pelo Guarani em 2021, ele que dirigiu o Guarani no Campeonato Paulista, né, de 2021, ele acabou sendo demitido após a eliminação nas quartas de final para o Mirassol nos pênaltis. Estávamos aqui, né, nessa partida. Ele dirigiu o Guarani em 13 partidas. Foram 4 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Né, um aproveitamento de 38,5%. Em cima que o Gustavo Marques disse, né, do Alan Al, né, que por ele, né, ele disse que não aprova a chegada no Alan Al, né, antes de, né, ser pedreiro de obra pronta, né. Toda sorte do mundo para o Alan Al, assim como disse o Gustavo Marques, né, que ele consiga aí as vitórias que o Guarani precisa, lembrando que faltam a partir de agora, né, fora essa partida, faltam 2 rodadas. Para acabar o primeiro turno? Exatamente, né, tem essa partida, tem mais 2 partidas, né, para acabar o primeiro turno. Esperamos aí que o Alan Al, assim como o Marcelo Cordeiro hoje, depois o Alan Al, que estará no Brinco de Ouro da Princesa, acompanhando a partida, obviamente, né, acompanhando seus comandados, tenha toda a sorte do mundo e que o Guarani conquiste aí as vitórias que precisa. Eu, Albert Cavalcante, eu volto a dizer o que eu disse nas rodadas passadas, né, que se caso alguma coisa der errado no caminho, Gustavo Marques e amigos, né, veio porque quis. Hoje nós sabemos que o Rodrigo Pastana cuida do futebol do Guarani, né? Sabemos também da ligação, né? Ele como foi, né? O próprio Pedro Lino, né? Disse que havia um interesse do Guarani no Alan Al, se caso alguma coisa não desse certo. O Alan Al aceitou vir para o Guarani, aceitou esse desafio. É possível que o Alan Al tire o Guarani dessa posição, né? Dessa situação? Sim, é possível. Provável? Não. Tanto que o Guarani, né, anunciou também na sexta-feira a chegada do Marlon Maranhão. Ele, um jogador de 21, um atleta, né, de 21 anos, que estava jogando no futebol português. Mais um, né, futebol português. E ele chega aí para poder, né, a sexta contratação do Guarani, né. Ele que estava no Gil Vicente, assim como o Marlon, né, tem o Marlon, agora tem o Marlon Maranhão. E ele se destacou na Liga Revelação, com 4 gols e 5 assistências em 26 jogos. Então é mais uma aposta. Né? Então o Guarani vai no mercado em jogadores que estão fora do país, né? Nas ligas alternativas, né? Na Europa, né? Mais um jogador que vem de Portugal. E essa é a tônica do Guarani. Essa é a tônica também do Rodrigo Pastana, né? Hoje o Guarani, na minha opinião, precisa de jogadores cascudos, né? Não só com experiência em rodagem. Para mim, né, o Marlon Maranhão, que ele tenha toda a sorte do mundo, que ele rebente, faça 300 gols, né, até o final do campeonato. Mas pela situação que está hoje, né, você tem o Caio Dantas, jogador experiente, acredito que o Guarani poderia ir atrás de jogadores experientes, assim como foi atrás do Matheus Salustiano, Douglas Bacelar, que hoje será titular. Né, o Guarani precisa de jogadores cascudos, porque, querendo ou não, o primeiro turno já foi.
O Guarani precisa de 32 pontos, né, dos 63 que estão sendo disputados. Então, assim, hoje é o Marcelo Cordeiro que está à frente do Guarani, está à frente da equipe do Guarani. Temos um problema muito sério, que é o descenso, que bate a porta, né? E você tem um treinador, o Alan Al, com 45 anos, tem uma experiência de uma rodagem, mas no Guarani, em 13 jogos, foi 38,5%. Assim como você trouxe o Pintado o ano passado, 11 partidas com a equipe da Ponte Preta, apenas 2 vitórias, e no Campeonato Paulista esse ano, que foi pífio com a Portuguesa, né, 8 rodadas e 2 partidas. Então temos, nesse panorama, temos mais treinadores do que pontos. Vitórias, desculpa. Temos mais treinadores que vitórias. Esse é o manual do rebaixamento. Você está seguindo a cartilha do rebaixamento. Toda a sorte do mundo para o Guarani, toda a sorte do mundo para o Alan Al, mas nós sabemos, né, que uma equipe que em um ano quase, né, metade, você conseguir somente 3 vitórias, Gustavo Marques, você conseguir 9 vitórias ou 11 vitórias, é praticamente um milagre. Estão depositando todas as fichas no Alan Al. Nesse ano, todos os treinadores do Guarani, nenhum completaram 8 jogos à frente. Pintado 6 jogos, nenhuma vitória. Tomara que o Alan Al, toda a sorte do mundo do Alan Al, mas nós sabemos que o Guarani está virando máquina de moer profissionais. Então, se caso alguma coisa der errado, como nós estamos vendo, trilhando o caminho errado, reformulação profunda, lembrando, de cima para baixo. Porque para baixo, meu amigo, já trocou treinador, já trocou jogador e nada se mudou. Então vamos aguardar, vamos torcer toda a sorte do mundo por Marcelo Cordeiro hoje e por Alan Al depois. Perfeito, perfeito. Esse é Albert Cavalcante. Agora um rápido intervalo, voltamos em seguida com todos vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Gustavo Marques.
15 horas 20 minutos da cidade de Campinas. Campeonato Brasileiro, 18ª rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Brusque, Brusque e Guarani. O Guarani que já está pronto, daqui a pouquinho o Albert Cavalcante vai trazer aí o Guarani e vai trazer também o Brusque. Mas antes vamos ouvir o doutor Arthur Eugênio Matias, falando um pouquinho do confronto entre Brusque e Guarani. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, eu vou falar de um jogador que fez muito sucesso no futebol de Santa Catarina nos anos 1970 e que chegou ao Guarani em 1975 com fama de craque. Mas no Guarani, infelizmente, ele não foi marcante. Eu vou falar do atacante Juti. Juti ficou 5 temporadas no Guarani. Você vai acompanhar a história de Juti aqui no futebol interior, mas o Guarani ficou emprestando o Juti. Foram poucas as vezes que o Juti teve condição de firmar-se como titular da camisa 9 bugrina, mas foi campeão no Avaí e Juti foi o responsável por indicar ao Guarani o maior craque bugrino de todos os tempos. Foi Juti que sugeriu à diretoria bugrina a contratação de Zenon. Juti chegou em 75, Zenon chegou em 1976. Olha uma foto, olha que foto linda do Zenon chegando ao Guarani no início de 1976. O repórter é o Sérgio Jorge. Foto maravilhosa, atrás está o Cidinho, que era auxiliar técnico. E Juti hoje não está bem. Juti vem tendo problemas de diabetes, teve que amputar uma parte da perna, depois teve que amputar toda a perna. Não está legal ultimamente Juti, que mora em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Inclusive no ano passado, em 2021, eu participei, junto com outros torcedores do Guarani, de uma arrecadação para que o Juti pudesse ter uma vida mais saudável. E hoje, o Avaí, parabéns ao Avaí, colabora para que o Juti tenha uma qualidade de vida pelo menos razoável. Eu vou contar para você, aqui no Futebol Interior, a carreira de Juti. Juarez dos Santos, o Juti, gaúcho de Novo Hamburgo, nasceu no dia 10 de fevereiro de 1952. Começou nas categorias de base do Novo Hamburgo, mas o primeiro grande destaque foi em 1973, no Campeonato Gaúcho, jogando no Aimoré de São Leopoldo. Nesta foto, olha que foto colorizada, o Juti é o do meio agachado, o terceiro agachado, posição de centroavante. Agora observem o primeiro em pé. Isso mesmo, Luiz Felipe Escolari, jogando no Aimoré, no Campeonato Gaúcho de 1973. Ele era o zagueiro, Luiz Felipe. Juti, o centroavante. Juti fez um ótimo Campeonato Gaúcho. Em 1973, chegou até mesmo chamar a atenção do Internacional de Porto Alegre, mas acabou sendo negociado com o Avaí de Santa Catarina, onde fez uma dupla fantástica com Zenon. Olha que foto bonita, Juti Zenon, em 1974, treinando no Avaí. O Juti no Avaí foi campeão catarinense justamente em 1975. Ele fez o gol do título. Olha as formações do Avaí nesta foto. Os agachados, Ademir, Balduino, que jogou no Grêmio, Juti, Zenon, de cabelo curto, e o ponta esquerda é João Carlos. E nesta outra foto, você vê Juti, também o do meio agachado, no time que foi campeão catarinense em 1975. Avaí 1, Figueirense 0. Na ficha técnica, o gol de Juti aos 23 minutos da etapa complementar. Naquela época, o futebol catarinense não era a potência que é hoje. E o Juti destacou-se em Santa Catarina e em agosto de 1975
foi contratado pelo Guarani. Começou disputando a posição com o Sérgio Lima, tentou buscar uma condição de titular, mas poucas foram as oportunidades que Jute foi titular da camisa 9 do Guarani. Você vê um elenco formado do Guarani em 1976. O técnico, o último em pé, é de Ed Lameiro. O Jute é o quarto agachado. Vamos falar dos agachados? André Catimba, Flamarion, Davi, Jute, Zenon, Deodoro, Estevão Soares e Osnir. Aliás, olha esta imagem. Justamente o Osnir, que estava naquela foto do Guarani. Osnir, ponta esquerda, Mazinho, ponta direita, que jogou no Santos, no América de Rio Preto, e Jute, no Figueirense, em 1977. Eu busquei e consegui essa foto. Uma formação do Figueirense com Jute de centroavante. Ele é o do meio, agachado. E um detalhe nesta foto. Os dois últimos em pé, Flávio Trevisan e Nezinho. Porque em 1977, o Guarani emprestou Flávio Trevisan, Nezinho, Jute e Osnir para o Figueirense. Nesta foto, o goleiro é Ladel, que fez muito sucesso no Paraná. Do Figueirense, Jute voltou para o Guarani. O Guarani começou a emprestar o Jute. Emprestou para o Ceará, emprestou para o Figueirense e na volta ele disputou o Campeonato Brasileiro em 1977, jogando pelo Guarani. Olha uma formação do Guarani com Jute de centroavante. Nessa foto, alô torcedor do Guarani, em pé, Edson, Neneca, João Carlos, volante, Beto, lateral esquerdo, Amaral e Alexandre, agachados, Miranda, Claudinho, Jute, Zenon e Davi. Jute foi emprestado, como eu disse anteriormente, para o Ceará, Figueirense, e esteve no América do Rio de Janeiro. Em 1978, Guarani campeão, Jute emprestado ao Juventus da Moca, jogou no Caxias do Rio Grande do Sul, esteve no Toluca do México, numa transação feita por um empresário chamado Carlito, que já havia levado antes o ponta esquerda Valdez do Guarani para o México. No final de carreira, jogou no Guarapuava. Você vê uma imagem de Jute, sempre o do meio, o terceiro agachado, Jute, no Guarapuava, disputando o Campeonato Paranaense em 1980. E encerrou a carreira jogando em Santa Catarina, no Joaçaba. Infelizmente, hoje, Jute não vive um bom momento. Ele mora em Novo Hamburgo e, em razão de hepatite, em razão de diabetes, Jute teve que amputar uma das pernas. E o Avaí, na temporada de 2021, através do então presidente Francisco José Batistotti, fez uma atitude correta. E até hoje o Avaí dá uma ajuda de custo para que Jute tenha uma condição digna de vida. A história de Jute aqui no futebol interior. Jogou em grandes equipes, jogou no México. Infelizmente no Guarani não foi o centroavante que a torcida bugrina queria no início dos anos 70, meados dos anos 70. Jute poderia ter se imortalizado se tivesse sido campeão brasileiro, mas em 1978 ele estava jogando no Juventus. Aqui no futebol interior, você quer que eu fale de algum atleta, que eu lembre a carreira de algum jogador, algum confronto, algum time? Fale nos canais do futebol interior, você sabe. Se a notícia de futebol e não está no futebol interior, é fake news! Sempre aqui no futebol interior. (15h30) da cidade de Campinas. Você viu aí o Arthur Eugênio Matias, sempre com histórias, né? Esse conhece muito do Guarani. Dando abraço para o Arthur Eugênio Matias. É isso aí, lembrando que essa jornada esportiva tem o oferecimento de concessionária Sim,
a maior rede de concessionárias Fiat da região. E também Restaurante do Dadá, entregas no 3242-3125. Também para o Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo hipercapbrasil.com.br e concorra a prêmios. E ainda ajuda o Hospital de Câncer de Barretos. Albert Cavalcante, definido e escalado o Guarani. Albert Cavalcante, definido e escalado o Brusque. Escalados e definidos. E só lembrando, hein, que para a partida contra o Guarani, o técnico Luizinho Vieira, do quadricolor, hein, do Brusque, tem uns retornos importantes de peças, né? O Wallace e o Everton Alemão, que são titulares na zaga, formando o trio com o Jansson, estão de volta depois de cumprir suspensão. Porém, entretanto, iremos passar aqui a escalação e o Wallace, ele é titular. Porém, o Everton Alemão estará no banco de reservas. Guilherme Queiroz passou pela transição física e está parcialmente recuperado e já está à disposição. Luiz Henrique, né, deve ser relacionado, mas sem condições de jogar os 90 minutos. O Brusque chegou ao 8º jogo invicto. Isso mesmo, o Brusque chegou ao 8º jogo invicto após vencer o Paysandu pela última rodada, a 17ª, no estádio da Ressacada. A partida terminou com o resultado de 1-0 para o quadricolor, com gol marcado em pênalti cobrado por Rodolfo Potiguar. São 8 jogos sem perder, são 2 vitórias e 6 empates, Gustavo Marques. E dito isso, vamos aí para o Guarani definido escalado e também para o Brusque definido escalado. Né, o Marcelo Cordeiro, técnico interino, que está ali, né, já preparando a equipe para o técnico Alan Al, que foi contratado, né, oficialmente pelo Guarani na noite de ontem. Vem com Vladimir Pacheco, Matheus Salustiano e Douglas Bacelar. Graças a Deus. Jefferson Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias, João Vitor, Ayrton e Caio Dantas. Lembrando que o Marlon, né, o Marlon Maranhão, né, que foi anunciado, né, nas redes sociais do Guarani, também está no banco de reservas. Já do lado do Brusque, né, o técnico Luizinho Vieira definiu, escalou a equipe assim, para tentar aí a sua sequência de não derrotas no campeonato. Era tudo que o Guarani precisava, né? Mesmo assim, o Brusque está, né, na 18ª colocação, porém, entretanto, tem 10 pontos à frente do Guarani. O Guarani tem 8, né, está cravado na última colocação, e o Brusque tem 18 pontos. Vem com Matheus Nogueira, Pivô, Cristóvão, Wallace e Jansson, Alex Juan, Rodolfo, Diego, Matias, Gemerson, Dentinho e Paulinho Mocelin. Gustavo Marques. Positivo, tá aí escalado então Guarani, tá aí escalado o Brusque também. Daqui a pouquinho, é claro, tem a ficha técnica do jogo detalhada com Albert Cavalcante. Ô Felipe, o Albert, né, vamos perguntar pro Albert, né, claro que se tiver o Felipe vai estar na ponta da agulha ali para poder colocar. Nós temos convidados? Já temos. Tivemos entrevista? Sim, tivemos. Na semana, Sim. Saída de pintado, alguém falou? Não. O Marconato deu a cara a tapa? Claro que não. O jogador falou? Sim, o jogador falou, né? É. O autor do gol do empate, né? Ele que teve uma chance também E de fazer golaço, o segundo hein? gol. Então, ele teve chance de fazer o segundo. Ele preferiu o passe de vez finalizar, né? Ele, o Ayrton, né? O Ayrton que em alguns momentos Criticado tem fome, né? por você, né? Exatamente. Pela fome. Pela fome. Ayrton com fome, que ele tem a fome de bola, mas não no gol- fome de tocar a bola. O artilheiro do nosso clube é nada mais nada menos que o Caio Dantas, né? O homem almoço. E o Ayrton está com fome. Se eles começarem a se entender, o Guarani vai descarrilhar a fazer gols. Então vamos ouvir aí o Ayrton, o autor do gol do empate contra o Amazonas. Gustavo Marques. Vamos Boa tarde, Ayrton. Matheus Aborade, Rádio Central Campinas. Queria te perguntar em relação ao último jogo. A gente viu um Ayrton um pouco mais diferente, parecia mais confiante, arriscando mais num contra um, que a gente sabe que é uma das suas características, e foi assim que até conseguiu o seu gol na partida. Queria saber se você sentiu isso também, um pouco mais de confiança para jogar, se o esquema com 3 zagueiros, você jogando ao lado do Caio no ataque, também facilitou para você conseguir arriscar mais. Queria saber um pouco do que você achou da sua partida e se realmente você se sentiu mais livre, mais aberto e confiante para conseguir arriscar e até conseguir fazer o gol na partida. Boa tarde. Achei que, graças a Deus, fiz um excelente jogo. Consegui fazer minhas jogadas individuais, minhas jogadas em velocidade, no contra um, puxando os contra-ataques ali junto com o Caio, junto com o Luan. E esse esquema de 3 zagueiros dá um pouco mais de liberdade para a gente ali da frente. Então, isso favoreceu para o meu jogo. O Pintado também me deu liberdade para flutuar nas 2 pontas, ficar por dentro também.
A gente teve um pouco de liberdade nesse jogo e graças a Deus eu consegui fazer um grande jogo junto com o pessoal ali da frente. E a gente vai continuar assim, buscando somar pontos, buscando as vitórias. Eu tenho certeza que vai dar certo. Tudo bem, Ayrton? Antônio Lupo, da Rádio CBN. A gente viu que realmente teve uma mudança ali em relação a comportamento, você fazendo gols, mas o que falta para o Guarani, pelo menos a gente assistindo os jogos, é a questão de confiança, porque assim, vocês conseguem ter aí um bom desempenho, só que não conquistam um resultado, os 3 pontos. Isso é reflexo na tabela de classificação. Hoje o Guarani está com 8 pontos, se conseguir o 100%, né, olhando o lado positivo nessas 2 últimas partidas do primeiro turno, chega a 14, que é uma situação ainda bem difícil. Por que o Guarani ainda não consegue, mesmo com a melhora de alguns atletas, conseguir a vitória? O que vocês têm conversado no vestiário para melhorar esse cenário visando o segundo turno? Concordo que a gente está tendo um desempenho melhor desde a chegada do professor. Nosso time está mais ajustado dentro de campo, está mais organizado. Individualmente a gente está fazendo partidas boas, mas o resultado infelizmente não está vindo. A gente tem que ajustar esses detalhes dentro do jogo, a gente tem que começar a buscar algo diferente dentro das partidas para conseguir esses 3 pontos. Eu tenho certeza que com muito foco, com muito trabalho e principalmente ajustando os detalhes, a gente vai conseguir ter um bom desempenho e consequentemente ter uma vitória. Vitórias para conseguir sair dessa situação. Ayrton, boa tarde, Diego Alves da EPTV. O adversário de domingo também está na zona de rebaixamento, mas curiosamente vem numa sequência de invencibilidade que é a segunda maior da Série B. 8 jogos sem perder o Brusque, né? Ainda assim não conseguiu sair da zona de rebaixamento. São 2 vitórias e 6 empates nos últimos 8 jogos. O que vocês conseguiram já colher de informações desse adversário? O que foi passado pela equipe da comissão técnica para vocês? O que você espera encontrar aqui em relação à equipe catarinense no jogo de domingo? O time do Brusque é um time bem encaixado, tem um time muito qualificado, a gente assistiu o último jogo deles, são um time que estão bem no campeonato, mesmo na zona de rebaixamento, estão fazendo alguns jogos bons, e a gente tem a nossa estratégia para esse jogo, a gente vai montar a nossa estratégia, vai seguir focar no nosso plano para conseguir um bom desempenho e, se Deus quiser, uma grande vitória, porque o Guarani está precisando dessa vitória. Ayrton, Júlio Nascimento, Globoesporte.com. Queria até fazer 2 perguntas em uma, Ayrton, porque domingo você completa uma marca importante na sua carreira, né? 200 jogos como profissional, então acredito que isso significa muito para você. Queria um pouco desse teu sentimento de alcançar isso. E até misturando as 2 coisas, né? O Guarani precisa de uma superação nesse momento para mudar a situação no campeonato. Tem alguma situação de superação que você passou na sua trajetória até chegar aqui em 200 jogos que de repente serve como inspiração e te motiva nesse momento difícil? Então, chegar nessa marca de 200 jogos, se Deus quiser eu vou chegar no domingo, é muito gratificante para mim, para minha família. É um sonho de criança, né, ser jogador profissional e conseguir 200 jogos é algo muito legal. Eu estou muito feliz, a minha família está muito feliz, mas essa felicidade vai ficar completa se a vitória vir do Guarani. Então, eu vou buscar com todas as minhas forças, a nossa comissão técnica, a diretoria, a presidência está fazendo o possível e impossível para a gente sair dessa situação. Eu tenho certeza que com muito foco, com muito trabalho, a gente vai sair dessa, a gente vai conseguir somar bastante pontos e conseguir nosso objetivo no campeonato. Esse esquema de 3-5-2, com 2 atacantes lá na frente, teoricamente, você mesmo disse, pode ter liberdade para flutuar pelos lados, trocar de posição. Porém, a gente sentiu o meio-campo um pouco fragilizado em alguns momentos do jogo. A Paula passou pouco pelo meio-campo, ficou tentando sempre uma tentativa de ligação direta, inclusive foi assim que saiu o seu gol, né? Uma ligação direta ali do Caio Dantas. Eu queria saber, primeiramente, esse esquema com a bola passando menos pelo meio-campo foi uma instrução, uma orientação do Pintado de tentar fazer essa ligação direta para sair rápido realmente, por conta de ter 3 zagueiros em campo, e se em algum momento vocês treinaram com, ao invés de 3 zagueiros, 3 volantes, e aí fazendo um sistema defensivo também mais forte, mas com a linha de meio campo mais preenchida, vamos dizer assim. Então, cada jogo é um jogo, né? E o nosso professor optou por jogar por 3 zagueiros esse jogo contra o Amazonas, e a gente conseguiu buscar um empate lá que foi muito importante, e acho que tudo depende da estratégia do jogo, tudo depende de como o jogo vai se mostrar.
Eu acho que naquele jogo a gente fez o que tinha que ter feito. Infelizmente a gente não conseguiu sair com a vitória, mas a gente conseguiu um ponto importante que vai ser de extrema importância para a sequência do campeonato. O Ayrton, nos 2 últimos jogos, o Guarani esteve à frente do placar. A gente sabe da importância da vitória. Em um jogo acabou levando a virada e no último jogo o empate nos minutos finais do primeiro tempo após abrir o placar com o seu gol. A gente vê um pouco de falta de atenção às vezes, né, de conseguir segurar um pouco o jogo e até assistindo muitas das vezes de dentro atrás do gol ali, vocês no gramado. Falta um pouco de comunicação entre os jogadores, a gente não vê muitos atletas conversando entre si, às vezes até dando uma bronca em um ou até ajudando. Para você, tem alguns jogadores que são líderes, se você puder elencar algum desses atletas que você vê líderes mesmo, de conversar, de estar ali junto, para conseguir neste momento principalmente, que às vezes falta confiança, de os atletas conversarem entre si para acabar... Tá bom, então tá o Ayrton aí, Ayrton que conversou com a imprensa, Albert Cavalcante, foi o destaque, mesmo que o Bugre não conseguiu a vitória, empatou, né, com o Amazonas, mas o gol, né, não podemos deixar de destacar e falar ou mencionar aí o nome do Ayrton pelo belíssimo gol que ele fez contra o Amazonas. Pegou em profundidade, jogada individual e mandou a bola pro fundo da rede, aí o Bugre conquistando o empate. E tomara que ele faça hoje 2, 3, 4, 5, 6 gols ou meio gol, já levando aí 3 pontos pro Bugre. O importante é aquela, né, como dissemos, né, pontuar o empate não seria um mau resultado pela campanha da equipe do Amazonas, mas a campanha que o Guarani vem fazendo, um empate com sabor de derrota, né? Nós sabemos que o Guarani precisa, né, urgentemente, desesperadamente da vitória, e o Ayrton sim fez um belo gol, né, mas aquela, né, o Ayrton que vai completar 200 jogos, né, como profissional, né, sendo bem lembrado, só que o Ayrton ele precisa só ligar a chavinha, na hora de chutar ele tem que chutar e na hora de tocar ele precisa tocar. Eu acho assim que nem todo mundo vai ser o salvador da pátria. Nessa situação agora nós sabemos que o futebol é coletivo e as chances que vierem a aparecer, o Guarani não pode pensar 2 vezes. Lembrando que você vai pegar uma equipe que está na zona de rebaixamento, por mais que, né, que vamos aí bater nessa tecla que está a 8 jogos sem derrota, né, mas ele faz o mesmo campeonato que o Guarani. Então, um confronto direto, né, em que você vencendo, você está, nada mais nada menos, o Brusque está na 18ª colocação com 18 pontos, né, o Guarani está, nesse momento, né, antes de começar a partida, 10 pontos atrás do Brusque, né, então o Guarani precisa da vitória e vai pegar uma equipe bem treinada, né, do Luizinho Vieira. Então o Guarani hoje vai ter que superar, e obviamente, né, nós batemos nessa tecla em que o gramado lá em Manaus não estava bom para o Guarani praticar o futebol. Lógico que nós iremos enumerar aí as desculpas, né, VAR, etc, mas as chances, né, as desculpas acabaram, não existe mais desculpa, né, trocamos o treinador agora, né, recentemente, os reforços estão chegando, agora o Guarani precisa demonstrar para que veio, né, o campeonato. Nós estamos batendo essa tecla, não que começa agora, mas você tem que disse mostrar para o que veio. O Guarani tem que entrar em campo pensando somente no quê? Na vitória. Deixa eu fazer uma pergunta. Pois não. Pedro Manuel, ele joga em qual posição? O Pedro Manuel, ele é zagueiro. Beleza. Lucas Araújo, ele joga em qual posição? Ele é volante. Volante. Ou seja, joga na parte defensiva. Exato. Ok? Lucas Adel. Zagueiro. Zagueiro, né? Deixa eu ver aqui. René Santos. René Santos, zagueiro. Zagueiro. Então, todos que eu te falei, com quantos jogadores que eu falei até agora? 4 zagueiros. Lucas Araújo. É volante. Saluciano. É zagueiro. Lucas Adel. Zagueiro. Pedro Manuel. Zagueiro. Então o Guarani se conformou com o empate contra o Amazonas. O Guarani terminou o jogo com 4 zagueiros. 4 zagueiros diante do Amazonas. Estou falando de 4 jogadores defensivos, certo? Certo. 4 jogadores que está ali para defender. Ou eu estou errado? O Guarani terminou então com 4 jogadores na parte defensiva, segurando praticamente 4 zagueiros. Ele jogou com quem na lateral? Jogou com o volante, né? Barra o... Agora esqueci o nome do menino, não é o Yudi, né? Sim. É o
Eu até voltei aqui ver. É, Vinícius. Não, Wilde. Ele é volante barra lateral, né? Isso. Defensiva. Sim, ele jogou Defende. com três, É o que eu tô falando. Então o Guarani se conformou. Tava feliz com o resultado. As mudanças que o Pintado fez foi pra quê? Não tô satisfeito com o resultado. Vou terminar o jogo com 4 ou 5 zagueiros ali e boa. Um ponto tá de bom tamanho. Agora eu te pergunto, um time que tá na lanterna do Campeonato Brasileiro, que precisa vencer de qualquer jeito, se conformar com um gol se conformar com um empate, você terminar o jogo com 5 zagueiros ou 4 zagueiros, isso é inadmissível. Inadmissível. Ele tinha o João Vitor no banco, um jogador que poderia fazer a diferença a qualquer momento. Ele coloca o João Vitor no segundo tempo. Por que não entrou jogando com o João Vitor? É um técnico que se conformou com o resultado. Ué, até agora ele era coitado? Não, até agora uma coisa é uma coisa, uma outra coisa é outra coisa, pelo amor de Deus. Então a análise que a gente faz é num geral. Ó, Albertino. É no geral. Coitado do Pintado. Você tá entendendo? Então, é revoltante, é inadmissível. É inadmissível, Gustavo, Luan Dias. Então, mas será que o Pintado não foi demitido por conta, obviamente, né? 6 partidas, nenhuma vitória. Quando o Pintado falou assim, Luan Dias, tchau, sai que o Reinaldo vai entrar no seu lugar. Você viu? Você viu o desânimo? A demora pro Luan Dias sair de campo? Ele tomou cartão amarelo, confirmado, tá satisfeito. Mas satisfeito com o resultado. Mas, Gustavo, você aprende todo mundo, um time que está na última colocação, é o lanterna do campeonato, precisa vencer o Amazonas, não é bicho de 7 cabeças não, tem as mesmas limitações que o Guarani tem. Por mais que o Guarani esteja na lanterna, mas tem as mesmas limitações, ok? Bonita. O que acontece? Cara, é inadmissível você terminar o jogo com 5 zagueiros. Mas aí que tá, né, Gustavo? Por isso que a mudança, eu acho que uma das situações em que o Pintado foi demitido foi por conta disso, né? Você, com o jogo, como diz você, um jogo que vencível, né? Totalmente vencível, favorável. O Guarani saiu na frente, tomou um empate. Manda pra mim por uma falha individual, né? Uma falha individual, coletiva. Bom, enfim, o Guarani sofre com as falhas individuais, coletivas, mas ali o Pintado ali é o medo de vencer acaba, né? Tirando a chance de ganhar. O medo de vencer, então? Você tem medo de vencer, vai cair, meu amigo. Se você coloca... Você tem medo de vencer, então... Você colocou você tá assinando um atestado de rebaixamento. Quando você... Estou usando o que você acabou de dizer. Você terminou a partida com 4 zagueiros. Certo? Então você só depender de bola bandida, fora ainda bola aérea, ainda que você sofreu pra caçamba. O Guarani posso fazer uma nova pergunta? Claro. No jogo contra o Amazonas, quais opções o Pintado tinha? Fala pra mim os nomes. Eu vou falar as opções. Mas eu falo ofensivamente. Os zagueiros, então tá bom. Aqui, ó, tá falando Vamos ouvir o Marcelo Cordeiro. Deveria, né, o treinador ter um tempo maior de trabalho, mas infelizmente, devido ao calendário, à cultura do futebol, isso acaba se tornando uma coisa normal. E a gente que trabalha no futebol tem que estar preparado para tudo. Como você falou, já é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de comandar a equipe. Espero que hoje, né, o resultado seja diferente das últimas partidas, mas com o nível de atuação que nós tivemos, né, principalmente o primeiro tempo do Avaí, o segundo tempo contra o Ituano aqui. Procurei colocar um pouco da minha identidade, em cima daquilo que eu já tinha trabalhado nos jogos anteriores também, que era importante, sem querer fazer mudanças bruscas, até porque a gente não tem tempo para isso. Mas o mais importante é que hoje o Guarani tenha uma boa apresentação, seja sólido defensivamente, tenha uma postura diferente, que possa trazer o torcedor para ajudá-los dentro de campo e que o resultado seja diferente dos últimos, com a vitória dentro da nossa casa. Tá aí, né? Falando, né? O interino Marcelo Cordeiro, é isso mesmo, né? Lembrando que ele teve 2 partidas à frente do Guarani na 11ª rodada. O Guarani empatou, né? Com aquele jogo contra o Ituano por 3-3. Foi um péssimo resultado, obviamente, né? E depois teve a derrota contra o Avaí por 3-2, né? Então, voltando, né? A questão que você disse, nós tínhamos no banco de reservas o Marlon. Parte ofensiva. Ele entrou o Marlon, entrou o Marlon. João Vitor. João Vitor colocou o João Vitor. Reinaldo colocou. E o Lucas Paraíso. Deixa eu ver se o Lucas Paraíso entrou. E o Daniel dos Anjos. Não, o Lucas Paraíso não entrou. Entendeu? Então ele tentou.
Então, assim, essas eram as opções do Guarani só as opções do Guarani só. Então é aquela, né? O Jamila, boa tarde, equipe do FI, Bora Buglia, Maria Aparecida Dami no YouTube, tá? Compartilha, viu? Deixa o joinha, compartilha. Boa, Aparecida Dami, beijo no seu coração. Boa tarde a todos do FI, abraço a todos. Um abraço a você também. Não esqueça, hein? Compartilha, manda sua mensagem, ajuda a gente a fazer aqui a nossa jornada esportiva. E é isso, a realidade do Guarani, né? Vai se passando rodada, o desânimo vai batendo, isso aí é normal. Marcelo Cordeiro, né? Ele teve só uma sessão de treinamento, obviamente, que teve o jogo encavalado, modo de dizer, né? E agora, lembrando que o Guarani depois se apresenta também fora de casa também, né? A próxima partida, o Guarani vai, né? Até o Ceará. Vai lá no Castelão receber o Ceará e Guarani. Dia? Na terça-feira, dia 6, né? Dia 6 de agosto, né? Nós teremos o mês de agosto, às 21 horas, aquele horário que a gente adora. Então, é aquela, o Guarani tem que pontuar agora e tentar buscar o fora. Eu não entendi, o Felipe Marques. Não, agora não, é 6/8 agora? Semana agora, eu acho. Será que eu tô comendo bola? Uma semana então, sem jogos? É isso mesmo? Então vai ter uma semana sem jogos? Então na próxima semana, então na próxima terça-feira então. Não, 6/8 é sábado, pô. É sábado, tem 6/8 certeza? é sábado. Então eu tô comendo bola então. O Guarani está na 18ª rodada, então na 19ª rodada, o Guarani, nossa, é na terça-feira, dia 6/8. Terça-feira? Tá marcado aqui. Não, então eu tô tá olhando, né? Aí fica difícil. Então né? pronto. 6/8, deixa eu ver aqui. 6/8 é terça-feira, então uma semana. Então a gente faz o jogo hoje só. Na semana. E eu tô achando, e que o calendário então fui eu que errei. Então o Guarani vai ter uma semana aí pro Alan Al poder testar a equipe, né? Lembrando que a Chapecoense é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento com 19 pontos. E aquela, Gustavo Marques, é vencer ou vencer e não tem outra alternativa, né? Porque você sabe, a situação não é boa. E o Douglas Bernardes Dias, né? O Douglas Dias, boa tarde, amigos, ótima transmissão, a troca de treinadores e reforços chegando, o Bugler não consegue ter uma sequência. E isso não atrapalha para seguir no BR. Pois é, Carlos Lemos Matozinho, boa tarde a todos, Guarani 1, Brusque 2. Pô, você só vem com notícia ruim, Matozinho, pelo amor de Deus. Ficha técnica? Matozinho, vou falar pra você. Você queria que ele comentasse o quê? Seca, fala pra Guarani vencer o Brusque? Claro que o comentário desse é... Não, Matozinho, fala que não vai ganhar, pô. Esse 2/1 pro Brusque. Ficha técnica, meu amigo. Vamos então com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico interino Marcelo Cordeiro vem definido e escalado assim. Vladimir, o goleiro, camisa 89. Na lateral direita, Pacheco, o 28. A dupla de zaga do Bugrão. Matheus Salustiano, capitão, o 13. E Douglas Bacelar, o 23. Na lateral esquerda, o Jefferson, camisa número 17. Os homens do meio campo do Bugrão. Gabriel Bispo, 33, Matheus Bueno, 18 e o cérebro pensante, Luan Dias, o camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão, João Vitor, 19, Ayrton, 30 e a esperança bugrina de gols, o artilheiro do Guarani nesta Série B. Ele é o vice-artilheiro com 6 gols, Caio Dantas, o 99. Repeteco do Bugrão, Vladimir, Pacheco, Matheus Salustiano, Douglas Bacelar e Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias e João Vitor, Ayrton e Caio Dantas. Caso o técnico Marcelo Cordeiro queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Douglas Borges, Heitor, Léo Santos, Lucas Adels, Renê Santos, Anderson Leite, Lucas Araújo e Marlon, Reinaldo, Marlon, Maranhão, Lucas Paraíso e Daniel dos Anjos. Futebol interior. E o Brusque, o quadricolor do técnico Luizinho Vieira, vem definido, escalado assim. Matheus Nogueira, o goleiro, camisa número 1. Os homens da defesa, o pivô 97, Cristóvão 22 e o Wallace, o capitão 4 e o Jansson, o camisa número 3. Os homens do meio campo do Brusque, Alex Juan 66, Rodolfo 5, Diego Matias o 27. Os homens de frente do Brusque, Gemerson, o 8, Dentinho, 18 e o Paulinho Mocelinho, 94. Repeteco do Brusque, Matheus Nogueira, pivô, Cristóvão, Wallace e Jansson, Alex Juan, Rodolfo, Diego Matias, Gemerson.
Dentinho, Paulo Mocelin. Caso o técnico Luizinho Vieira queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Georgime, ele mesmo, Everton Alemão, ele mesmo, Maurício, Luiz Henrique, Rony, Diego Tavares, Madison, ele mesmo, Dionísio, Wellison, Neto e Guilherme Queiroz. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje? Será que eu olhei errado ou foi você que olhou errado? Mas tudo bem, quem apita a partida de hoje é ele, é o Tailan Azevedo Gomes do Amapá, com seus auxiliares, Luiz Felipe Gonçalves Correia da Paraíba, com seu auxiliar número 2, Luan Patrick Pereira da Silva, também do Amapá. O quarto árbitro, Gabriel Henrique Meira Bispo de São Paulo, e o árbitro de vídeo na salinha da TI, Emerson de Almeida Ferreira de Minas Gerais. Ficha técnica do jogo. Perfeito, perfeito, perfeito. Felipe Marques, bota o hino do Guarani aí. O bicho é doido, velho. Explodiu meu orelha aqui, meu amigo. Meu Deus. Vamos, Bugrão. Vamos jogar pra ganhar. Vamos, Bugrê. Ah, como esse hino me arrepia todo. Vamos, Guarani, pra cima deles, Bugre. O Guarani necessitando da vitória. Jogando dentro de casa, enfrentando o Brusque. O Brusque que não perde há 8 jogos, hein? Olha que pedreira, mesmo jogando dentro de casa, não podemos dizer que o Guarani é favorito, de jeito nenhum, né? Até porque o Guarani se encontra na última colocação, é o lanterna do Campeonato Brasileiro, e o Brusque vem de 8 jogos. Aliás, Albert, qualquer equipe que jogar contra o Guarani sendo dentro ou fora de casa, o Guarani nunca vai ser favorito. Nunca. Nesse campeonato, não. Nunca. Nesse campeonato, eu concordo com você, Gustavo Qualquer Marques. time que o Guarani jogar nesse campeonato, jogando dentro ou fora de casa, o favoritismo nunca vai ser para o time de Campinas. Sempre para o adversário. E hoje não vai ser diferente. E coloca um adendo, coloca ainda mais. A dificuldade de hoje vai ser dobrada. O Brusque não sabe o que é perder a 8 jogos. Eu disse a 8 rodadas. Aí eu te pergunto, Albert, o Guarani não sabe o que é ganhar quantas rodadas? 13. Então pronto. A análise está feita. Então, mas vamos esquecer o que passou? Vamos virar mulher de malandro? Vamos esquecer o que passou? Apanhamos. Do amor. Não foi exatamente. Vamos viver em paz. É isso. Depois pergunta por que a gente tem audiência. Porque nós somos loucos. Loucos por você, Guarani. Né? Não é bando de louco, não. Loucos por você, Guarani. Não, é loucos por isso aí. Tá isso mesmo. Então? Louco por você, Guarani. Sempre. Né? Toda, como diz o Gustavo Marques, né? Toda sorte do mundo para o Vladimir, para o Pacheco, o Matheus Salustiano, que marque mais gols e também defenda muito bem lá atrás, assim como o Douglas Bacelar, que é um ótimo zagueiro, o Jefferson, ele consiga aí marcar muito bem e cruzar também muito bem, o Gabriel Bispo, o Matheus Bueno, hoje o Luan Dias desencante novamente, assim como foi no derby, o João Vitor, né, que o João Vitor da Lapada de 2023, cortava, chutava bem, fazia gol a rodo também, o Ayrton, né, que esteja com a barriga cheia hoje, que toque bastante para o Caio Dantas, o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. É isso aí, Gustavo Marques, agora vamos aí acompanhar essa... energia positiva pro Caio Dantas? Não, jamais. Tem que mandar energia positiva também pro Caio Dantas, se ele energia não tá... positiva pro Marcelo Cordeiro e energia... Nada, deixa eu ficar quieto. Aí já vai, energia o quê? Eu tô muito audacioso. Não, você tá muito áspero, dias, né? mas então, tudo bem, né? Deixa eu respirar um pouquinho. 1 minuto de silêncio. Você tem informação aí, Albert? Por que o árbitro, o senhor Tailan Azevedo, está aí solicitando a todos para que fica 1 minuto de silêncio para homenagear alguém? Você tem essa informação? Até porque é difícil, né? Você ter alguma informação tendo uma assessoria horrorosa igual o Guarani tem, né? Tem coisa também que não é assessoria também, né? Tem coisa também. Vou falar pra você, você também tá bem áspero hoje. Eu não sei o que você tomou, quando eu suco de cedo, soda. Eu fico bravo. Não, mas aí que tá, né, meu amigo? Fico azedo, né? Ainda mais o Guarani nessa situação, aliás, né? Quando eu falo que a assessoria é horrorosa, eu tenho meus motivos. No último jogo,
penúltimo, 2 jogos atrás, né? Eles já sabiam da mudança, eles colocaram o Vladimir em campo, sendo que o Vladimir estava machucado. E a bola está rolando no brinco de ouro, Felipe Marques. Gustavo Marques. Esse sou eu desde 1994, trazendo as emoções. Vem tocando a bola Pacheco pelo lado direito. Toca a bola para a equipe do Guarani. O lançamento feito no círculo central. Domina para Caio Dantas. Chega na recuperação. Vem tocando a bola. Ali a equipe do Brusque. No sistema defensivo. Abre o jogo. Faz o toque. Domina. Vem tocando a bola. A tabelinha foi feita. Abre o jogo pela ponta direita. Chega ali no círculo central. Tenta recuperar a zaga do Guarani. A posse de bola favorece outra vez para a equipe do Brusque. Que vem tocando a bola. Bola feita. Abre o jogo. Domina pela ponta direita. Vem tocando a bola a equipe do Brusque. A bola volta reboteada. O lançamento feito para o campo ofensivo. Chega Saluciano para fazer o corte. Apenas dá um jogo de corpo e ganha um tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior. Aqui nós esperamos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem tocando a bola outra vez a equipe do Brusque para o campo ofensivo. Você perde todo, recupera a bola a equipe do Guarani. Vem tocando a bola outra vez da ponta. Com ele Jefferson domina, abre o jogo, fez o toque. Bonita jogada, vem dominando a equipe do Guarani. O lançamento feito na ponta, desce o Bugre agora. Vamos, linha de fundo. Conseguiu passar, vai tentar fazer o cruzamento aí, interceptado. Chega para cortar, era o João Vitor na ponta. Conseguiu pegar o Bueno. O Bueno domina para infiltração para João Vitor. Cruzamento, pintou o gol do Guarani. Passa! Teve o desvio, a bola vai saindo para fora. É arremesso manual que favorece a equipe do Guarani pelo lado direito. Quase o primeiro gol do Guarani. Albert Cavalcante. Pelo lado esquerdo, né? A procura, né? Do Matheus Bueno com o João Vitor, que fez o cruzamento, procurando o Caio Dantas. A bola desviada, veio o Bugrão de novo. Pacheco, cruzamento, toque de cabeça. Pega, queima roupa o goleiro. Salva o Brusque. E Pacheco faz o cruzamento, posição legal. Perde o gol. Guarani, Albert. Inacreditável, né? Pelo lado direito, o João Vitor, né? O Pacheco cruzou na pequena área. O João Vitor cabeceou em cima do goleiro, que fez uma bela defesa. Lá veio o Bugrão, primeiro escanteio do jogo. Vem outra vez Pacheco para Luan Dias. Luan Dias viu Ayrton, cruzamento na grande área, vai pintar o gol. Tentou dar um mini voleio, você perde tudo, passa por todo mundo e vai embora. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana, muito prêmios e ainda ajuda o Hospital de Câncer do Barretos. O jogador tá caído no Guarani. Lá na ponta tem jogador do solo. Vai recebendo ali informação, a assistência do árbitro e vai pedir também, é claro, a assistência médica da equipe do Guarani. Tem informação, Albert diz. O Palmeiras está no radar de utilizar o brinco de ouro, né, da Princesa pela 24ª rodada. A partida será contra o Cuiabá, né? No mesma data, né? Haverá, dia 24 de agosto, haverá o Allianz Parque, né, do Palmeiras, em São Paulo, vai receber o show da banda Natiruts. E com o local ocupado, o Palmeiras busca uma solução para bater o martelo na CBF sobre o estádio escolhido para mandar o duelo contra o Dourado. Uma delas seria o brinco de ouro da Princesa, né? E alguns integrantes do departamento de futebol visitaram o estádio Brinco de Ouro da Princesa. A informação para Restaurante do Dadá. Vai pagar? Obviamente, né? Tá bom. Olha o Pacheco domina, vem tocando a bola para a equipe do Guarani, abre o jogo no círculo central, a bola volta indo no sistema defensivo, vem tocando a bola com ele, sempre ele, o Vladimir, ele abre o jogo, faz o lançamento, manda a bola pra frente. Sabe com quem eu estive conversando hoje, o Albert? Não imagino. Lembra do goleiro Leandro Santos do Guarani? Sim. Estive com ele hoje, falei, mesmo? Pelo amor de Deus, hein? Acho que você foi o último goleiro aí que defendeu aí, que passava confiança, porque os últimos, meu Deus do céu, hein? Não dá pra confiar. Olha aí, ó, o replay. Se pega também ali o Bispo, hein? Ia ser um golaço, um voleio, né? Cruzamento perfeito do Ayrton, sem fome. Tomara que esse Bispo tenha a mesma prosperidade que o outro Bispo da Universal. Abre o jogo, vem tocando a bola aí, pelo Guarani, abre o jogo, faz o toque. Boa, a bola vai, Caio Dantas pra fazer. Preferiu deixar, ajeitou pro Luan Dias, não consegue. A bola volta reboteada, vem tocando a bola com o Brusque. O Brusque ainda no sistema defensivo, abre o jogo, vem tocando a bola sempre ele com a volância com o Rodolfo. Rodolfo tenta fazer a infiltração, faz o toque, recupera
para o Guarani, vem dominando com o João Vitor, chegou batendo pro gol, para a defesa do goleiro, bem posicionado, faz a defesa ali, o Matheus Nogueira para a equipe do Brusque. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. E atenção, torcedores do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, Canais Futebol Interior, 18ª rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. 5:30 passados desse primeiro tempo e o placar tá assim: Guarani tem 0, Brusque também tem 0 e vem o Brusque infiltrando a bola, chegou batendo pro gol. Vladimir para fazer a defesa, recupera essa bola pro Guarani. Você ligado, você conectado, ainda hoje tem CRB e Santos pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. Vem Luan Dias, recebeu, tentou fazer a infiltração, tentou achar o Ayrton, chega na recuperação, a equipe do Brusque, solta a bola com Rodolfo para, faz a infiltração, faz o lançamento lá pro campo ofensivo, domina lado direito ainda no sistema defensivo, agora sim, sistema ofensivo, conseguiu passar a linha de fundo, olha a equipe do Brusque, girou pra cá, girou pra lá, pediu falta, nada, a arbitragem tá marcando nada, por sorte, é apenas reposição de bola favorecendo a equipe do Guarani, que vem tocando a bola no sistema defensivo, abre o jogo ali com o Salustiano faz o jogo, fez o toque, abre o jogo outra vez para Pacheco domina na ponta, e Pacheco vem tocando a bola, vem correndo, ele ergue a cabeça, ele domina, abre, faz ali o corte, fez o toque, vem tocando a bola Luan Dias conseguiu passar, fez o que foi, não foi, fez o Hilário Laria, vem tocando a bola a equipe do Guarani, pela ponta, deu certo para Bispo passou 1, passou 2 e perdeu não, é com o Bispo ainda, tem a posse de bola, ajeitou, Caio Dantas, bate Caio, se girar Caio, hoje o Caio também tá no manhaque, hein, eu acho que ele comeu feijoada na casa da sogra antes do jogo. E o jogo em Campinas, Caio Dantas comeu aquela feijoada, hein? Certeza. Certeza absoluta. Vem tocando bola, vem abrindo, abre o jogo. Vem tocando bola a equipe do Guarani, né? Na verdade a bola foi pra fora para o Brusque. Você ligado, você conectado. Eu me perdi aqui que eu recebi uma mensagem de alguém muito importante, né? Você tá vendo aqui no meu WhatsApp, rapaz, né? Não consigo nem se espirrar saúde, nem ver, né? Mas eu quero já mandar um abraço. Eu tô ao vivo, não consigo responder o amigo, né? Tô aqui ao vivo na rádio, mas depois eu vou conversar com o Rafa Zimbaldi, deputado Rafa Zimbaldi, também pré-candidato a prefeito da cidade de Campinas, mandou mensagem aqui. Eu, claro, logo depois da partida entre Guarani e Brusque, eu vou ver a sua mensagem com carinho. Um abraço ao Rafa Zimbaldi. Lançamento, vem tocando bola a equipe do Guarani, o lançamento feito, chega para fazer o corte, abre o jogo, próximo do círculo central, faz o giro, domina, caiu, pediu falta em cima do Caio Dantas, hein? Caiu, né, ali no meio campo, a bola dividida com o jogador do Brusque, ali no círculo central, ali o camisa número 3, né, o Jansson, que está coladinho, hein, está coladinho no Caio Dantas, está deixando o Caio Dantas ali se movimentar com toda a tranquilidade, falta cobrada, falta marcada, segue no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 0, Brusque também 0, a informação para Hipercap sim. Vem tocando a bola outra vez, o lançamento feito lá para o campo ofensivo, vem tocando a bola aí, equipe do Guarani, o Guarani aperta, o Guarani tenta, chega para fazer o corte, a bola vem caindo aqui na ponta, marcando ali falta, outra vez, reclama o atleta João Vitor da equipe do Guarani, mas a falta é apenas para a equipe do Brusque. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Você ligado, você conectado junto com a gente, vai tocando bola aí, a equipe do Brusque. Abre o jogo com o Wallace. O Wallace para, olha, vê com quem joga, salta a bola. Se não me engano, o Wallace passou por aqui, o Albert, não? Não, o Alice passou por quem? Daqui a pouco eu tenho informação, Bispo domina pelo lado direito, tem a oportunidade, vai fazer o cruzamento, teve a oportunidade de cruzar, não conseguiu, volta a bola reboteada, vem tocando a bola a equipe do Brusque, outra vez lá pelo sistema defensivo, fez o toque lado direito, preferiu outra vez, faz ali o toque, devolução feita,
Abre o jogo, vem tocando bola outra vez a equipe do Brusque lá pelo círculo central, dominando com o Rodolfo. Rodolfo gira, faz o corte, vem tocando bola ainda pelo sistema defensivo. A devolução feita, finge que não foi. Vem tocando bola ainda no sistema defensivo a equipe do Brusque. 0-0, quase 10 para você ligado e conectado junto com a gente. Fez o toque, domina com o Rodolfo. Vem o Brusque no círculo central, faz a inversão de bola, vem tocando outra vez, vem carregando essa bola a equipe do Brusque. Lançamento feito na ponta, apenas observa ali o zagueiro do Guarani, Douglas Barcelar, hein? A zaga do Guarani pra mim hoje tá bem segura com o Saluciano e Douglas Barcelar. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 18ª rodada. Você ligado, você conectado junto com a gente. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. 10h30, Guarani tem 0, Brusque tem 0. Lá vem Ayrton. Ayrton cortou, deu certo, abriu, vai pitar o gol do Guarani. Para defesa do goleiro Matheus Nogueira. Ele fez tudo certo, Albert. Ele cortou pro lado esquerdo, escancarou, bateu pro gol. Não contava com o desvio para defesa do goleiro da equipe do Brusque. E o desvio, né, do zagueiro Wallace, né? Ele que é um zagueiro experiente, Corinthians, Grêmio, Vitória, né? Você que, né, do Flamengo, Corinthians, Grêmio, Vitória, passou pelo que mais aqui? Pelo Vitória, Corinthians, Grêmio, né? Um jogador que é bem conhecido, bem rodado, 36 anos, e ele deu o bote certinho, né? O Ayrton pelo lado direito, né? Cortou pro lado e bateu ali. O zagueirão pulou ali, acabou desviando, tirando, né, a velocidade da bola. Uma grande oportunidade pro Guarani. Guarani que 11 minutos do primeiro tempo e jogando uma partida segura. Fazia tempo que nós não víamos o Guarani, né, jogando uma partida tão segura, né? Vamos ver, infelizmente nós não pode elogiar. A última vez elogiamos e tomamos no olho, né? Mas o Guarani mas é uma partida segura. O Guarani teve, acho que 2 ou 3 vezes estar aí o João Vitor na frente do placar, né? Então, vamos esperar. Que o Guarani tá jogando bem, isso aí nós temos que destacar. Organizado, né? Exatamente. Organizado. E vem o Brusque, vem tocando bola, lançamento feito, domina na ponta, pro jogo, linha de fundo, fingiu que foi, não foi, devolução feita, vai tentar criar jogada dentro da grande área, ajeitou, tirou, vem no contra-golpe, agora vamos Bugre, é com o João Vitor na ponta, correu, tem Caio Dantas, tem Ayrton, o João Vitor passou o primeiro, passou o segundo, tá escancarado, vai fazer, bateu na trave, voltou pra Ayrton chegou batendo pro gol, pra fora. Era a oportunidade, o João Vitor fez 1, 2, 3, Hilaries, bateu colocada, a bola bateu caprichosamente na trave, Albert. O Luan Dias, na verdade, Gustavo Marques, ele veio levando na velocidade pelo lado esquerdo, ali ele passou a bola entre as pernas do marcador e dentro da grande área, hein? Bateu tirando quando veio o Guarani de novo. Vem de novo, Caio Dantas tentou fazer o lançamento e foi errado. Mas o João Vitor fez hilaria até umas horas, hein? Foi o Luan Dias, ele recebeu a bola e foi levando pela intermediária, driblou 1, driblou 2, mandou a bola entre as pernas do defensor do Brusque. E ali dentro da grande área, ele tentou bater no cantinho pra tirar mesmo o Matheus Nogueira. Acabou tirando. Porém, entretanto, a bola caprichosamente bateu na trave. Não foi o Luan Dias, não. Você está certo. Foi o João Vitor. E quando agora o Luan Dias. Opa, pênalti! Colocado. Cadê o VAR? Ele paralisou, mas pro atendimento. Ele tá falando que pegou na cara? Mas é esperto, né? O jogador não é bobo, né? O jogador não é bobo. É o que eu falo, né, gente? Você vê a postura do Guarani, não tô elogiando, não. É uma postura com vontade, com determinação que a gente havia pedido. Será que precisou? Foi na cara mesmo. Nossa, precisou mandar embora o Pintado? Pô, se o cara tá dando, deixa o cara, pô. Acho que desmaiou, hein, cara. Foi uma bolada na cara. Acho que desmaiou, hein, pela Escancarou pancada. Aí. Eu acho que foi desmaiou. Mas que jogada do João Vitor, viu? Eu achei que era o Luan Dias por conta, né, do sol ali, acabou me atrapalhando. Mas não, olha, desmaiou. Desmaiou o jogador ali do Brusque, ele não desmaiou, né? Ali tá sentindo ali, foi um chute forte. E ali o João Vitor, ele passou entre as pernas, né? Bateu na diagonal, né? E ali com um toque, né? O Matheus Nogueira com um toquinho na unha, tirou na unha, a bola beijou a trave. Ali tava o Reinaldo. O Reinaldo, ele dominou e achou que, obviamente, né? Ali os atacantes ali iriam entrar dentro da grande área e bateu cruzado. Para alguém só colocar o pé era gol. Ele acabou batendo cruzado, a bola passou por toda a extensão da pequena área
e acabou ainda pegando o jogador do Brusque e saindo pela lateral. O Guarani, 14 minutos do primeiro tempo, o Guarani um time seguro, um time que quer, né, sabe o que quer, em busca da vitória, e ali está segurando, e o Brusque se segura. Quando é o 22, o camisa número 22, ele que recebeu a bolada, o Cristóvão, que tomou a bolada ali na cara, ali vai receber o atendimento médico, vai sair de carrinho maca, vamos ver se ele vai aguentar ficar, aí vai voltar a jogar, porque foi uma bolada forte ali, né? Já tomou uma bolada na cara, Gustavo? Já tomei. Já? Muitas boladas na cara, mas jogando futebol, Certo. é claro, em 4 linhas, né? Mas e a gente tá falando do quê? De Não, rugby? tô explicando, né? Porque às vezes pode pegar um corte aí, e você sabe que hoje a internet, ela tem deixado muita gente em más lençóis. Everton Alemão. Conhece o Everton Alemão? Não, Everton Alemão, passou por aqui, né? Passou o Wallace teve passagem pelo Corinthians, Vasco? Não, Corinthians, Flamengo, Vitória. Isso. Né? Não passou, acho que ele passou sim pelo Vasco, hein? Não. Será que não? Não, você tá aqui tinha outro que passou por aqui também. Agora não vou lembrar o nome, que parece, só que ele é todo tatuado, esqueci o nome dele. Que uma vez saiu xingando a torcida, etc, etc. Ah, entendi. Entendeu? O Fernando Donizete falando que você é fera, viu, Albert? Ô, Fernandão, beijo no seu é o coração. É o Marquespan, né? O técnico da Marquespan. Um abraço pra você, viu, Fer? Saudade de você, hein? Tá explicado, né? Né? Sensacional. O Fernandão é O sensacional. pão dele é bom? O quê? Sensacional. O Marquespan é ótimo. Tô esperando eles me patrocinar nós aqui, né? Mas tá difícil. Verdade, hein? Verdade. Você não vai se arrepender. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Abre o jogo, vem tocando bola a equipe do Brusque. Com o Jamerson. Jamerson domina, abre o jogo, fez o toque na ponta. Vem carregando a bola com o Wallace. O Wallace para Rodolfo. Rodolfo, a devolução para o Wallace. O toque é feito, domina na ponta. Chega ali o Bispo para recuperar. Vamos, Bispo. Vai para cima ali. O Bispo deu uma entrada dura para cima do atleta da equipe do Brusque. A arbitragem marca falta. Falta para a equipe do Brusque na ponta esquerda, Albert. É o Gabriel Bispo, né? Ele que é o responsável, o volante, né? O responsável de varrer a área, né? E ali numa dividida em cima do jogador do Brusque, que acabou ali no camisa número 8, né? O Gemerson acabou pegando o jogador pelo lado esquerdo, né? Falta perigosa, né? Sabemos que bola aérea no Guarani, pelo amor de Deus, falta perigosa. Ele mesmo já levantou, né? Ali o juiz só advertiu verbalmente o Gabriel Bispo. Falta pro Gemerson, quando aqui o Sérgio Pasquini, o Ponte Petano, está aqui torcendo pelo Guarani. Macaca querida, boa tarde, Série C. Boa tarde. Boa tarde. Não, Série C só ano que vem. Boa Ainda tarde, você tá jogando a Série C? Boa tarde. Não, você tá boa jogando a Série C? Não, boa Tô tarde. jogando a Série B. Série C ano que vem. Ou não, né? Boa tarde. Aí pra cobrança, você fala Guarani vai cair, eu concordo com você, mas aí disputar só ano que vem. Pra cobrança o Brusque, teve o dizer, a bola vai pra fora. Tem escanteio, não pode desanimar. Não pode desanimar. Tá na pegada certa. Tá no nível certo. Agora é persistir. É progredir. Bola vai pra fora, tem escanteio que favorece a equipe do Brusque. 18 minutos passados desse primeiro tempo, 0 pro Guarani, 0 pro Brusque. Você ligado, você conectado junto com a gente. 18 minutos, vai pra cobrança de escanteio, tem oportunidade a equipe do Brusque. A bola tá viva dentro da grande área, o toque, tira a zaga do Guarani, voltou Rodolfo. Bola vai pra fora. Vai pra fora, é tiro de meta, Albert. Você gosta, né? Ah, eu gosto, né? O escanteio cobrado, a zaga tirou e ali, o camisa número 5, o Dorfo, bateu embaixo da bola, a bola subiu. E quando veio o Guarani? Vem o Guarani, o cruzamento na grande área. O Ayrton, pelo amor de Deus, velho. A bola volta, reboteada, vem tocando a bola com o Bispo. O Bispo faz outra falta em segunda falta seguida e vai tomar cartão amarelo merecido, pedindo, né? Porque a segunda falta consecutiva do mesmo jeito, da mesma maneira, aí é para tomar cartão amarelo. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo no Brincão. Campeonato Brasileiro Série B, 18ª rodada. Faltam 2 para terminar o primeiro turno, hein? Brusque tem 0. Guarani também 0. Ou Guarani 0, Brusque tem 0. 19-20 passados. É primeiro tempo. E ainda hoje, pelo Campeonato Brasileiro Série B, tem CRB e Santos. Aonde? Lá no Rei Pelé. 87.9, a voz da nossa gente.
Gustavo Marques. E quando eu falo pra você, meu amigo, que nós, da área da comunicação e principalmente os profissionais que narram jogos, né? Quando você trabalha, por exemplo, em outro ramo, seja jornalista, como podemos dizer, investigativo, jornalista policial, você tem como, não, tudo bem, você tem como arrumar certas situações quando tá ao vivo. Agora imagine você, um narrador, manda uma escalação pra você, você vê que tem número aqui que não bate, tá dentro de campo, aí você fica perdido, meu amigo. Sabe o que aconteceu? Aí não tem como você tem medo de perguntar pro repórter, pra você tem medo de passar vergonha, né? Pra ver o que tá de errado, é complicado. Não, mas eu entendi. Eu vi que alguma coisa tá errada. Mas falei, o 10 tá parecendo um 8. Olha na escalação aí do Dentinho camisa número 10. É o Dentinho, eu coloquei 18. Não, mas eu também, porque eu achei que... Eu tô falando, mano, essa escalação tá errada. Aí quando você falou a primeira vez... Eu falei pra você no bastidor. Não, mas o mais legal de tudo, que quem escalou a partida... Eu caí, eu fui o primeiro. O segundo foi o Felipe Marques e o terceiro foi você. Então, aí você olha na escalação, tá 10. Vejo você falando, tá 10. Na tela, Felipe Marques não, tá 10. Aí eu vou perguntar, falando, não, o cara vai me zoar, porque os dois estão tá certo. Com a razão. Esse 10 parece um 8. E vai, Guarani, vai! Caio Dantas abre o jogo, fez o toque na ponta. Vai! É agora! João Vitor passou no primeiro, sofreu o toque, pediu falta, nada! João Vitor recebeu, passou no primeiro, fez o Hilarie, foi tocado, nada de falta. E vem os caras, vem o Brusque, domina pela ponta direita, abre o jogo, vem tentando fazer o toque com o Alex Juan. Preparou, olhou, vai tentar fazer o cruzamento, a devolução foi feita, fingiu que foi, não foi, é com camisa número 10, que é o Dentinho. O Dentinho dominou, abre o jogo, fez o toque, agora sim, tudo certo. Rodolfo fez o toque, domina, vem tocando a bola aí, campeão do Brusque. Já abriu no jogo com o Ianson para o Wallace abre o jogo, fez o toque, domina, ultrapassando o círculo central, devolução feita com camisa 4, que é o Wallace. Lançamento feito, vai tentar criar a jogada, fingiu que foi, não foi, a devolução na ponta, outra vez, vem tocando a bola a equipe do Brusque, aperta o Brusque, Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem tocando bola outra vez a equipe do Brusque, é na ponta, é com camisa número 8, que é o Gemerson. É o mesmo Gemerson? É o mesmo? Não, o Gemerson e esse tá. aí é o Gemerson. Tá. O Gemerson, Se o fosse, Gemerson... você teria intimidade, né? Você teria intimidade. O Gemerson é Se o fosse... Curitiba, Eu né? sei, mas eu te perguntei porque você sabe que você tem intimidade com outro Gemerson também. Gemerson também, que não fez nada aqui também, pelo amor de Deus. Não fez nada, você... Então, você... É claro que você vai defender, eu falei porque o quê? eu só falei negativo. Porque você vai defender, Albert. Richard, Rodrigo Pastana, Gemerson, Richard Rios e o Yuri Tanque, foi o homem que trouxe. Tanto que o Gemerson está na Série B, agora voltou ao Curitiba. O Gemerson tá aqui no Guarani, tá? O quê? Então vamos tá aqui, continua do Guarani. Ué, foi tá vendido, defendendo a camisa de quem? Foi vendido. Não, tá defendendo quem hoje? O Curitiba. Tá bom. Um ótimo lateral direito. Lateral esquerdo, claro, desculpa. Ótimo lateral esquerdo. Você também é corneta, hein, velho? O Richard Rios tem que ficar aqui, então, pra sempre. Nunca que você ia ir contra o cara que... Que o quê? Que salvou o Guarani do rebaixamento? Claro. Não salvou o Guarani, Falta. Vem o Guarani tocando bola ali com o atleta da equipe Bogrino que recebe e faz falta. Amigos, vocês que estão na live. A equipe do Guarani. O Gustavo Marques está criticando o Jamerson, a passagem do Jamerson aqui no Guarani 2022. Não, você tá vendo como você coloca palavras na minha boca? Então, assim, eu gostaria que vocês falem sua boca. Não, falou assim. Então faz o seguinte. Quem fala assim? Você. Tá. Né? O Jamerson aí, né? O Jamerson foi uma má passagem do Jamerson aqui né? Que veio do Azures. Olha o Bueno, daqui a pouquinho o Albert vem pra falar do Gemerson. Pra João Vitor abre, faz a abertura de bola. É pro Ayrton na meia-lua, dominou, cortou, escancarou, bate, Ayrton, chegou, bateu na trave! A bola não entra, voltou pra Caio Dantas girou, bateu pro gol, desequilibrado, a bola vai pra fora. Minha Nossa Senhora, ele dominou, ele demorou uma eternidade para bater, mas bateu. A bola caprichosamente explodiu na trave, a segunda bola na trave e não entra, quase o gol do Guarani aos 24 minutos da primeira etapa. Segunda bola na trave, a primeira mais uma vez do João Vitor, bela jogada pelo lado esquerdo agora dele, hein? Ayrton, da direita para o meio. Ali na marca da meia-lua,
Ele levou com a perna direita e bateu com a perna esquerda. A bola pegou na junção da trave com travessão. Na verdadeira gaveta, a bola explodiu na trave quando vem Guarani de novo. Vem o Guarani de novo, perde a posse de bola do Brusque. A bola volta reboteada, vem no contragolpe, vem tocando bola a equipe do Brusque. Aperta o Guarani, vem dominando com ele o Rodolfo. Rodolfo faz a inversão de bola, fez o toque, passou, fez o Hilari, passou como quis. Fez o toque no círculo central, se segura aí, Bispo. É pra Rodolfo, Rodolfo solta essa bola ainda no campo ofensivo, vem tocando bola a equipe do Brusque. Lado direito, 25, é desse primeiro tempo. Finge o que foi, não foi, aperta. Isso, garoto. É assim que se faz, Jefferson. Jefferson rouba as carteiras da equipe do Brusque e faz o corte. Hein? Vem tocando a bola ali a equipe do Guarani. Com o Pacheco faz o lançamento pra quem? Pra ninguém. YouTube. A bola passa e vai embora. YouTube. Pessoal, comenta e nós respondemos. É aqui o Robson Vitoriano. Boa transmissão de Leme, São Paulo. Um abraço, meu amigo. Muito obrigado, viu? E o Sérgio Pasquini, tô aqui na rádio assistindo pela... Não, aqui não é Band não, aqui não, é ele tá futebol interior. Escuta, ele tá assistindo e ouvindo por nós. Entendi. Agora você entendeu. Desculpa então, tá igual Sérgio Pasquini. Tá igual o Dentinho, você tá ficando louco. Desculpa o Sérgio Pasquini. Exatamente. Obrigado, você é sensacional, Sérgio. Bom, Maurício Roberto, kkkk, e aí nada. Esse cara, só se o cara se escorregasse. Tem que a bola emoção, mas pelo amor de Deus. É rádio, Albert. Mas o Sérgio Pasquini, você viu aí o lance aí, Gustavo tá gritando, olha, se essa bola entra aí, meu amigo, nós ia cair tudo aqui da cadeira. Mas tudo bem, 26 minutos do primeiro tempo, o Guarani domina a partida, e lá vem o João... Vai, João Vitor. E o lançamento é pro João Vitor na ponta, fez ali o corte, o Hilari parou, ergueu a cabeça, vê quem tá passando, tem Luan Dias na ponta e vai evitar a saída, evitou a saída ali de fundo, fingiu que foi, não foi, caiu até perder, Rodolfo recupera a bola. Ele fez o que quis ali, o Rodolfo pra tirar, e vem o Brusque, olha o Salustiano, tem tempo ruim pro Salustiano não, hein. Foi o Douglas? Foi o Douglas Barcelar. Rapaz, Barcelar, ele se abriu, ele não pega a bola ali. Nossa, olha que o Dantas. Dantas dominou. Abre o jogo é pra Ayrton. Ayrton na ponta, lá direito, pedalou. Fez o Hilari, chegou batendo cruzado. Entra, Luan Dias não entrou. Lá ele. Passa de Luan Dias. Lá ele. Ayrton sempre ele, jogada pelo lado direito. Faltou pouco. Muito pouco pra essa bola chegar em Luan Dias. Ele empurraria pro fundo do gol, Albert. Por incrível que pareça, 3 jogadas do mesmo jeito. E 3 jogadas o Guarani perdeu a oportunidade. O Ayrton está hoje iluminado. Não está com a famosa fome. Quando parece que haverá o tempo técnico aí, né? Por conta do calor, né? Forte, o tempo muito seco, né? Mas o Ayrton vem fazendo o forfé pelo lado direito, o João Vitor pelo lado esquerdo, botando fogo na zaga do Brusque. Mais uma vez o Ayrton vai pra cima. Ou ele joga com a perna direita, ou ele joga com a perna esquerda, cortou com a perna direita, perto da linha de fundo, cruzou, mandou pra trás. Nenhum jogador do Guarani veio para encostar o pé, o Luan Dias. Se o Luan Dias tivesse acompanhado a jogada assim como foi no derby, poderia já ter aberto o marcador para o Guarani. O Guarani vai com mais posse de bola, o Guarani vai com mais volúpia, mas precisa caprichar. Agora os seus atacantes, Caio Dantas, João Vitor, até mesmo o Luan Dias, além de pisarem mais na área, precisam ler o lance. Obviamente estamos falando de uma equipe que só fez 14 gols na temporada, mas a chance que aparecer precisa marcar. O Guarani tem chances e mais chances, porém, entretanto, a bola pune. O Guarani precisa fazer o seu gol, ter a tranquilidade de sair na boa, porque senão a bola pune. E a situação que o Guarani está, meu amigo, se punir mais, pode fechar as portas. Que, pelo amor de Deus, o Guarani vai empilhando. 29 graus em cidade de 29 graus, um tempo seco, nós estamos de garrafinha de água, nariz seco, tá tudo seco ali. O Marcelo Cordeiro ali vai passando ali as suas instruções, né? E quando também o técnico, obviamente, o técnico Luizinho Vieira também, né? Tentando mudar ali o jeito de jogar, porque o Guarani é o senhor da partida, por enquanto, nesse primeiro tempo. Ô Albert, o Macaca Querida fala assim, cadê os parças pontepretanos da última transmissão? Aqueles que me apelidaram como gordo... Como que é? Gordo... Como que é?
Eu só sei que eu sou, como é que é? O O velho pinguço. Eu sou o velho da E o gordo ditador. Ditador. Gordo ditador e o velho pinguço. Macaco querida, chama, estamos aqui. Wilson Correia, estamos aqui, e ó. outra Chama coisa, se continuar assim, com todo o maior respeito, assim, com a nossa tamo pessoa, junto, tá? vocês são sempre bem-vindos aqui à Vocês nossa são transmissão, sensacionais, né? cara. Claro que a nossa equipe está diferente, né, dentro da rodada do campeonato, vocês estão felizes da vida, mas se o respeito prevalecer, vocês serão sempre bem-vindos aqui e volto a na dizer, transmissão, né? Guarani e Ponte Preta, um depende do outro. Se não existisse a Ponte Preta na vida do Guarani... Também não precisa O quê? também. De clássico? Não. De Também clássico? ó. De clássico, se Corta o microfone do Albert. Não precisa ir além também não, né? Não, aí você vai... Não, pelo amor de Deus. Aí até não é pra tanto, né? Não é pra tanto. Segura. Não, obrigado. Não, mas espera aí. Os nossos tesouros, né? Os melhores times do mundo... Nosso tesouro? Os nossos tesouros. A torcida... A Ponte Preta é tesouro seu, o problema é seu. Pra mim não é a torcida da Ponte Preta é obviamente a equipe dela, e pro Guarani, né, a torcida do Guarani é o Bugre, né? Então, os melhores times de São Paulo estão em Campinas. Tá bom, Albert, tá bom, já falou? É isso. Aqui pro Guarani, linha de fundo, é pra Jefferson, fingiu que foi, não foi, tem a posse de bola, tentou girar e se perdeu todo. Se perdeu todo, não consegue. Uma hora pelo lado esquerdo, outra hora pelo lado direito. Mas é claro, sempre mandando real. Aqui nós brincamos muito, viu, amigo torcedor? A Albert sabe que nós brincamos muito. Mas um abraço aí pro comentário do Macaca Querida, falando que nós somos fora de série. Beleza, nós somos viu? fora de série e tamo junto, né? É claro que existe a rivalidade, lógico. existe a zoação e tem que ter mesmo. Se a Ponte hoje tá maior, tá melhor, maior não, né? Maior não, também vai devagar, Gustavo. Vai devagar também, Aí Gustavo. desliga o microfone do cara. Desliga o microfone, meu. Pode desligar. Pode desligar o microfone também. Desliga. Não, aí não, vamos. Ele falou besteira. Desligar, isso. Aí. Se a Ponte está melhor que o Guarani hoje na situação, vocês têm que fazer a zoação mesmo. Vem o Brusque, chega batendo pro gol. Trava. E vem o Guarani com Ayrton. Ayrton carregou essa bola, jogada individual. Vem o Bugre na infiltração, na meia-lua. Bate Ayrton. Preferiu soltar pro Caio Dantas. Chega pra tirar, pra ter batido, Ayrton. Na hora que é pra você comer, você não come. Na hora que é pra você doar, você não doa, né? Lá ele. Mas dizer... O jogador precisa ter essa leitura, né? Ali estava a feição para ele bater pro gol. Na partida contra o Amazonas, era para ele tocar e chutou. E na hora tá a feição, meu amigo. Ayrton, vamos lá, meu amigo. Sabe o que se chama isso? Sensibilidade, meu amigo. Não, Faro. Tá faltando, não, mas tá faltando também aquela famosa, né? Eu acho que ele foi tão cobrado pelos lances também, que eu acredito que foi. Né? Com certeza. Né? Então ele foi cobrado, então aí ele se perdeu. Porque você, né, uma característica dele de pegar e mandar pra rede, né? E o Gabriel Bispo vai ter cartão amarelo e dá bem que não pegou o jogador em cheio, né? Que o Premier esqueceu de colocar o placar, mas tá bom. E o tempo mas de jogo. 0-0. Todo mundo erra sempre. Vai, João Vitor. Lá vem João Vitor, chegou batendo pro gol nas mãos do goleiro. Bateu colocado no meio do gol, tava bem posicionado o Matheus Nogueira pra fazer a defesa. Já abre o jogo, vem tocando bola, 32, é tempo de análise. É tempo de análise, Albert Cavalcante, 33, primeiro tempo. E aí, Albert, o que falta pro Guarani fazer o primeiro gol e o que o Bugre apresentou nesses 33 minutos jogados do primeiro tempo. Primeiro tempo de encher os olhos, né? Que o Guarani mantenha, né? Obviamente não acabou o primeiro tempo, que o Guarani mantenha, né? Essa pegada, né? O Guarani hoje é um time totalmente equilibrado em seus setores, né? Mas por conta também da entrada do Douglas Bacelar, o Jefferson também, né? Que é o titular, né? Do lado esquerdo. Ali o Guarani usando bem o seu meio campo, né? Matheus Bueno muito bem na partida, não inventando muito, né? Sendo o verdadeiro carteador, ele pega a bola, recebe, já procura os jogadores de frente, né? Ali mais o Luan Dias, né? E pelos lados, quando aparece o Ayrton muito bem acionado pelo lado direito, né? O Caio Dantas fazendo a sua função de pivô, ele teve, é verdade, teve algumas chances de poder, né? Ter tocado, até mesmo ter finalizado,
também caiu nessa armadilha ao Guarani, só porque eu falei. E vem o Brusque, nossa, jogada bonita pra cima do Salustiano, dentro da grande área, ajeitou na meia-lua, Rodolfo chegou, batendo pro gol, travado, pega Vladimir faz a defesa, vem o Bugre, vem pro contra-golpe, vai Guarani agora, vai Guarani, é pra Luan Dias tem liberdade, fez o corte lindo, abriu pra Bueno preparou, soltou pra João Vitor dominou, pedalou, ajeitou pra Bueno, bateu pro gol! Em cima da defesa, essa bola não entra de jeito nenhum, a bola volta reboteada outra vez para Jefferson para, solta a bola para Bispo, e Bispo preparou, voltou a devolução para Jefferson para a hora, fez o jogo, abre outra vez para João Vitor para Bueno dominou, girou o corpo, foi bonito, tem o Pacheco, tem o Bispo recebeu, recolheu, solta a bola para Pacheco, e Pacheco pelo lado direito, fez o toque, começa tudo de novo pro Douglas Bacelar abre o jogo, fez o toque para Bispo para o Pacheco, que lançamento pro Luan Dias se embaralhou tudo, a posse de bola ainda pro Guarani, pra Pacheco ergueu a cabeça, é agora, pra fora do gol, é tiro de meta, Albert Cavalcante. O Guarani tem, que tá, né, nós estávamos meio, né, elogiando o sistema defensivo, ali acabou dando uma dormida, né, e ali o Douglas Bacelar, né, com toda a sua experiência, conseguiu fazer, né, a interceptação. E o Guarani, quando tem a bola no pé, o Guarani vem com a superioridade numérica, mas jogadores de frente precisam se movimentar. E essa jogada, né, do Pacheco e até mesmo do Ayrton, né, o cruzamento na segunda trave, não está dando certo, né, havendo muito erro aí de finalização, né, de conclusão. Então o Guarani precisa, pegou forte ali o Bacelar, o Salustiano, hein, pegou forte. Ali já marcada a falta no campo de defesa. E ali o Guarani precisa que, se você está tentando a bola por cima e tá vendo que a equipe do Brusque está com dificuldades, né, de tirar a bola por baixo, tenta por baixo, né, está fácil. E ali entrada dura, ali um pisão no pé em cima do Salustiano. Falta marcada. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem tocando bola, a equipe do Guarani abre o jogo aqui com o Salustiano, tenta a devolução para Pacheco, a bola vai para fora, teve o desvio para cima do 94, que é o Mocelin. Tem a cabeça manual favorecendo a equipe do Guarani, 0 pro Guarani, 0 pro Brusque. O Bugre teve diversas oportunidades para estar ganhando aí de uns 3-0, hein? Para cima do Brusque, mas na hora da conclusão, na hora da finalização, o Bugre não conseguiu. Olha o Bueno fez o toque, abre o jogo, sentiu ali o toque, a bola vai para fora, tem a cabeça manual favorecendo a equipe do Guarani. Lá pelo lado direito, o tempo vai passando, 37, Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Inscreva-se no Futebol Interior e receba... Minha Nossa Senhora, Felipe Marques aqui foi na sua, hein? Futebol. Quando o Luan Dias está ali recebendo atendimento, pediu alguma coisa, parece que ele tomou um dedo no olho. Ah, tá. Ou é o suor que caiu nos olhos ali. Vai de novo? Vamos chamar de novo? Vamos lá. Vai, chama. Pera aí que ele pediu para esperar. Vai pôr de novo então. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Lá vem a equipe do Guarani, Ayrton, cruzamento, vai fazer Luan, pega, bem goleiro, Ayrton pelo lado direito, cruzamento na medida, Luan Dias chegou de primeira para fazer uma excelente defesa, Matheus Nogueira, não é possível, Albert Cavalcante. Meu Deus do céu, que cruzamento do Ayrton, como dizíamos, né, se você jogar por cima, a zaga vai acabar levando aquela famosa vantagem. Então por que não jogar meia altura ou por baixo? Assim foi feito, Ayrton cruzou, Luan Dias concluiu e o goleirão Nogueira fez a defesa. Lá veio o Bugrão de novo. Lá vai Pacheco azeitou pra Jefferson chegou batendo pro gol, a bola subiu, sem direção, é apenas tiro de meta favorecendo a equipe do Brusque. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda
ainda ajuda o Hospital do Amor. 39 minutos passados deste primeiro tempo, 0 para o Brusque. 0 também para a equipe do Guarani. Quase 40. Você ligado e conectado junto com a gente. Faltou detalhe, Albert. Faltou detalhe para o Guarani estar vencendo o jogo hoje contra o Brusque, hein? Guarani tem 0 no placar, o Brusque também tem 0. Quase 40 minutos você ligado. Já já você vai ouvir o toque digital de Felipe Marques, o toque de 40 minutos. 39,5 passados desse primeiro tempo. Matheus Bueno faz o corte, a bola vai para fora, tem a cabeça para o alvo favorecendo a equipe do Brusque. O Brusque que vai empatando o jogo, o Brusque que está 8 rodadas sem perder. Eu disse 8 jogos sem perder nesse campeonato. Estamos aí na 18ª rodada, hein? 18ª rodada. O Brusque parou de perder na 10ª, hein? Depois não perdeu mais. Estamos na 18ª rodada. Abre o jogo, fez o toque, escancarou, tentou fazer ali o giro. Não conseguiu para Rodolfo. Rodolfo invadiu, só que me faltava. Essa. O cruzamento passa para todo mundo e vai embora. A bola já saiu faz tempo. E aí nem os atletas perceberam e nem a arbitragem. Fica difícil. E atenção, torcedor. E atenção, amigos do futebol. Vem comigo pro tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. 40 e 30. 0 pro Guarani, 0 para a equipe do Brusque. Daqui a pouquinho tem CRB e Santos. Também América e Ceará. E amanhã encerrando Paysandu e Novo Horizontino. 87.9, a voz da nossa gente. Gustavo Marques. Você ligado, você conectado junto Não com a sabe? gente. Quase teve a oportunidade ali o Caio Dantas, mas por um detalhe essa bola não passou. Deixa eu ver de novo, desculpe. Creedence Clearwater Couto, você não lembra Nunca dele? vi Creedence Clearwater, Comecei a não torcer conheço. para o Bravo Bugre Guerreiro fala por de esse novo, fala de Creedence Clearwater Couto. Olha o Opa! Ayrton! Aí, amarelo! 10, o Hilari é 1, Hilari 2 Aê! vezes, está caído, falta pro Guarani. Alex Tem Juan. cartão amarelo ali pra quem, Albert? Alex Juan, Ayrton, né? O jogador, hoje o Ayrton é o homem do rabisco, hein? Vai levando, vai fazendo o rabisco ali, o Ayrton pelo lado direito. Ele puxou pro meio. Ali não teve jeito, né? O Ayrton tá fora de série, né? Esse primeiro tempo, melhor primeiro tempo do Ayrton com a camisa do Guarani. Obviamente, é na partida de hoje. Tomara que continue assim. E o camisa número 66, Alex Juan, fez a falta. O Creedence Clearwater Couto, ele é atacante do Guarani, né? Dos anos 2002, 2003. Eu comecei a torcer pro Guarani, comecei a frequentar o Brinco de Ouro da Princesa por conta dele. Creedence Clearwater Couto. O nome dele é por conta de uma banda americana. Tá, e o nome do jogador? Creedence Clearwater Couto. Jogava desse jeito? Ele era Coitado do atacante. narrador. O quê? Não, Quando fazia gol, dele... ele falava o quê? Creedence. Ah, tá. 10, Luan Dias tá na bola, tem falta perigosa pro Guarani. 42, Luan Dias, cruzamento nas mãos do goleiro. Saiu linda, Matheus Nogueira pra segurar a bola. Como segura uma criança em seus braços. Com segurança pra fazer a defesa pra equipe do Brusque. E atenção, canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem tocando a bola outra vez ali a equipe do Guarani. Luciano manda um bico pra frente, vem caindo aqui na ponta. Vai Jefferson, não perde não. Não perde não, isso, Jefferson também hoje está sensacional, hein? Está sensacional o lateral da equipe do Guarani. Só falta o resultado, só falta o gol. Tem falta pra cima do Jefferson pela ponta. Vem tocando bola, Luciano já abre o jogo com o Bispo. Bispo abre o jogo do círculo central, trabalha essa bola para a equipe do Guarani. Faz ali o lançamento na ponta pro João Vitor, sempre sobe de cabeça para fazer o corte. A equipe do Brusque. O tempo passa 43, 0 pro Guarani, 0 pro Brusque. Vem João Vitor próximo do círculo central, faz a inversão de bola da esquerda para a direita do Leme ao Pontal. Domina para Pacheco, vem carregando essa bola, vai Pacheco, preparou, soltou, vem para cima, fingiu que foi, não foi. Solta essa bola, preferiu voltar essa bola ainda pro sistema defensivo para Saluciano para Jefferson domina para, olha, vem quem joga, vem na correria total, na categoria, fez o toque para João Vitor, passa João, linha de fundo, deu certo, faz de Larier, preferiu fazer o cruzamento na grande área, faz o corte, a zaga sobrou, Luan Dias, bate Luan Dias na meia lua, bate Luan Dias, não espera Luan Dias, bateu em cima, voltou para Bispo.
direto pra fora. Como demora pra bater? Ah! Vai a Roma, cacete! Bate pro gol! Falta de confiança. Falta de confiança. Demora. Exatamente. Abriu, bateu, olha lá. Ele tinha tinha quatro jogadores, né? Ele puxou Luan Dias, né? Com toque de bola, ele puxou 4 jogadores na marcação. Se ele não tivesse preocupado tanto e ajeitar o corpo para achar melhor o chute, se ele tivesse só enrolado a bola, o Ayrton poderia ali concluir com o Ayrton, ele bate bem com a esquerda. Né, o Guarani vai criando, vai empilhando oportunidades. Né? O Guarani, né, uma pressão insana. A bola não entra. Hoje podemos dizer que a sorte não está do lado do Guarani, porque futebol, a bola o Guarani está jogando. Mas o resultado hoje não condiz pela produção do Guarani. O Guarani teve um primeiro tempo muito bem produzido, Gustavo Marques. Vem tocando a bola outra vez o Brusque lá pelo sistema defensivo próximo do círculo central. 2 jogadores caídos, um do Brusque, outro do Guarani, mais nada. Deu ali a vantagem, vem Alex Ruan. Alex Ruan trabalha essa bola, vem dominando ainda no sistema defensivo com Rodolfo. Rodolfo solta essa bola para o Wallace. O Wallace para a equipe do Brusque. Vem ali dando o corpo, vem ali segurando, vai ganhar ali. Um arremesso manual, perde, recupera. Bispo não perde não, Bispo. Que presentaço, domina, vem tocando a bola outra vez, é pra Pacheco, Pacheco dominou, faz o lançamento lindo pra Ayrton. Ayrton dominou, linha de fundo, cruzamento agora, vai Dantas, milagre do goleiro Matheus Nogueira, essa bola não entra, não é possível, tira próximo do gol, tira em cima da linha Matheus Nogueira, a bola foi na cabeça de Dantas, Albert. O melhor jogador do Brusque se chama Matheus Nogueira. No primeiro minuto do primeiro tempo, ali o João Vitor, livre, leve e solto, cabeceou, o homem pegou. Agora o cruzamento, na medida de Ayrton, não foi fominha. Na medida para ele, caiu Dantas, cabeceou no chão, no lado direito do goleirão que fez a defesa. Pegou lá no pé da trave. O Guarani não consegue abrir o marcador, graças, infelizmente, ao goleiro Matheus Nogueira. Que defesa! Que defesa! O Guarani não abre o marcador, mas por detalhe, cara. Quando não é a trave, é o goleiro. Pelo amor de Deus, Gustavo Marques. Pelo amor de Deus. Não é possível. Mas vem o Guarani outra vez, fez o toque. Vai, João Vitor. João Vitor passou lindo. Escancarou, teve o desvio nas mãos do goleiro. Tava bem posicionado outra vez. Matheus Nogueira para fazer defesa para a equipe do Brusque. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vai Pacheco, deixou, bateu o gol, pintou o gol pra fora, João Vitor. Perde um gol, é incrível, é ter calma, sem afobação. É ter calma, sem afobação. Guarani, ele aperta, bombardeia a equipe do Brusque, mas a bola não entra, Albert. Pois é, né? Quando aqui a loja Demilos Deza, né? Bora Bugre e o Sérgio Pasquini. Guarani tá jogando bem, a bola não entra, tá zicado mesmo. Pô, é isso mesmo, jogada pelo lado direito, o Guarani, Avenida, né? Avenida Francisco Glicério pro Guarani pelo lado direito. Agora foi o Pacheco que desceu, fez o cruzamento ali na meia-lua, ali estava ele, João Vitor, que bateu de primeira, a bola passou por sobre o gol do goleirão Matheus Nogueira, essa bola um pouquinho mais pra baixo. Uns 2 dedinhos, a bola teria entrado. O Guarani martela e não consegue. Martelão. Levante a mãozinha na palma da mão. Esse é o bonde do Bugrão. E o Guarani, a bola não entra. A bola não entra, pelo amor de Deus, lá ele. Nada da bola entrar. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. De entrar pro... Tá? Ai, ui. Foi, mas não entra. A bola não entra, mas tudo bem, mas o Guarani vai conseguir a vitória. Tomara, vem tocando a bola aí que pro Guarani com Vladimir faz o lançamento lá pro campo ofensivo pro Caio Dantas, faz o pivô, Caio, fez o toque ali pro Luan Dias passa do primeiro, solta a bola, Luan Dias pra João Vitor passou lindo, a devolução feita, Jefferson chega pra ajudar, a bola volta pra Luan Dias tentou, deu certo, aperta, não consegue, a bola
bola volta ali pro Bispo, volta pro Bueno, abre o jogo pro João Vitor dominou, girou o corpo, foi pra cima, o Jefferson tá passando, soltou pra Bueno, a devolução pro Jefferson, quase, se essa bola passa, seria uma alegria, vai Guarani, vai que dá tempo, abre o jogo pra Pacheco domina pela perna direita, vem carregando essa bola ainda, lá no sistema ofensivo, linha de fundo, vai Pacheco, tem Dantas na grande área, cruzamento, não tinha ninguém, vai terminar o árbitro, final de primeiro tempo, ergue os braços, Tailan Azevedo, em Campinas, Brinco de Ouro da Princesa, 0 pro Guarani e 0 para o Matheus Nogueira. Que coisa, hein? Ele é o nome do jogo. Se não fosse o Matheus Nogueira, o goleiro da equipe do Brusque, o Guarani estaria vencendo, olha, pelo um placar elástico, viu, Albert? Se não fosse o Matheus Nogueira e a trave, né? Uma vez com o João Vitor, né? O João Vitor, o cabeceio. Ali o Matheus Nogueira fez o milagre, né? Queima-roupa. Depois com o próprio João Vitor, né? Pelo lado esquerdo, bateu, tirando do goleiro, a bola beija a trave. Depois, mais uma vez, com o Ayrton. O Ayrton cortando e chutando a bola na junção. Pegou na junção de a trave o travessão, na famosa forquilha, onde a coruja dorme. A bola bateu e não entrou. E agora o cruzamento do Ayrton pelo lado direito, o Caio Dantas. Subiu lindamente no 5º andar. Cabeceou pro chão quando vamos ouvir aí o João Vitor, camisa 19 do Guarani. O que você achou da atuação do time nesse primeiro tempo? Boa tarde. Creio que a gente está fazendo um bom primeiro tempo, né? A gente está criando, está tendo oportunidade. Os goleiros deles estão fazendo um milagre ali. E a gente vai continuar tentando, né? Vamos descer pro intervalo, ver o que o professor Marcelo tem para falar, pra gente voltar melhor pro segundo tempo e conseguir fazer um gol aqui. É isso aí, é o verdadeiro milagre. Esse placar está 0-0, né? Se nós formos olhar, né? Se você tirar o placar, né? Olha, aqui tá ali, ó, os amigos nossos lá ali, ó. O Edu TX sentado ao lado ali, o Márcio. Edu TX é o Edu do rádio, né? O Edu do rádio, Edu taxista, né? Eu vou fazer o favor, vamos ouvir. Eu quero ouvir o Matheus Nogueira. Que você teve mais trabalho no primeiro tempo e também sobre o que você achou da atuação do time de forma geral aqui no Brinco de Ouro. Boa tarde. Boa tarde. Certamente acho que é o jogo que eu tive mais ações no primeiro tempo, né? Muitas ações, nosso time hoje não está numa tarde boa, pelo menos inicial aí desses 45 minutos. Temos que melhorar bastante para que a gente possa sofrer menos. E se estiver sofrendo também, ter um contra-ataque melhor para a gente conseguir buscar o resultado positivo aqui, que seria os 3 pontos para a gente, né? Respeitando o adversário, mas a gente veio para buscar aí os 3 pontos. Tive que ouvir. Desculpa, Gustavo Marques, amigo, a nossa audiência rotativa aí dos canais de Futebol Interior. Agradecer você que está no nosso chat ao vivo, ouvindo também pelas outras plataformas, né? Cara, hoje o Matheus Nogueira, eu vou falar pra você, meu amigo, tá levando esse empate aí, né, na ponta dos dedos, como diria o outro, né? 4 oportunidades o Guarani teve, ele fez aí em 3 intervenções, né, cirúrgicas, e segue um placar que, por incrível que pareça, 0-0, mas se não fosse o goleiro Matheus Nogueira, o Guarani estaria vencendo aí no mínimo aí por 3-0, Gustavo Marques. Tá certo, esse é Albert Cavalcante nas reportagens, lembrando que a jornada esportiva dos canais Futebol Interior tem aí a direção executiva do Elcio Paiola, a direção comercial de Giovanni Paiola, a direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, coordenação de esportes do Carlos Corsato e na mesa de áudio e vídeo Felipe Marques. E na Rádio Valinhos FM 87.9, o presidente é o Wagner Faneco, a equipe técnica Maila Siqueira e Felipe Carvalho. Rápido intervalo e eu volto em seguida com vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Gustavo Marques. Esse sou eu, hein? Estou de volta junto com todos vocês. Lembrando que eu falo em nome sempre da concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, e também para o restaurante do Dadá. Disque Entregas 3242-3125 ou peça pelo delivery do WhatsApp no 99788 no 3821. Chamou, pediu, chegou. E também, gente, eu falo do Hipercap Brasil. Por exemplo, hoje, o Hipercap Brasil, Felipe Marques, o Hipercap Brasil, teve hoje um sorteio espetacular. Muitas pessoas ganharam prêmios, e prêmios não são prêmios, como podemos dizer, michuruca que fala? No português também. Do povo. Pode ser. É prêmio bom que você encontra no Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muito prêmio e também você pode ser o novo milionário. É só comprar pelo site ou um representante credenciado do Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. É isso aí, estamos de volta, Albert Cavalcante. Guarani só não ganhou por conta do goleiro. E também, né, que primeiro tempo o Guarani, né? O Guarani fez um primeiro tempo sensacional, né? Porém, entretanto, a bola não entra. Por incrível que pareça, a bola não entra. O Guarani criou oportunidades, né? E por menos nós tomamos aquele famoso gol bobo, né? A famosa bola bandida. E hoje não, hoje o Guarani está aí trabalhando, está, né, correndo atrás da lebre, como diria o outro, né? Vamos passar aqui, né, a tabela de classificação da Série B rapidinho para vocês, né? Em primeiro vem o Santos com 32 pontos, segundo o Mirassol com 29, em terceiro o Vila Nova com 29, em quarto o Sport, que venceu a Ponte Preta ontem, 28 pontos. Na quinta colocação, América Mineiro com 28, Novo Horizontino vem sexto com 27, em sétimo vem o Operário com 26 e oitavo o Goiás com 25. Na nona colocação, o Ceará, o próximo adversário do Guarani, com 25. Em décimo vem o Avaí com 24. 11º o CRB com 23. E a Ponte Preta aparece na 12ª rodada também com 23 pontos. Assim como o Curitiba, na 13ª colocação com 23 pontos. Como também o Paysandu na 14ª colocação com 23 pontos. Na 15ª colocação vem o Amazonas com 21. E o décimo, né, na 16ª rodada, na 16ª colocação, né, com 19 pontos. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é a Chapecoense com 19 pontos. Z4, o Brusque com esse empate, né, na 17ª colocação com 19 pontos. O Botafogo vem na 18ª, que não jogou ainda, com 18 pontos. O Ituano na 19ª colocação com 13 pontos. E o Guarani com esse empate, 9 pontos. Então o Guarani, né, com esse mesmo, com a vitória, né, o Guarani fica na última colocação. Porém, entretanto, né, já entra na casa, né,
dos 10. Né? E os jogos, né, da 18ª rodada, na sexta-feira, às 21h30, no Novelli Júnior, um empate entre o Ituano e Vila Nova. No sábado, né, conhecido como ontem, às 17 horas, o Mirassol venceu o Operário por 1-0 em casa. E o Curitiba venceu no Couto Pereira a Chapecoense, graças a Deus. Né, a Ponte Preta foi derrotada fora de casa na Arena Pernambuco pelo Sport por 3-1. O Guarani vai empatando, né, um empate parcial ainda, estamos no intervalo. Ainda para fechar essa rodada, né, o CRB recebe no Rei Pelé o Santos, né, às 18h30, assim como o América Mineiro recebe o Ceará no Independência. Na segunda-feira, o Paysandu no Curuzu recebe o Novo Horizontino. Na segunda-feira, às 21 horas, também o Goiás no Serrinha recebe o Amazonas. E fechando a 18ª rodada, o Avaí recebe o Botafogo na Ressacada. E esse aqui é a parcial, né, do Campeonato Brasileiro. O Guarani que precisa da vitória, o Guarani que foi atrás da vitória, na verdade, né? O Guarani buscou a vitória, o Guarani teve várias chances. Um time coeso, um time, né, firme, tanto na defesa e também criando muitas chances no ataque. Nem parece, né, se você quem não conhece a tabela e viu o Guarani jogando hoje, né, parece que o Guarani, o Brusque estava, né, lá embaixo, e o Guarani estava lutando por alguma coisa. Né, gostei do que vi. Né, o Marcelo Cordeiro com um treinamento durante a semana, fez os seus ajustes, né, posicionais, né, obviamente teve a volta de Douglas Bacelar, que ajudou bastante, né, do Jefferson também, que ficou fora da última partida, né, o Luan Dias, que é o cérebro pensante, ali pecou em alguns momentos, mas teve também a chance, né, um cruzamento do Ayrton mais uma vez pelo lado direito. O Ayrton, o melhor jogador do Guarani nesse primeiro tempo. Né, ali o Luan Dias acabou batendo e mais uma vez, né, o Matheus Nogueira acabou fazendo defesa. Então assim, foi um ataque contra a defesa. E quando o Brusque chegou, teve só uma oportunidade, né, posso dizer que só teve uma oportunidade de perigo, que ali a zaga, ali o Douglas Bacelar acabou entrando de carrinho, acabou tirando, né, amaciando ali o chute do jogador do Brusque. Pro segundo tempo, mudanças nominais não teria, posicionais também não. O que falta o Guarani é manter o que fez no primeiro tempo. E lembramos uma partida recente, né, mas assim, uma que marcou muito foi o derby, né? O Guarani, né, saiu vencendo o primeiro tempo por 1-0, depois no segundo tempo acabou não sustentando a sua performance. Obviamente que houve a expulsão, né, mas a expulsão foi após, né, foi após o gol da Ponte Preta, né, onde o Guarani ali acabou, né, se entregando, né. Vamos esperar agora, por mais que esteja calor, tivemos uma parada técnica, né, e vamos esperar que o Guarani consiga reverter essa chance em gol, porque uma hora essa bola tem que entrar, que não é possível. Não é possível, o Guarani criou, né, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. O João Vitor também, que muitas vezes muito criticado, hoje também vem jogando uma partida, né, interessante, né, e aquela, né, contar ali que o Matheus Nogueira ali, ele falhe, porque a bola que foi, né, o João Vitor ali acabou acertando a trave, houve o desvio do Matheus Nogueira, né, o Ayrton acertou a forquilha, então o Guarani pilhou chances, só que a bola não entra. Foi o famoso ataque contra a defesa. O Guarani foi ensurdecedor no ataque, mas ali o Matheus Nogueira acabou sendo o herói da partida por enquanto, Gustavo Marques. É isso aí, mais um rápido intervalo, voltamos em seguida em definitivo para Guarani e Brusque no segundo tempo. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Gustavo Marques. Eu estou de volta com o microfone na mão e a emoção do futebol. E a bola está rolando no Campeonato Brasileiro Série B. Gustavo Marques. Você ligado e conectado junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior. Vem tocando a bola a equipe do Brusque no sistema defensivo. Já abre o jogo, faz o toque, o lançamento feito, a bola vem caindo aqui com o Salustiano. Salustiano abre o jogo, domina com o Pacheco. Pacheco faz a abertura de bola, faz o lançamento lá pro campo ofensivo, tenta achar o João Vitor, não consegue. A bola volta para Bispo. Mudou. Bispo dominou, fez o toque, escancarou, o lançamento feito, chega para cortar a zaga da equipe do Brusque. Posse de bola favorecendo a equipe do Guarani. Mudou a informação aqui com você, Albert. O Brusque, né? A equipe do Brusque foi embora. O Cristóvão, 22, entrou camisa número 2, Everton Alemão. Peraí, Cristóvão. 22 vai embora. E entra o camisa número 2, Everton Alemão. Alemão. Isso. Diego Matias, o 27, vai embora. E entrou Diogo Matias. Diego Matias foi embora. Diego Matias. Isso. E entra. Não, e entrou o 17, Guilherme Queiroz. 17, o Guilherme. E o Gemerson, camisa número 8, foi embora. Entrou camisa número 7, Dionísio. Gemerson, então sai. Dionísio, qual é o número do Dionísio? Número 7. 7, Dionísio, então, na equipe do Brusque. 3 mudanças, hein? No Guarani, nada. Nada. O Guarani, o primeiro tempo do Guarani foi um primeiro tempo convincente, né? E nenhuma mudança do técnico Marcelo Cordeiro. Gustavo Marques. Você ligado, você conectado, junto com a gente, agradecendo o carinho da audiência de todos vocês que estão ligados e conectados. 1:50 passados desse segundo tempo. Vem Caio Dantas passa do primeiro, escancara, abre o jogo, fez o toque, domina ali para o Bispo. Chega para cortar, aliás, na verdade era o Ayrton, centralizado, recebeu e não conseguiu dar continuidade na jogada. A bola vai se perdendo para fora, tem arremesso normal, já cobrado para a equipe do Guarani. Já vem tocando com o Salustiano para Douglas Barcelar para Salustiano, abre o jogo, vem tocando ali para Bueno. Bueno solta essa bola, domina para Jefferson para, olha, vem quem joga, volta a bola ainda lá pelo sistema defensivo para o Salustiano, camisa número 13. Ele abre o jogo, fez o toque para Douglas Barcelar, a dupla de zaga da equipe do Guarani tocando bola. Abre o jogo com Jefferson, meu Deus do céu, ia se perdendo todo. Jefferson, a bola vai pra fora. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem ali, infiltrada a bola, João Vitor para Ayrton, cruzamento, passa por todo mundo e vai embora. Não tinha ninguém dentro da grande área, que coisa, hein? Vem de novo o cruzamento na grande área, tira, afasta ali a zaga do Brusque, a bola volta, reboteada, sobe de cabeça para completar, vem caindo no pé de Luan Dias, linha de fundo, tem a oportunidade, girou, foi para cima, cruzamento, é gol, toque de cabeça! Toque de cabeça! Gol! É do grande Matheus Bueno! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 3 minutos passados, segundo tempo, Luan Dias recebeu pelo lado direito, fez o cruzamento, Matheus Bueno de cabeça.
Abalou, sacudiu, balançou, coração, essa felicidade. Abalou, sacudiu, balançou, isso sim é amor de verdade por você, Guarani. Bueno tem o número 18 estampado em sua camisa. É aquele gol pra tirar a nhaca, é o gol pra trazer esperança, é o gol pra escrever, pra teclar, para mencionar na rede social. Eu acredito. O Bugre tá na frente do placar, Albert, e tem acreditado. Água mole e pedra dura, tanto bate, Albert, que até... Que fura, Gustavo Marques! Ele, Matheus Nogueira, que fez milagres no primeiro tempo. Primeira jogada do Guarani pelo lado direito. O Luan Dias, hein? Fez a tabela, recebeu, olhou para um lado, olhou para o outro, viu os jogadores do Guarani em movimentação. Ali apareceu o Matheus Bueno. Primeiro gol com a camisa do Guarani nessa Série B. O cruzamento na medida. Os jogadores, o sistema defensivo do Brusque ficaram preocupados com o Caio Dantas. Mas quem apareceu na marca penal? De cabeça, no canto esquerdo, com todo efeito ele, Matheus Carteador Bueno, o craque da camisa número 18. Que primeiro tempo fez o Matheus Bueno, coroado com gol. No brinco de ouro da princesa, meus amigos. Por incrível que pareça, o Guarani vai vencer o Brusque por 1-0, Gustavo Marques. O Bugre abre o marcador do brinco de ouro da princesa. Que felicidade! Que felicidades, meu Bugre. E vem dominando o Matheus Bueno, outra vez ele, o autor do gol, soltou essa bola pro Caio Dantas. Tira, afasta a zaga do Brusque, a bola vai se perdendo pelo lado direito. Você ligado, você conectado junto com a gente. E você que está junto com a gente vai agora receber um abraço pelas redes sociais do Albert Cavalcante. Vamos lá, quando ali o goleiro Matheus Nogueira está amarrando a chuteira, trocando a chuteira, é verdade, né? Estamos aqui, ó, Sérgio Pasquini, o Guarani tá jogando bem, a bola não entra, tá zicado mesmo, agora já era, desbloqueado, zica desbloqueada. Loja de Milos 10, Abora Brusque e Leandro Sampaio, não entende futebol da Série B, os caras não conseguem fazer um gol, desbloqueado, o Guarani fez 1-0. Roger Cordeiro, Série B, vai ganhar Guarani, é isso mesmo, estamos ganhando, por incrível que pareça. Camille Giovana, pra cima, Bugrão, pra cima, Camille que não perde, né? Camille, defende nós aí, se precisar de alguma coisa, você tá ligado, né? É nóis. Avanel Domingos, se o Guarani não ganhar esse jogo, será uma grande justiça, estou em Recife assistindo o jogo. Um abraço à turma de Recife. Fábio Fernandes, se ganhar pode fazer um churrasco. Oh, meu amigo. 18 finalizações pro Guarani, 4 do Brusque, por incrível que pareça. Rafael Carlos, sai secadores. É isso mesmo, vai mandando, Você lembra vai compartilhando. Música, Albert? Não. Bugrão ganha esse jogo, eu fico muito louco. Tu és o meu grande amor, Bugrão ganha esse jogo, eu fico muito louco. Tu és o meu grande amor. Vai, bola texto. Dominou Luan Dias, abre o jogo, escancarou. Minha Nossa Toma, Senhora da Aparecida. Começou. Escancara. O João Vitor mandou essa bola lá naquele lugar. Que coisa. Aonde? Hein? Que lugar que é? Lá no... Na Casa de Chapéus. Moisés do Caramba. Pois é, né? Mas eu acho que a bola caiu na piscina, viu? Que o gol tá logo atrás, né? Acho que caiu na piscina, viu? Meu Deus do céu, que chute horrível, João Vitor. Aí começa, né? Agora ele tá jogando bonitinho, começa, né? Não pode começar. O Matheus Bueno tá jogando muito. O Carteador, camisa número 18. Ele que foi muito criticado, né? Agora tem o Gabriel Bispo, né? Fazendo, né? O verdadeiro volante, né?
fazendo o primeiro volante, jogador que acaba, né, limpando, que é essa função do primeiro volante, né? É limpar a frente da área. E o Douglas Bacelar, obviamente, né, com toda a sua categoria, né, o Luan Santos E vem de novo, Ayrton, linha pra de fundo, trás. escancarou, cruzamento, e agora caiu, Dantas bateu pro gol! Chuta pro gol! Espal! O goleiro Matheus Nogueira! E no rebote estava impedido. Jogada trabalhada. Já estava impedido. Mas faz o gol, Gustavo. É aí que eu bato essa tecla. Tá impedido, dane-se. Ó, agora, Não, mas essa não jogada, tá ó, essa jogada, ó, mas o Luan Dias, não, mas o Luan Dias, agora, o Ayrton. O Luan Dias, a bola passou pra, então, mas só que aí que tá, a jogada pelo lado esquerdo, o cruzamento do Ayrton, o Ayrton foi certinho. Aqui nós gritamos, pra trás. Veio livre, leve e solto o Caio Dantas, bateu o rasteiro e ali mais uma vez, né? O goleirão Matheus Nogueira fez a defesa. Na sobra, ali estava debaixo da saia o Luan Dias, camisa número 10. Olha o Guarani de novo, toca! Vem o Guarani, olha o Ayrton, vai fazer um golaço, bateu colocada pra defesa do goleiro, não pode desperdiçar. Tem que tocar a bola, começou a fome, ele tava, na frente dele tava o Luan Dias. Não é agora de ficar com fome. Toca essa bola, Ayrton. Ô, bate forte. Não, mas toca a bola. Goleiro. Gente, era 3 contra 2. Toca a bola. Toca a bola. Contra o Amazonas vimos assim, cara. Contra a Ponte Preta vimos assim. Toca a bola. Vamos fazer 2, 3, aí vai ser, aí vocês comem, fica com fome, vão quiser. Toca a bola, Ayrton. Caçamba. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol, você ligado, você conectado junto com a gente, vem tocando a bola aqui pelo Guarani do sistema defensivo, abre o jogo do círculo central, trabalha essa bola, vem aqui pro Brusque, 10, quase 11 passados desse segundo tempo, trabalha a bola Brusque, vai tentar criar a jogada, fez o toque, domina ali pra cima, é do atleta da equipe do Brusque, o camisa número 7, que já vem trabalhando essa bola, abre o jogo para o Wallace abre o jogo, fez o toque, domina na ponta, vem carregando essa bola para a equipe do Brusque, o Brusque que perde o jogo, o placar de 1-0, 1 pro Guarani, 0 pro Brusque, quase 12, diga aí. Léo Vieira, esse narrador faz raiva, pensei que era gol. Quem falou? O L. Vieira, né, Roberto Sansó, pena que voa, pois é, né. Guarani 2-0, Léo Vieira, mais um Guarani, esse Brusque não aguenta o bugre. Léo Vieira, abraço aqui de Aracaju, Sergipe. Léo, um abraço. Você passou raiva, né, que o Gustavo Nasce, imagine eu. A bola vai pra fora, tem arremesso normal pelo lado direito, você ligado, você conectado, solta com a gente, 1 pro Guarani, 0 pro Brusque. O Guarani necessitando da vitória na vinda com o Bispo. O Bispo dominou, volta, a bola domina ali pra Saluciano. E Saluciano recebe, fez o toque, domina pro goleiro Vladimir. Vladimir abre o jogo, fez o toque pra Jefferson. Jefferson tenta ali fazer o toque, girou o campo, veio pra Matheus Bueno. Matheus Bueno, altura do gol, vem na categoria, na correria total. Tá passando, passou, agora, fez o toque pra Dantas. Dantas abriu pra Luan Dias. Luan Dias para João Vitor, aliás. João Vitor pra ele. Tentou a criar a jogada ali. O Matheus Bueno de devolução. Tira ali de qualquer maneira a zaga do Brusque. Vem tocando bola. A equipe do Brusque se perde tudo. Ganha falta para a equipe do Brusque lá pelo sistema defensivo. Canais Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado e conectado junto com a gente, quase 13 ali. O Caio Dantas chegou pra cima do atleta Wallace da equipe do Brusque. A arbitragem tá marcando falta e atenção, torcedores. Vem comigo para o tempo e placar de jogo. Brasileiro Série B, 18ª rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. 13 minutos passados desse segundo tempo e o placar tá assim, meu amigo. 1 pro Guarani, Canhaca vem embora. Canhaca vai embora. 0 pro Brusque. Gol de Matheus Bueno aos 3 do segundo tempo. E daqui a pouquinho, às 18h30, tem CRB Santos pelo Brasileirão Série B. Olha o Brusque, chega batendo pro gol travado. O Brusque vai ganhando escanteio, Saluciano, capitão. O capitão Bugrino tira Treta. De qualquer maneira, vai pra fora, diga aí. Aí, né, quando aqui o L. Vieira, né, falando, né, que era brincadeira, pá, o Nevermore, 1939, Bora Bugrão, Guarani o maior de Campinas, Avanel Domingues, ele narra com emoção, ele é doido mesmo, né?
3-0 pro Guarani. Vamos lá. Pra cobrança, o Brusque dentro da grande área. Tira de qualquer maneira a zaga da equipe do Guarani. A bola volta reboteado, o lançamento dentro da grande área. Chega lá, Vladimir. Chega, Vladimir. Segura a bola em segurança em seus braços, como segura uma criança. Pra fazer a defesa, manda o lançamento outra vez errado. Tem a cabeça normal, tem pressa. Tem pressa a equipe do Brusque. Vai perdendo o jogo. Ufa. Que esse resultado permaneça assim. Que esse resultado, aliás, não permaneça. O Guarani faça 2, 3. Conseguiu a recuperação, olha ele. É Luan Dias, caiu, é falta. Amarela aí, pô. Falta pra cima do Luan Dias, falta pro Guarani, Albert. O camisa número 7, né? O Dionísio, né? Ali a troca, o erro de troca de passes, né? Quando ali o Luan Dias esperto, acabou pegando ali, acabou tomando a bola do jogador do Brusque no meio campo. E acabou ali conseguindo a falta na malandragem. O Guarani está ligado, o Guarani está ligado no 320. Que partida vem fazendo o Guarani quando é falta de novo, que o juiz não marcou. Um golpe de taekwondo em cima do Matheus Bueno, não marcou, lá vem o Brusque. Lá vem o Brusque tocando a bola, carregando com o Dentinho pede, conseguiu a recuperação, Bispo. Boa. É pra Jefferson pra Matheus Bueno pra Bispo. Bispo pra Jefferson, Matheus Bueno. A devolução feita ali, a zaga do Guarani tocando a bola com o Saluciano. Saluciano abre o jogo, fez o toque na ponta errado. A bola fica tranquila para a equipe do Brusque. Falta pra cima do atleta do Guarani. E me parece ser pra cima do João Vitor ou pra cima do Luan Dias ali? Nossa, eles são parecidos. Vitor, né? O Luan Dias são parecidos. O Luan Dias está com a faixa no dedo, né? Nos dedos, né? E ali é o João Vitor, né? Tomou a entrada, né? Por trás, né? O João Vitor. Falta marcada, ele está se sentindo ali. Quando o Caio Dantas está pedindo ali, né? Cobrando o cartão amarelo do juizão, mas nada marcado, só marcado falta mesmo. Gabriel Bispo na bola, 15 minutos do segundo tempo. O Guarani vai vencer o Gustavo Marques, por incrível que pareça. Guarani 1. Brusque 0. Luan Dias abre o jogo para Pacheco fez o toque para João Vitor, linha de fundo, cruzamento. Espalma Matheus Nogueira, seria um golaço, manda a bola para fora, escanteio pro Guarani, Albert. É o famoso chutamento. Ali ele tentou dar o cruzamento, a bola saiu como um chute. Ele chegou perto da linha de fundo e tentou. Obviamente o cruzamento, a bola cai dentro do gol. Ali mais uma vez o goleirão Matheus Nogueira fez a defesa, mandou a bola para a linha de fundo. Escanteio pro Guarani, quem sabe agora. Já cobrado o cruzamento, passou por todo mundo, sobrou, vai. Chuta! Vai Bispo dominou, bateu pro gol, pra fora. Passa à esquerda do goleiro Matheus Nogueira. Quase o segundo gol do Bugre, Albert. Ia ser um golaço. Escanteio cobrado baixo. A bola veio pingando e ali não houve o domínio de Caio Dantas. A bola ali foi tirada parcialmente pela zaga do Brusque, que a bola sobrou para ele, Gabriel Bispo, que acabou petecando a bola, isso mesmo. Bateu um balãozinho, 2 e bateu com a perna direita. A bola bateu na rede, mas pelo lado de fora segue no brinco de ouro a princesa. Guarani 1, Brusque 0. Eu posso afirmar a você, tirando aí os erros de conclusões, ou seja, a finalização do Guarani, essa tem sido a melhor partida do Guarani que eu narrei na minha vida. E falando na sua vida, na minha vida não, desculpe, nesse Campeonato Brasileiro Série B. Obrigado pela correção, Albert. Foi um dos melhores. O Guarani é o melhor jogo nessa competição, né? No Brasileirão Série B, falando ofensivamente e defensivamente, viu, gente? Que a gente sempre elogia a parte ofensiva e esquece da defensiva, mas a defensiva tá demais. Vem Ayrton recebeu, recolheu, fez o Hilari, bateu pro gol! Espalma Matheus Nogueira! Escanteio pro Guarani, Albert! É muita fome do Ayrton! Bela defesa do goleiro, é verdade que faz gol, a gente vai comemorar, mas pelo amor de Deus, o Guarani no contra-ataque de 3 contra 4.
E ali ele tomou, ele tomou a jantada de alguém ali, Luan Dias. Mais uma vez ele cortou, abriu pelo lado esquerdo. O Luan Dias vinha livre, leve e solto. Foi o Luan Dias mesmo que jantou ele. Escanteio pro Guarani, Luan Dias na bola. Lado esquerdo, Luan Dias na bola, cruzamento na grande área, passou por todo mundo, na dominada, se perde tudo. A bola volta, reboteada, vai saindo pra fora, tem a cabeça para o alto que favorece a equipe do Guarani. O Bugre vence. Ui, apagou, foi tudo aqui. Então beleza, então deixa eu aqui. Vence pelo placar de 1-0 a equipe do Guarani. Fala, Albert. O Nevermore, 1939, Guarani maior de Campinas, ele narra com emoção, 3-0 para o Guarani, acho que é Lucas Vieira, né? 1-0 não está ganho, fazer mais um gol. Marcelo Borges, abraço, Albert, bom jogo, aqui é a melhor equipe de transmissão, meu furacão do Oeste, Chapecoense, um abraço, amigo. Avanel Domingos, nem parece que o Guarani é lanterna, pois é. Nevermore, 1939, amo Campinas e amo meu Guarani, amamos. Cauã Vitor, vocês dois são uma boa dupla, muito obrigado. Léo Vieira, Guarani vai fazer mais um, 2-0 Guarani, Nevermore, verdade, dupla de narrador e comentarista melhor que os da capital. Não deixa os caras ouvir isso aí não. Força Bugrão, Léo Vieira, o narrador de novo, mais uma vez dando aquela emoção, hein. Que mais aqui? Avanel Domingos, eu sou pernambucano, lembra aquele Guarani de Careca, capitão Zenon, Neneca. Veio o Guarani outra vez, dominando para Ayrton, Ayrton dominou, fez o corte, ganhou a falta. Não ganhou nada. Deu vantagem, abriu para Bispo. Bispo abre o jogo, domina para Pacheco. Pacheco fez o toque de evolução, feita, domina na ponta. Evita a saída ali o Luan Dias. Luan Dias ergueu a cabeça, manda essa bola da grande área. Preferiu soltar essa bola para Pacheco. E Pacheco dominou. Passou do primeiro, fez o Hilary Larie. Na segunda vez que ele faria o Hilary Larie, foi desarmado. Chega na recuperação ali a zaga do Guarani, mas a arbitragem marca falta. Falta que favorece a equipe do Guarani. Tem cartão amarelo para alguém ali, o Albert. Salustiano, né? O Guarani com a bola dominada no campo de ataque. O Matheus Salustiano foi obrigado a fazer a famosa falta técnica, né? Ele acabou puxando o jogador do Brusque, não teve jeito, né? Puxou, é falta, amarelo, a informação para concessionária sim. Você ligado, você conectado junto com a gente, agradecendo o carinho da audiência. É verdade, a audiência aqui bombando, né? E aqui, ó, o Rafael Carlos, efetivo técnico interino. Como eu disse pro Gustavo Marques, né, até mesmo antes, né, de nós abrirmos aqui a jornada, os microfones dos canais de futebol interior, né, eu também faria isso, né, como o Guarani, né, trouxe o Alan Al, né, como diria o outro. Alan vai mal. Como diz isso é o Gustavo Marques que está dizendo, não sou eu, né, não chegou ainda, né, não treinou, né. Mas o Marcelo Cordeiro, olha o lançamento pro Brusque, posição legal, evita a saída, a bola vai pra fora, não conseguiu a dominada de bola, se perde em linha de fundo, é tiro de meta favorecendo a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Guarani tem um, Brusque tem 0. O que aconteceu com o notebook? Parou? Acabou. O Guarani recupera e o notebook. Então, acho que é o notebook que era o problema. Então, assim, acho que toda a zica foi mandada para o notebook. Que o notebook não funcione. Alô, Gustavo Marques. O Matheus Bueno fez o toque, abertura para Jefferson. Jefferson para Ayrton. Ayrton dominou ali. Pediu o toque de mão e abre a arbitragem. Eu peço, né, a mão, né? Tá marcando apenas foi mão, escanteio para a equipe do Guarani. Eu não sei não, hein? Bola em profundidade mais uma vez, né? O Ayrton da Fome, né? Ele recebeu, tentou, né, dar um balãozinho no jogador do Brusque. E pra mim, tá? Eu tô de costas aqui, né? Obviamente o lance tá de costas. Pra mim, pegou na mão do jogador do Brusque, né? Ali né? Ali a televisão, ele aponta para o árbitro da partida. O Luan Dias, espera um pouco, não cobra não. Espera um pouco, cobra não. Seja malandro. Vai Luan Dias, autorizado. Passa por todo mundo, tira, afasta a zaga da equipe do Brusque. A bola volta, reboteada para a equipe do Guarani. Vem caindo na ponta. Conseguiu ali fazer o toque o Jefferson. Ganha uma arremesso normal na ponta esquerda da equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior.
Jefferson abre o jogo, fez o toque, domina, faz o lançamento lá para o campo ofensivo para a equipe do Guarani. Vem caindo aqui na ponta para o João Vitor. João Vitor se perde, toda a bola vai saindo para fora. Tem arremesso normal que favorece a equipe do Brusque. É a segundo tempo, 23. Daqui a pouquinho eu vou zerar o tempo e placar de jogo ali. O Guarani sofreu falta, hein? O Bispo foi puxado na cara do Bananão. Ele não marcou. Começou. Ele não marcou, amarelou. Abre o jogo, vem tocando, faz a inversão de bola, vem caindo aqui na ponta para a equipe do Brusque. A devolução foi certa, a jogada foi maravilhosa. Vem o Brusque, lado direito, tenta ali criar a jogada. Não consegue, azeitou, escancarou, liberdade, cruzamento, passa por todo mundo, a bola volta reboteada outra vez lá pelo sistema defensivo, vem trabalhando bola a equipe do Brusque, lá pelo sistema, roubou Caio Dantas, conseguiu pegar Matheus Bueno, você vai matar o Dantas, Caio Dantas aí não consegue, mas nem se ele fosse o The Flash, e ali desaba o queridinho de Albert Cavalcante, Caio Dantas desabou. Vamos então, tira a bola, você lembra da outra vez, né, o Guarani com a bola dominada, né, faz a falta, tira a bola. Foi aí que o Matheus Bueno fez a falta e tomou um empate, né, Gustavo? Então, assim, agora existe o fair play. E o Brusque tá nem aí. Que o Guarani não esqueça desse lance. E vem o Brusque pra cobrança. Faz o cruzamento, tira ali. Afasta a zaga, a bola volta reboteada, ainda favorecendo a equipe do Brusque lá pelo sistema defensivo. Sempre ele, o camisa número 2. É o Alemão. Parou. Alemão dominou, girou o corpo e ali a arbitragem paralisa o jogo para receber o atendimento. O atleta da equipe do Guarani, o Caio Dantas. E atenção, torcedores, e atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 18ª rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. 25 passados desse segundo tempo. Vitória parcial do Guarani logo aos 3 do segundo tempo. Um gol do Guarani. Um gol, Matheus Bueno de cabeça. Vai dando a vitória pro Guarani, 0 pro Brusque. Daqui a pouquinho, às 18h30, tem CRB e Santos no Rei Pelé. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Esse sou eu de volta, e ali vai recebendo o atendimento. O Caio Dantas, carrinho maca, a entrada, não vi entrada. Talvez é aquela cera para ganhar o tempo. Acho que todo atleta faz. Acho que foi joelho com joelho, né? Joelho com joelho. Agora não sei se vai haver, né, substituição. Isso mesmo, na dividida foi joelho com joelho. Tomara, né? Toda, né? Caio Dantas não pode sair dessa equipe não, pelo amor de Deus, né? Vamos passar aqui mais uma vez quando vai mudar a equipe do Brusque. Vai embora o camisa número 94, Paulinho Mocelin. E vai entrando o camisa número 11, Diego Tavares. Paulinho Mocelin, camisa número 94, vai embora e entra o camisa número 11, Diego Tavares. A informação para Hipercap Brasil. E vamos dar aquela passada, né? Nosso YouTube tá bombando, hein? Tá bombando, tá subindo poeirão. Tá vamos na lá, ponta da raquete, meu bug tá silêncio, Clé. Tá vencendo o Bruscão. Vai, vamos lá. Né, ontem o meu Cruzeiro cabuloso detonou o foguinho. Like, pessoal, no chat, senta o dedo no like, isso mesmo, compartilha, muito obrigado, Nevermore 1989. Guarani podia pegar uns jogadores do Cruzeirão cabuloso pra se reforçar. Porca moia, podia mandar todos ali, hein? O Cruzeiro tá bem, hein? Força Guarani, Guerreiro, os antes, nós não cairemos, vai ser gol, Alfredo Berto, vai ser gol do Brusque, sai daí. E lá vem o Guarani, lançamento, vai pro cruzamento, passe, a bola tá viva e sobrando pra Luan Dias, ele não consegue chegar, a bola vai pra fora, tem arremesso manual favorecendo a equipe do Guarani, vai ele, Bispo pra cobrança de arremesso manual lá pelo lado direito, o tempo vai passando, 27:10 passados desse segundo tempo, o Bugre vai vencendo, ufa Guarani, o Bugre vai conquistando 3 pontos, ainda tem muito jogo pela frente, mais um resultado que vem a dar a esperança, um resultado que vem trilhar o caminho para o Guarani sair dessa situação incômoda, essa situação horrorosa que a equipe se enfrenta, que a equipe vive nesse momento. O lançamento feito, chega Jefferson, empurrou o Jefferson. Porra. Bola em profundidade ali, o Salustiano ali demorou, perdeu o tempo de bola. Quando vai mudar, 2 mudanças no Guarani, né? O 39, o Daniel dos Anjos, e também o camisa no 21, Lucas Araújo. Acredito que a mudança será nominalmente, né? Ou seja, pra mim o Caio Dantas vai embora, né? Então vamos lá, vai sair o 33, que é o Gabriel Bispo, e vai entrar o 21, Lucas Araújo.
sim, nominalmente, né? Volante por volante. Gabriel Bispo já tem cartão amarelo e correu bastante, provavelmente, para dar aquela famosa oxigenada na equipe. E vamos ver quem vai entrar. É o 21. E vai embora ele, na mosca, hein? Acertei as duas. Pode jogar no número da Mega Sena. Caio Dantas. Aplaudido pelo torcedor bugrino, artilheiro do Guarani. Nesse Campeonato Brasileiro com 6 gols, é verdade, ele não fez o seu gol, mas foi muito voluntarioso, né? Um atacante interessante. Gustavo Marques não gosta do estilo de jogo dele, mas eu defendo o Caio Dantas com unhas e dentes. Aí, ó, chupa Gustavo Marques, torcida aplaudindo. E quando vai entrar ali o 39, o Daniel dos Anjos, né? Vamos ver ali o que o Daniel dos Anjos possa aí apresentar, hein? Eu queria ver o 39, Gustavo Marques. Então as mudanças do Guarani, Gabriel Bispo, 21 entrou no lugar do... Foi embora, 33 entrou 21 o Lucas Araújo. E foi embora ele, Caio Dantas, o 99. E entrou 39, o Daniel dos Anjos. A informação para concessionária, sim. Vem tocando a bola a equipe do Brusque no sistema defensivo. Lançamento feito lá pro campo ofensivo. Chega Saluciano para cortar a bola, vai para fora. Tem arremesso normal. Arremesso normal que favorece a equipe do Brusque. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Toca a bola outra vez a equipe do Brusque. Abre o jogo ainda lá pelo lado esquerdo com o Wallace. O Wallace dominou a devolução feita. Vem tocando a bola na ponta. Lá com a zaga da equipe do Brusque. O tempo passa. Você ligado, você conectado. Daqui a pouquinho você vai ouvir o toque de 30 minutos passados desse segundo tempo. Vem outra vez ali a equipe do Brusque. Lá no círculo central. Trabalha a bola. Abre o jogo lá pelo lado esquerdo com o Wallace. O Wallace salta a bola. Vem tocando a bola. Vem carregando a equipe do Brusque. Perde o jogo. Cruzamento na grande área. Sobe de cabeça para fazer o corte. A bola volta para Ayrton. Ayrton dominou, não conseguiu pegar. A bola volta reboteada. Domina, vem carregando ainda com a equipe do Brusque. Com Rodolfo. Aperta, solta essa bola. Domina a equipe do Guarani. O lançamento feito. Se perde. Recupera a bola no Bueno. Bueno chega trombando. Faz falta. O Bueno perde e ainda por cima faz falta. Falta para a equipe do Brusque. Atenção, torcedores. Para você que está ligado, para você que está conectado, vem comigo para o tempo e placar de jogo. 30 minutos passados desse segundo tempo. Guarani tem 1, Brusque 0. Campeonato Brasileiro, 10ª rodada. 18ª rodada. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani vence o jogo para cá de 1-0. Daqui a pouquinho, às 18h30, tem CRB e Santos do Rei Pelé. 87.9, a voz da nossa gente. Gustavo Marques. A cobrança feita no Brusque, a bola vai pra fora, tem tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Pra cobrança vai o Vladimir Detalhe. E a falta agora cobrada pelo Brusque, né? A falta cometida pelo Matheus Bueno fez lembrar a partida contra o Sport, né? Mesmo o Matheus Bueno da mesma posição, só que, né, infelizmente lá o Sport abriu o marcador e o Guarani foi derrotado em casa. O Guarani 31 minutos no segundo tempo, o Guarani teve chances, acumulou chances também no segundo tempo de poder até mesmo ampliar o placar, mas aquela famosa fome, o último passe, o Guarani, o Ayrton hoje, por completar 200 jogos, né, como profissional, o Ayrton ali acabou pecando, por mais que ele foi um dos jogadores, né, de destaque do primeiro tempo / segundo tempo, o Ayrton ele precisa ser estudado pela NASA, isso mesmo, né, o Ayrton na hora do chute ele toca e na hora do toque ele chuta. Então, ele precisa saber, né? Melhor a falta. O juiz não deu nada, Gustavo. E vem o Brusque no contragolpe do círculo central, na correria total, fez o toque, chega para cortar ali o Pacheco. E soltou essa bola do meio do círculo central, já para o jogo na categoria o Lucas Araújo. Lucas Araújo fez o toque na infiltração para João Vitor. João Vitor dominou, chegou, bateu pro gol para fora. Ele recebeu o João Vitor na correria total, o Cordeiro, que é aliás, é o técnico. Eu não vou colocar interino, porque eu não gosto dessa palavra interino. Se ele tá nesse momento como treinador, ele é treinador, não tem esse negócio de interino. Para mim é o técnico hoje do Guarani. Amanhã, acho que interino você desfaz
Você tira a credibilidade então do comandante. Então tá bom. Então não existe jogador reserva no banco de reserva, não tem Diferente, jogador, são todos... diferente, é interino. Se o jogador joga, ele é titular. Reserva é quando ele entra no segundo tempo. Então, ou se ele não começa jogando, aí é reserva, meu amigo. Você concorda comigo? Então, se ele começa disputando, ele é titular. Na minha opinião, não. Então tá não bom. deixa no papel interino. Eu só não gosto. Eu não gosto de que disfarça do Quem atleta. tá desfazendo? É a mesma É o coisa eu nome. falar que você é um repórter reserva, se no Mas caso lógico que eu sou. você substituir Eu não alguém. fui- mas eu não fui repórter reserva aqui? Não existe isso. Não. Se você tá na jornada hoje, você é titular. É isso que eu penso. Se amanhã outro tiver, no jogo ele é o titular. Essa é minha. Eu acho que interino você desvaloriza quem tá no comando. Hoje ele é o comandante, então hoje ele é o técnico do Guarani. Se amanhã o Alan Al, na próxima domingo o Alan Al, que vai chegar, já foi anunciado, ele é o técnico do Guarani. Mas enquanto o Alan Al não assume, ele é o técnico do Guarani. Então tá bom. Então vai entrar o 21. Gostei da sua explicação. O Luiz Henrique vai entrar, tá? Vamos ver quem vai sair. Tá na equipe do Brusque. A informação para... aqui não tem mais aqui, ou fica aqui, ó, as coisas. Mas tudo bem, né? Pizzaria do Dadá. Não, não tá aí não. Você tá... O Rodolfo vai embora, viu? O camisa número 5 e vai entrar o camisa número 21, né? Nós até perdi aqui depois dessa. Luiz Henrique. Então já houve 1, 2, 3, 4... As 5 substituições o Brusque fez. 5 substituições quando está deitado no gramado o carteador, autor do gol que vai dando a vitória parcial para o Guarani por 1-0, o Matheus Bueno desabou. Vamos ver quem vai entrar. Meu Deus do céu, Marlon, putz, é aí que eu falo para você, o critério não ter critério, né? O Anderson Leite, beleza. Matheus Bueno vai entrar no lugar do 5, Anderson Leite, o Matheus Bueno, 18, vai embora e vai entrar o 5, Anderson Leite, pode marcar aí, viu, torcedor? E aí, pelo jeito que eu tô vendo, é o Marlon. Mas não é o Marlon Maranhão, é o Marlon. O Marlon que nós estamos acostumados aí. Anderson Leite também. Não, o Matheus Bueno vai embora, entrou o 5 Anderson Leite, já passei a informação. Agora vamos ver quem o Marlon vai entrar no lugar de quem. Provavelmente no lugar do João Vitor, ou do Ayrton, né? E é isso mesmo. Vai o camisa número 30, Ayrton vai embora, né? O 200 jogos aí como profissional. E entra o camisa número 8, o Marlon. Meu Deus do céu, que mudança. Confirma. Então vamos lá, foi embora o Ayrton, né? O rabisca, que marca, que ajuda a marcar, com fome, né? Mas tem fome de alguma coisa. E entra o camisa número 8, Marlon, camisa número 8. E vai embora o Matheus Bueno, autor do gol do Guarani, que vai dar a vitória parcial, camisa número 21, entra o 5, Anderson Leite. A informação para Restaurante Dadá, que fome. Fez o toque, domina, vem carregando essa bola a equipe do Brusque. E recupera o Guarani. Deu certo, domina na ponta para João Vitor na correria total. Olha, vê com quem joga, solta essa bola curtinha. Domina, vem carregando bola o Guarani. Cruzamento na grande, toque de cabeça. Passa por todo mundo. Vai se perdendo. Marcando ali o arremesso manual, favorecendo a equipe do Guarani. O tempo vai passando, 36 canais Futebol Interior. Aqui nós esperamos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado, você conectado junto com a gente. Aqui pelos canais Futebol Interior, Jefferson na bola. Jefferson para cobrança de arremesso manual. Ele fez o toque, abre o jogo, vem tentando ali. Outra jogada, consegue o arremesso manual? Não consegue não. Tá marcando ali o arremesso manual, Daniel. Tinha a oportunidade, Daniel dos Anjos. E a posse de bola favorecendo a equipe do Brusque. Mas tem Gabriel dos Anjos, né? O Bispo. Estamos aí com tudo. Daqui a pouco Pastor. E aí vai. Olha o Marlon. Ele mostrando toda a sua categoria. Fala a verdade, o Marlon, ele é sensacional, né? Você tira ali o Ayrton, né? Coloca o Marlon. Meu Deus do céu. E aqui, né? Bombando a nossa enquete, né? Rafael Carlos, o Bug tem equipe de basquete. O gol sai nessa jogada. Esperávamos que sim, né? Raul Marques, muito ruins de mira esses caras. Vão tomar, quem não faz leva. Vira essa boca pra lá, irmão. Daniel Alejandro Andrade Belo, gol do Brusque. Golazo de Brusque. Tira essa boca pra lá. Nevermore, vai Bugrão. Camille e Giovana, vão Bugrão. Camille, ajuda nós aí, pelo amor de Deus. Um abraço. Vem tocando bola outra vez a equipe do Brusque na ponta direita. Consegue fazer o toque, vem tocando bola. Lá no sistema defensivo com o Alemão. O Alemão fez o toque, vem carregando essa bola. O tempo vai passando, você vai curtindo a transmissão dos canais Futebol Interior. Vitória parcial do Guarani, 1 para o Guarani, 0 para a equipe do Brusque. Gol de Matheus Bueno de cabeça aos 3 minutos do segundo tempo.
Você ligado, você conectado com esse resultado aí, dá para trazer um pouquinho de esperança, dá para trazer aí a origem do caminho, ou seja, dá para trazer aí, evidentemente, esperanças, aí vontade, sem aquele clima pesado que já está rondando o Brinco de Ouro e não é de hoje. Faz o corte ali, a zaga da equipe do Guarani, a bola volta, reboteada, Bispo não consegue, mas deu certo. Dominou para Anderson Leite, o jogo está paralisado, tem falta favorecendo a equipe do Brusque. O Brusque vai perdendo, chegando quase na marca de 40 minutos. O Brusque vai perdendo o jogo, graças a Deus, ufa. Ufa, vitória do Guarani. Vitória do Guarani, vitória parcial. Vem tocando a bola o Brusque outra vez. Já abre no jogo, domina na ponta. Fez o toque, escancarou. Chega para cortar a zaga do Guarani. Faz o lançamento. Esqueceu do caminho, a bola volta, reboteada, vem tocando a bola outra vez para a equipe do Brusque. Solta a bola para Dionísio. Dionísio domina, fez o toque ali para o camisa 2, que é o Alemão. Alemão já abre o jogo, domina para o Wallace. O Wallace na ponta, lado esquerdo. Vem trabalhando bola a equipe do Brusque, que vai perdendo o jogo, placar de 1-0, 18ª rodada, Brinco de Ouro da Princesa. Você ligado, você conectado, você aqui no Futebol Interior e também na Valinhos FM. A bola volta, tenta ali criar a jogada, o Brusque aperta, vem com perigo, domina lado esquerdo para o Wallace. O Wallace fez o que foi, não foi, a devolução é feita, aperta aqui pro Brusque, se fecha todo o Guarani, cruzamento na grande área, afasta a zaga bugrina. Tira de qualquer maneira, a bola volta reboteada, outra vez devolução feita no círculo central, vem trabalhando bola a equipe do Brusque com o Alemão. Alemão já cria a jogada, fez o toque, domina na marcação, chega para tentar roubar essa bola o Lucas Araújo. Ele não consegue, a bola volta reboteada outra vez para a equipe do Brusque. Aperta ali, a bola vem caindo ainda nos pés do atleta do Brusque. Se fecha todo o Guarani, aperta o Brusque, quase 40, quase, rouba a bola também ali a zaga da equipe, o ataque da equipe do Guarani. E aí é só cair que marca a falta. Falta pra cima do Dentinho. Ih, o apelido não é à toa, né? Não precisa nem... Então quer dizer que o gordinho ditador e o também não precisa. Pingus também. Se nós estivesse jogando, se eu estivesse jogando Guarani, ia me chamar de gordo, né? Não, gordo não. Entendeu? Aí se fosse usando a bola, a primeira dominada, eu falei, isso daí é pé de cana. Isso daí bebe. Vem ali a equipe do Guarani, Salustiano completa. Tira ali o ataque que seria da equipe do Brusque. 1 pro Guarani, 0 pro Brusque. O Brusque vai perdendo o jogo. E você viu o toque do meu amigo Felipe Marques. 40 minutos passados desse segundo tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem tocando a bola o Brusque, ainda no sistema defensivo ali com o Alemão. Alemão fez o toque, domina pro camisa número 2. Ele é o Alemão, ele abre o jogo, fez o toque ali pro goleiro da equipe do Brusque, é o Matheus Nogueira, o homem do jogo, hein, pro Brusque. Pro Guarani, o Matheus Bueno. O Alemão já fez o toque, abre o jogo, vem carregando essa bola, vem tocando a bola a equipe do Brusque. 41 passados desse segundo tempo, vitória parcial do Guarani. O tempo vai passando com esse resultado, o Guarani respira, mas continua nos aparelhos. O Bugre continua a lanterna, mas o médico vai na visita do dia seguinte e fala assim, olha, ele continua, a situação dele continua estável, mas disseram que ele mexeu o dedinho. Eu não vi, né, mas a enfermeira de plantão falou que mexeu o dedinho esquerdo. Então, temos que acreditar nisso daí, né? Sensacional, essa foi boa. Que coisa. Abre o jogo, vem tocando a bola. A equipe do Brusque. É segundo tempo. Canal Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Que fase. Essa foi sensacional, foi sensacional. Essa foi boa. Não deixaram o médico entrar ainda pra dar essa Aí disseram que veio aquele parente que já visitou a casa, o Alan Al, né? Pediu pra voltar, falou assim que... Pediu pra voltar não, mas chamaram ele, né? O amigo não quer descansar enquanto não falar com um parente que nunca mais voltou, né? Tá de brincadeira, vira essa boca quem sabe agora depois de fazer as pazes o Guarani melhora. Olha o Marlon, amado! Nossa. E odiado, amado por uns e odiado pelos outros. A bola vai saindo pra fora, tem mudança. Ele vem aí, Reinaldo. De rei não tem nada, mas é o Reinaldo, hein? Vamos lá, né? Vamos ver que vai, com certeza é o João Vitor que vai sair, né? Que ele vai fazer. Luan Dias, né? Não, acho que ele vai tirar o João Vitor, não vai tirar o Luan Dias, não pode fazer isso.
Quer dizer, poder ele pode, né? Mas não seria da moda inteligente, também, né? A quinta. Também, né? Quando caiu quem? Quem caiu? Caiu ali o João Vitor e o Luan Dias. Eles se parecem muito, só pela numeração. É o dedo. Você olha lá, quem tiver com a bandagem no dedo é o Luan Dias, tá? Então esse é o João Vitor. Ele mesmo vai sair. Você tá acertando todas, hein? Hoje eu tô igual o Matheus Nogueira. Errei uma. Mas o resto acertei todas. Então o João Vitor caiu, né? Correu muito, né, João Vitor, né? E vai entrar o camisa número 20, o Reinaldo. Entre o Reinaldo e o Marlon, são 1000 vezes o Reinaldo, né? Vamos aí agora ver aí se o Guarani agora se fecha, né? Agora, né? Os 43 minutos do segundo tempo. Vamos esperar os acréscimos. Né? É o João Vitor, né? Saiu de carrinho maca. Já levantaram até a placa, né? E vamos agora aguardar, né? Você que gosta de apostas, você que gosta daquela apostinha marota, né? Então você sabe, né? É agora. Né? 1-0 é um placar muito perigoso, Gustavo Marques, né? Até mesmo pela situação que o Guarani está, né? Alguns aí, né, no chat dizendo, né, perder pro Guarani, situação que tá fechando as portas. E o Guarani, nós sabemos que o Guarani, ele gosta, né? Não gosta de evitar a fadiga. Vamos ver se o Guarani marca mais um. Lançamento é pra Reinaldo, é agora Reinaldo, pra fazer, pra matar, faz Reinaldo, pra fora! Esse é ruim, hein? Misericórdia. O gol que o Reinaldo perde. Sem goleiro. É gol pra... Não, sem goleiro. Contra-ataque, o Anderson Leite mordeu. Tranquilo, bate alto no meio, não, qualquer lugar. Ele podia bater em qualquer lugar, né? Por incrível que pareça, o Anderson Leite, né, fez ali, né, marcou o cachorrão. Aí vamos falando, né, que o Guarani normalmente é isso. O Reinaldo veio na velocidade, deixou a marcação para trás, entrou livre, leve e solto dentro da grande área. O Reinaldo, era só a bola, o gol e o goleiro. Ele podia fazer o que ele quisesse, menos mandar a bola para fora. Ele conseguiu perder o gol. O gol feito. O culpado é o Marcelo Cordeiro. Aí não é. Tivesse segurado um pouquinho, né? Mais 6 minutos. Tivesse segurado um pouquinho. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Olha o lançamento, abre o jogo, vem caindo aqui na ponta. 45, tem mais 6, agora. Vem soltando a bola, domina, vem carregando o Luan Dias para a equipe do Guarani, passou, falta. Caiu, ganha a falta lá do esquerdo para cima do Luan Dias, camisa não, 10. Sentindo, não, vai sentindo e ali, não, 45 é cera, meu amigo. Não, mas subir, mais 6 minutos. Não, mas tudo bem, mas tem que saber, tem que ser inteligente, né? O Guarani tem que ser inteligente. Agora, provavelmente, Gustavo Marques e amigos, né? Quem está nos acompanhando, falta intermediária, ou seja, entre a meia-lua e os grandes círculos. Ali está a barreira, os jogadores do Brusque estão todos na linha defensiva e, obviamente, se o Guarani fizer... agora bateu certo, isso mesmo. Não tocou a bola dentro da grande área, bola trabalhada. Opa! Falta. Foi puxado ali, falta pro Guarani. Lado esquerdo, o Guarani tem oportunidade. Pra cima do 8, Marlon foi puxado, ganha falta, lado esquerdo. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 1 pro Guarani, 0 pro Brusque. 46-30, tá na bola o Marlon, tá na bola também o Luan Dias. Quem sabe agora, será que vai direto? Será que vai fazer o cruzamento? Daí, eu ia direto, hein? Ai, que dá, o cara tá pegando até pensamento, ó. Chega ali fazendo o toque, vira pra Jefferson. Jefferson fazendo a evolução de bola, vem tocando. Ih, meu Deus do céu. Pro Saluciano com calma. Salta a bola pro Vladimir, meu Deus do céu. Solta com tranquilidade isso pra Pacheco. Pacheco dominou. Faz o lançamento lá pro campo ofensivo. Sai de cabeça pra fazer o corte. A zaga da equipe do Brusque. A bola falta, rebote era quase, hein? Quase, olha o alemão. Alemão solta a mão do lançamento lá. Matheus Nogueira pro campo ofensivo. Sobe ali. O Pacheco apenas observa. A bola vai saindo pra fora. Vai ganhando ali o que? Faz falta. Faz falta, segunda arbitragem tem falta para a equipe do Brusque, 47, meu amigo. 47 Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol Guarani. E você é sortudo, hein, Cordeiro? Você vai conquistando a vitória e vai expulsar. E parece ser ali o Cordeiro. É o Cordeiro. Ali ele acabou, né? Ali o quarto árbitro, né? Que é o famoso dedo duro, né? Ali, ó, ele tá trocando ideia. O quarto árbitro é isso.
né? O Gabriel Henrique Meira, bispo de São Paulo, acabou ali goelando, né? Ele acabou goelando alguma coisa, chamou ali, né, no ponto eletrônico, e o treinador, o interino, né, o Gustavo Marques não gosta que diga assim. Então o treinador, né, em ofício do Guarani, foi expulso. Ofício já é diferente. Cruzamento na grande área, meu Deus do céu! Passa por todo mundo e vai embora! Que coisa, não, seria uma tragédia, seria uma injustiça, Deus, né? né? Não, mas em futebol não existe Pelo justiça. amor de Deus, o Guarani jogou muito bem, uma das melhores partidas do Guarani nesse campeonato brasileiro da Série B. Diga aí, público e renda. Público total, 2.974 torcedores para uma renda de 24.950. Público total, 2.974, né? E com a renda de 24.950. Mas quem vai... mas pelo amor de Deus, pela campanha do Guarani. Sim, óbvio, né? Lógico, não sabemos em torno do estádio Brinco de Ouro da Princesa se há protesto, né? Pode ser que a torcida, né, fez aquele protesto. E agora, dominou, azeitou pra fazer, escancarou, vai Dias, não consegue, a bola volta reboteada, outra vez chegou batendo pro gol, escancarou, não teve o desvio, ficou tranquila pro goleiro Matheus Nogueira. O tempo vai passando, canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem tocando a bola, a equipe do Brusque lá pelo lado esquerdo, faz a inversão de bola aqui dentro da grande área, pega bem o goleiro, apenas observa, a bola vai pra fora, tem tiro de meta, faltando 1 minuto e meio para terminar o jogo. O Bugre vai vencendo. Vou pedir o hino ainda não, segura um pouquinho. Já eu vou pedir o hino do Guarani. Já eu vou pedir o hino. Se prepara aí no botão, Felipe Marques, que eu vou pedir o hino do Guarani porque o Guarani vai ganhar. Eu vou pedir o hino do Guarani porque o Guarani vai ganhar. Eu vou pedir o hino do Bugre porque o Bugre vai vencer o jogo pra cima do Brusque. 49-50. 1 minuto e 10 para terminar. Meu Deus do céu. O Bugre chega a doer o coração, aperta, a bola vai para fora, tem arremesso normal favorecendo o Brusque. Lá pro campo defensivo, já faz o lançamento, lá pro campo ofensivo, faz o toque, passou pro campo e vai embora, tira de cabeça completa, a bola vai para fora, tem arremesso normal pro Brusque. 50 e 10, faltando um para terminar o jogo. O Bugre vai vencendo o jogo, placar de 1-0, pro Guarani. Canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM, aqui nós esperamos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. 50 minutos e 30, bota o hino do Guarani aí, Felipe Marques. Bota não, Felipe. Bota o hino do, pode colocar, Felipe. Vem o Guarani, carrega essa bola, vem descendo, fez o toque, escancarou, é agora pra fazer, faz Bugre pra matar, opa! Penal! Cadê o hino? Bota o hino do Guarani aí, Felipe Marques, o Guarani venceu, vai vencer. O Bugre vai conquistar a primeira não, né? Depois de 13 jogos, é a primeira, né? Luan Dias também pede um gol incrível. O Felipe Marques colocou o hino do Guarani, é claro, porque o Bugre vence o jogo. 1 para o Guarani, 0 pro Brusque. O gol da esperança, a vitória que abre o caminho para conquistar novos resultados, mais pontos positivos para tirarem o Guarani de uma situação em que essa equipe não merece estar, ou seja, o Guarani é o lanterna do Campeonato Brasileiro Série B. O torcedor não merece viver esse momento. O Guarani entrou em campo numa filosofia diferente, numa postura diferenciada se comparada nos jogos anteriores. O Guarani foi valente, a parte defensiva, pela primeira vez depois de muitos jogos, não comprometeu. A parte do meio-campo em diante criou jogadas, deixaram os nossos atacantes em momentos favoráveis que podiam até ampliar o marcador, mas não conseguiram. O importante é que a equipe venceu, convenceu, agora respira no campeonato, mexeu o dedinho. O cara que estava em coma mexe o dedinho. O médico que semana passada falou para a família:
Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. É o mesmo médico que fala e volta pra mãe e fala assim: mãe, olha, eu não ia dizer não, mas vai com a fé porque a fé não costuma falhar porque seu filho mexeu o dedinho. Mas meu filho tá melhor. Não mudou nada, senhora. Não mudou nada. Seu filho continua em coma, continua vegetando, mas ele mexeu o dedinho. Então pode ser que ele possa sair dessa. O Bugre vence. Vence e convence. O torcedor pela primeira vez depois de muitos dias. Eu acredito que tem até Bugrina agora que já tirou a picanha do congelador. Vai fazer um churrasco. Ah, mas é trabalhar amanhã, mas dane-se que eu vou trabalhar amanhã. 2 vitórias no Faz campeonato muito só, tempo véio. que eu não dava risada desse jeito. E a torcida aplaude. Os torcedores que estão no Brinco de Ouro da Princesa aplaudem. Aplaudem a apresentação que o Guarani teve nessa tarde e noite de domingo. O Guarani é verdade, né? Como disse o Gustavo Marques, está muito mal, né? Está internado. Porém, entretanto, Tá o na Guarani UTI, está na né? UTI, está internado, né? Não deixaram o médico ainda fazer ali, né? A última ali, né? Transmissão, não deixaram. Pediram a eutanásia, né? Mas a família disse que não aceito. Que ainda O existe torcedor esperança. fala, não aceito. A eutanásia aqui não. Ainda existe a esperança. Enquanto aí antes, agora aparecendo aí no chat, agradecer a todos que participaram nesse momento, quando vamos ouvir ali, ó, Matheus Bueno, o carteador, o autor do gol da vitória do Guarani. Guarani que criou muitas oportunidades e apenas fez um gol. Vamos ouvir o Matheus Bueno. A gente observou ali esses instantes finais, o banco todo de pé, na expectativa pelo apito final. Eram mais de 2 meses sem uma vitória. Qual é a sensação que prevalece nesse momento? É mais alegria, é alívio, é um misto das duas coisas? Boa noite para você. Boa noite. Eu posso dizer que é um misto, como você diz. A gente tem trabalhado muito forte todo esse tempo e a gente não estava conseguindo um resultado positivo. Mas a gente nunca deixou de trabalhar, a gente sempre acreditamos e hoje feliz pelo esse resultado, porque a gente estava merecendo fazer tempo já. E se Deus quiser a gente vai conseguir sair dessa situação. É isso aí, é como eu disse aí, né? Pés no chão, né? Um misto de alívio e felicidade, mas isso é verdade, né? Pelas minhas contas, né? Da última partida, né? O Guarani precisa de 11 vitórias, né? 11 vitórias ainda nas rodadas que agora faltam 21 rodadas, né? 21 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. O Guarani, para mim, precisa de 11 vitórias. Então, Gustavo Marques, mudo o conceito. O Guarani precisa de 10 vitórias. Então, ou seja, o Guarani a primeira ele conseguiu. Tem que achar 9. Lembrando que o ano passado a equipe bom, ver o Guarani passou da casa dos 10, né? Agora você está a 8 pontos da Chapecoense. Ou seja, você está a 3 vitórias da Chapecoense. É grande. A escalada é grande, né? E obviamente o Botafogo, o Brusque e Ituano, essas equipes nós temos que torcer para que do Amazonas para baixo, temos que torcer, fora o Guarani, obviamente, que essas equipes não pontuem, né? O Guarani passou um tempo muito só perdendo, não pontuar, nem empatar, tava empatando. Então torcer que essas equipes aí percam os seus jogos e o Guarani fazendo a parte dele, que só lembrando, a Chapecoense o ano passado se livrou da zona de rebaixamento, né, na última rodada, né, com 40 pontos. 9 vitórias, 13 empates, 16 derrotas. Então o Guarani vai para sua segunda vitória. Então foi uma vitória magra? Sim, muito magra, né? O Guarani teve chance, sim. Foi o famoso passo de elefante, né? Curto, porém pesado. Muito pesado. O Alan Al chega com uma equipe que já, né, uma vitória. Aí fica a pergunta, né? Putz, mas o Marcelo Cordeiro conseguiu a vitória, né? Poderia continuar com o Marcelo Cordeiro e não trazer o Alan Al? Será que foi somente o Marcelo Cordeiro? Não foi um conjunto de Marcelo Cordeiro, Bala, Alan Al que possa salvar o Guarani dessa situação? Quem sabe, né? Que o Marcelo Cordeiro ele faz parte da equipe, né? Equipe técnica fixa do Guarani, né? Então, no caso, ele é o famoso apagador de incêndios. Quem sabe uma dupla? Alan Al, que está chegando agora e vai pedir informações para Marcelo Cordeiro. E assim, né? Vamos a jogo, é verdade. Iremos enfrentar o Ceará, a boa equipe do Ceará. O ano passado, o Ceará, né? O Guarani tinha um tabu de 55 anos, se não me engano, de não vencer o Ceará, né?
em Ceará, e o Guarani conseguiu, né, quebrar esse tabu. Né, foi pro 3-0, o Bruno Mendes fez um golaço, né, o Derek fez o gol também. Quem sabe, né, que aquele espírito do Guarani de 2022, 2023, né, possa agora ressurgir com a chegada do Alain e que essa vitória, né, ela tenha o peso de passo de elefante. Curto, pequeno, mas muito, muito pesado, Gustavo Marques. Tá certo, esse é Albert Cavalcante. Agora nós vamos para um rápido intervalo, voltamos no final do jogo. Como fim de jogo, aliás, né? A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Gustavo Marques. No ar aqui o fim de jogo pelos canais Futebol Interior. Você ligado e conectado junto com a gente. Mandando um abraço também para Valinhos FM 87.9. A direção aqui dos canais Futebol Interior tem a direção executiva, é claro, de Elcio Paiola, a direção comercial de Giovanni Paiola, a coordenação de esportes é de Carlos Corsato, a direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, a mesa de áudio Felipe a cargo, aliás, a mesa de áudio e vídeo a cargo de Felipe Marques. A Rádio Valinhos FM 87.9 tem o presidente Wagner Faneco, equipe técnica Maila Siqueira e Felipe Carvalho. Lembrando que a jornada esportiva dos canais Futebol Interior e também Valinhos FM tem o oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, peça pelo Delivery 32423125 ou peça também via WhatsApp no 997883821. Chamou, pediu, chegou. E também pelo Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um dos nossos representantes credenciados, viu?
tem que ser credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Câncer de Barretos. Quer ser o novo milionário? Então compre o Hipercap Brasil, o título de capitalização popular que te dá prêmios. Agora um recadinho para você, meu amigo lojista, meu amigo empresário. Quer que a sua marca fique em destaque aqui nos canais Futebol Interior? É só você entrar em contato com o nosso departamento comercial. 98989-3526. 98989-3526. Chame pelo WhatsApp e faça um bom negócio. Voltamos aqui então, meus amigos, com o fim de jogo. O Guarani venceu e convenceu. Gol marcado pelo Matheus Bueno logo aos 3 minutos do segundo tempo. Jogada bonita, Luan Dias pelo lado direito, cruzamento. E ele sai de cabeça. Batendo colocada, nada pôde fazer o goleiro Matheus Nogueira, que vai dando vitória para o Guarani. Eu acho que esse cenário, né, foi muito positivo para o Guarani. Por quê? É claro que os 3 pontos eram importantes, mas quando você vê o Albert Cavalcante, por exemplo, que a equipe venceu e convenceu, a alegria é dobrada. Porque, teve sorte, o Guarani venceu. Não posso dizer que o Guarani teve sorte. Eu posso dizer sim que houve competência, e houve competência em todos os lados do campo. Acho que pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro Série B que eu falo dessa maneira, que eu menciono tanto a parte defensiva, a parte ofensiva, com a mesma qualidade, dando os mesmos parabéns, né? A parte defensiva não comprometeu, foi segura, mas é claro, né? Quando se trata de Salustiano e Douglas Barcelar, acho que coloca no bolso qualquer atleta que tiver no banco de reserva relacionado à zaga. Acho que é um dos melhores que tem nesse elenco, por isso são titulares. Então, convenceu. Quando eu falo que Pacheco é um jogador diferenciado, é diferenciado. Na lateral, tem segurado as broncas, tanto na parte ofensiva como na defensiva, que um bom lateral ele tem que saber atacar e tem que saber defender, e o Pacheco tem esses requisitos. Falo também do Bispo, um bom volante, um volante que não compromete, um volante que sabe defender, um volante que passa segurança para a parte defensiva. Para a parte defensiva fizer um bom jogo, ele tem que ter confiança na sua volância. Eu acho que o Bispo ele passa segurança assim também para a dupla de zaga do Guarani, ou seja, Salustiano e Douglas Barcelar. Gostei muito hoje do Luan Dias também, ou uma hora pela esquerda, outrora pelo lado direito, ia revezando ali com o João Vitor. Eu acredito também que foram aí cruciais também para essa vitória do Guarani. Jogaram com competência, jogaram com visão de águia, jogaram com a cabeça erguida, colocaram por diversas vezes o Ayrton cara a cara com o gol. O João Vitor, por exemplo, também por diversas vezes ficou cara a cara no gol. Teve a oportunidade de fazer o segundo, o terceiro gol, mas não concluiu por falta aí de qualidade na hora da finalização. Mas num conjunto todo, foi uma das melhores partidas do Guarani nesse Campeonato Brasileiro Série B. Gostei do Jefferson também, fez um primeiro tempo diferenciado. Para mim, a melhor partida do Jefferson, falando de primeiro tempo, para mim foi a melhor partida do Jefferson. No segundo tempo não foi aquelas coisas, mas também não comprometeu, mas o primeiro tempo do Jefferson foi sensacional. E falar do autor do gol também, o Matheus Bueno, que, pelo amor de Deus, né? Um golaço, presença de área, toque de cabeça, mas não somente pelo gol. Também contribuiu na volância ao lado do Bispo, né? Os dois juntos aí ajudaram o Guarani, tanto na parte defensiva, também na criação das jogadas. Então, eu tenho que dar os parabéns. E o Caio Dantas, né? Quando ele não brilha, ele também não compromete. Para mim é um jogador diferenciado também, tá ali. Eu acho que é essa a equipe do Guarani. Acho que é essa a equipe titular, é essa a equipe que vai tirar o Guarani do rebaixamento. Eu acredito. Temos que acreditar. Então, essa é a minha análise olhando para todo o elenco do Guarani. Técnico Marcelo Cordeiro, parabéns, né? Um dos poucos que conseguiram a proeza dos 3 pontos, então não tem o que falar. Foi expulso, mas ele que falou na entrevista, o Albert Cavalcante, antes de entrar em campo, que essa é a filosofia dele, né? Que ele gosta de colocar a cara, né? A filosofia dele dentro de campo, e a gente vê um resultado positivo de 1-0 do Guarani. Poderia ter vencido por 2, 3-0, com certeza teve oportunidades para isso. Fez algumas mudanças, né?
o Cordeiro. Tirou o Bispo, colocou o Lucas Araújo. Tirou o Caio Dantas, colocou o Daniel. Tirou o Matheus Bueno, o Ian Anderson. O Ayrton pro Marlon. O João Vitor pro Reinaldo. Eu acho que não tinha muito o que se fazer. Era isso por isso e foi o que ele fez. Reinaldo poderia ter matado o jogo. Reinaldo poderia ter feito a noite do Guarani ainda mais brilhosa. Mas perdeu um gol incrível que eu acho que nem jogador de time amador perde. Mas tá bom. Vencemos, não estamos aqui para criticar. Vitória do Guarani, Bugre vence pelo placar de 1-0. Não sei se o Albert concorda com as minhas palavras, mas tem a oportunidade também de trazer o seu comentário. Em grau, número e gênero, né? Concordo com você, Gustavo Marques, e ouso dizer, não só pela vitória, como foi construído, o placar magro, é verdade, 1-0, mas pelas circunstâncias que o Guarani vinha passando no campeonato. Ousa dizer, como você também, né, salientou, que essa é a melhor partida do Guarani em 2024. Isso mesmo, torcedor. Né, passamos pelo Campeonato Paulista, estamos aqui, né, findamos, né, na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Guarani. E essa aqui foi a melhor atuação que o Guarani teve na partida. Nos dois tempos, o Guarani foi um time coeso, um time que, né, entrou, né, usando a sua... usando o que o Guarani estava escondido, estava guardado, né, que era a vontade. Mas, como a gente bate sempre na mesma tecla, né, a velocidade com a pressa. O Guarani não teve pressa, o Guarani teve bastante velocidade, a movimentação dos homens de frente, né, o Guarani soube sofrer, né, alguns momentos no final da partida. O Guarani foi, nós batemos essa tecla, até mesmo o Salustiano também, na partida em que fomos derrotados, né? Estávamos vencendo e fomos derrotados por 3-2 aí, de uma maneira assim que, pelo amor de Deus, que falta a malandragem. O Guarani hoje foi malandro, né? Pontuando mais uma vez, né? Chovendo molhado, né? Mas o Douglas Bacelar, que zagueiro, né? Que zagueiro. O Léo Santos tem todas as suas qualidades, é verdade, mas o Douglas Bacelar e o Matheus Salustiano é o casamento perfeito na zaga. E o Pacheco não faz, né, nem sombra de dúvidas, ter saudades do Diogo Matheus, né? Diogo Matheus, que por muito tempo, o Diogo Matheus foi titular absoluto, teve sua lesão, nós, né, suplicamos para que o Diogo Matheus voltasse, mas o Pacheco, né, ele que era reserva, né, da equipe do Operário, né, chegou com desconfiança, né, eu falo por mim, né, pela minha parte, né, e vem entregando, né, vem entregando. E o Gabriel Bispo, que volante, né? Que volante. O Guarani acertou. O volante, ele é o famoso, ele faz a limpa na cabeça de área, né? Ele dá essa sustentação para o defensivo, né? Para o sistema defensivo ali, o Matheus Bueno também poder, né? É o carteador, né? Tanto que a gente cobra tanto de meias, né? Pisar na área. Meia tem que pisar na área. E o Luan Dias hoje cansou de pisar na área, né? Infelizmente aí o Ayrton, que teve uma bela de uma partida, né? Foi o rabiscador, né? Rabiscou na frente da zaga, bola na trave, conseguiu oportunidade. Só o Guarani precisa agora, né, saber, né, a hora de chutar, a hora de tocar, saber a melhor decisão. E nada mais, nada menos como treinamento. O Marcelo Cordeiro, sua terceira partida à frente do Guarani, tem um empate, né, com 3-3 contra o Ituano na 10ª rodada. 11ª rodada foi derrotado por Avaí fora de casa na ressacada por 3-2, né, onde o Guarani teve um primeiro tempo ok, o segundo tempo o Guarani caiu de produção, né? Como o campeonato do Guarani é esse, né? Faz o primeiro tempo maravilhoso, o segundo tempo cai, ou vice-versa, sai quando o Guarani está atrás do marcador, né? Sofre, né? Aquele futebol sofrível. E hoje não, hoje o Guarani foi um time nota 10, né? Como muitas pessoas no chat estavam passando, nem parece aquele Guarani que virou saco de pancadas, né? E o Brusque, lembrando, né? O Brusque estava a 8 rodadas sem perder. Passo de elefante o Guarani deu. Curto, porém pesado, né? Toda a sorte do mundo para o técnico Alan Al e com o Marcelo, que tem esse espírito no Marcelo Cordeiro, né? Que é o espírito bugrino, né? Do torcedor bugrino, né? Possa aí levantar aí, como diz o Gustavo Marques, né? Estamos na UTI. Ele já estava pronto já para passar a extrema-unção e o paciente, o Guarani, acabou mexendo o dedinho. Então isso é interessante, né? Isso é muito bom. Obviamente ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte. Faltam 2 rodadas para acabar o primeiro turno. Mas essa vitória tem um peso gigantesco. Porque primeiramente você não deixa o Brusque avançar, tem 18 pontos. Você acaba ficando, e a Chapecoense tem 19.
né? O Amazonas depois tem 22 ou 23 pontos. Então, o nosso campeonato é esse, né? Lembrando, né, que na minha matemática burra com essa vitória, o Guarani precisa de 10 vitórias em 21 partidas. É muito difícil? Sim. Possível? Sim. Provável? Hoje eu já não posso dizer, né? Hoje eu não posso dizer isso, que o futebol é jogado, lambari é pescado, né? Que as próximas apresentações não vamos imaginar também que nós iremos chegar lá no Castelão, lá contra o Ceará, iremos aí ter uma apresentação dessa, né? Cada equipe é sua peculiaridade, mas dentro de casa o Guarani tem que pontuar assim como fez. Se o Guarani não tivesse perdido tantos pontos bobos em casa, estaríamos provavelmente ali na 13ª, 12ª colocação, Gustavo Marques. É isso aí, concordo com você também, Albert Cavalcante, Vitória, o torcedor alegre, o torcedor que está nos ouvindo aí no carro, né, saindo do Brinco de Ouro da Princesa, agradecendo o carinho da sua audiência. Torcedor, Bugre venceu, convenceu, eu acho que agora a gente tem que abraçar, tem que apoiar, né, as críticas foram feitas, eu critiquei muito, né, fui até além. Falei palavras que eu não poderia ter falado já nesse microfone relacionada com a própria diretoria do Guarani, mas a gente quer ver isso. Acho que na hora de criticar, a gente está aqui para criticar, né, o Albert Cavalcante. Eu acho que o jornalista ele tem que ser coerente. Ele não pode ser, como podemos dizer, ele não pode pegar a birra, emocionado, pegar a birra de alguém e criticar no modo emocionado. Você tem que fazer a análise certinha, jogo por jogo, você tem que ser contundente aí nas suas palavras, nos seus comentários. Na hora de criticar, tem que criticar. Eu apoio, eu gosto muito de profissionais, jornalistas, embora Campinas não tenha um jornalista que seja polêmico. Acho que só o Elias Aredes que gosta de polêmica. Acho que do resto o Ortiz não também tem muita polêmica, né? O Ortiz também. Dois, o Elias Aredes. O Elias Aredes, pra mim, o do resto não tem quem podemos dizer, quem seja polêmico. Então, a gente gosta de jornalista assim, a gente gosta de repórter assim, gostamos. Mas na hora de elogiar, temos que elogiar, e eu estou elogiando muito, né? Hoje, esse elenco do Guarani que mostrou competência, mostrou pra gente, Albert, que dá pra reverter, que dá pra acreditar. Ah, mas está baseando um jogo. A gente tem que se apegar àquilo que traga benefício, tem que se pegar alguma coisa. E eu me apego nessa partida. Torço para que a próxima partida seja uma partida igual essa, porém também difícil quanto essa. Pega o Vozão lá na ressacada, é isso? Pega Não, no Castelão. No Castelão, Ceará? Exatamente. Pega na ressacada é o Sport, é isso? Quem que é na ressacada? O estádio da ressacada? Havaí, desculpa aí. É o difícil contra o Vozão? Difícil contra o Ceará? Difícil. Né? Assim como também foi difícil contra o Brusque, Albert. O Brusque não perdia 8 rodadas. Exatamente. Então nós temos que valorizar esse resultado. Esses 3 pontos conquistados nós temos que comemorar, e comemorar muito, né? 1 pro Guarani, 0 pro Brusque, e foi um resultado que é mentiroso. Esse resultado que tá aí no placar, que você tá vendo aí, é um resultado mentiroso. Por quê, Gustavo? O Guarani merecia sair do Brinco de Ouro hoje com 3, no máximo 4 gols. Se você pegar o primeiro tempo, 2 bolas na trave, gols desperdiçados, entra no segundo tempo, também um festival de erros. Tem ali o Reinaldo, meu Deus do céu. O Reinaldo, pra mim, nossa, pelo amor de Deus, você que tá fazendo, deveria liberar também pra jogar, rebaixa ele pro sub-20, pro sub-22, sub-27. Não pode, né? Sei lá, por que não pode? Você não pode perder gol. Não pode. Não pode, que é inadmissível. Na situação que o clube vive, não pode. Porque eu falei no microfone e você falou, vira essa boca pra lá. Mas poderia ter acontecido. Sim, numa infantilidade, num erro, o Guarani vai lá e sofre um empate aí. Já pensou? E o gol do Reinaldo? Aí você ia colocar a culpa no técnico? Então, ia colocar a culpa no fulano, Beltrão? Não. O Cordeiro não perde o gol. Então... Como o Pintado não perde gol, mas ele é responsável. Sim, mamãe. Mas sim, ele não perde gol. Mas assim como o Pintado, ele é responsável por armar a equipe, né? O treinador, ele arma a equipe, ele passa a semana toda, porém, entretanto, ele não conseguiu extrair o melhor dos seus jogadores. Aí entra nessa parte, né? Quando o problema do Guarani é falha individual. Vamos lembrar o gol do Amazonas? Uma bola jogada, né? Um cruzamento, a bola desviada na primeira trave, pelo lado direito, ali o Adel tocou na bola, deixou o Sassá com toda a condição para fazer aquela famosa sarrada no ar lá, ridícula. Se não fosse isso, meu amigo,
né? O Guarani poderia ser a segunda vitória, né, consecutiva do Guarani. Então, assim, é o detalhe. Daí o Guarani teve ao seu favor o gol, o Reinaldo livre, leve e solto, cara. Não se perde gol assim. Não se perde. Não se perde. O Luan Dias, em alguns momentos, né? Livre, leve e solto. O Ayrton com a ânsia de fazer o gol. Toca a bola, Ayrton. Não é agora. Se fizesse o segundo gol, aí você teria o erro, daria o erro, né? Não, pode errar. Mas não. Sabe, o momento agora é união. E quando tiver oportunidade, a bola no barbante. O último passe, o último terço, não se pode inventar. Toque a bola. Né? Não importa quem faça o gol, que o Vladimir faça 300 gols, seja o artilheiro do campeonato, mas o Guarani precisa de gols para sair da situação. E aquela, né, como pontuou o Gustavo Marques, a equipe foi sensacional. E quando você quiser o comentário final, você fala aí, meu, que você já falou antes do comentário final. Não dá para colar, né, Felipe? Senão nós já tinha feito o comentário final. Não tem como colar, né? Depois? Então abre. Agora com o comentário, quem faz o cara? Agora tá né? fácil agora, né? Quando ganha tá fácil comentar. Você faz. Então vamos agora comentário mais longo ou comentário menor agora? O longo, né? O longo foi da última vez fui eu faço curto. Ele vai fazer seguido do outro. Um seguido do outro. Ele vai fazer o longo, eu faço curto. Vamos então com o comentário final. Agora o comentário final. Alô, meus amigos do rádio. Se comparando na última rodada, em que eu falei aqui no começo da jornada, em que o Guarani terminou o jogo com 4 zagueiros em campo, o jogo contra o Amazonas, parecia que o Guarani estava vitorioso com um ponto, estava contente com um ponto. Agora na partida virando a chave do Campeonato Brasileiro Série B, também pela Série B, 18ª rodada, eu só tenho que elogiar. Criticamos, batemos, falamos, mas temos que ser contundente nos comentários. O Guarani venceu hoje e convenceu. O Guarani venceu, é isso mesmo que você está ouvindo. O Guarani vence de uma equipe que não perdia há 8 rodadas, joga fora de casa, perde para o Guarani. O Guarani que convenceu, quando eu falo convenceu em todos os setores. A parte defensiva, parabéns ao Douglas Barcelar, ao Salustiano, que parece ser Albert Cavalcante e Gustavo Marques. O entrosamento maravilhoso, entrosamento que deu certo, tem dado certo e que permaneça desse jeito. Para uma zaga ser bem postada, para uma zaga ter segurança, como eu disse, precisa também de uma volância que traga segurança. E a volância do Guarani deu um show hoje. Falando de Bispo, que ajudou não somente na parte ofensiva, criando jogadas ou dando oportunidade, ou seja, uma hora para o Luan Dias, outra hora para o João Vitor, excelente. E também na parte defensiva, teve várias roubadas de bola, teve jogadas espetaculares, não somente no sistema ofensivo, como no parte defensivo. Matheus Bueno, também um jogador diferenciado, não somente pelo gol. Fez o gol da vitória, mas também é um jogador seguro, que dá constância também para o Bispo. Ou seja, uma hora para o Bispo, quando vai atacar, tem o Matheus Bueno para defender na sua retaguarda. Outrora, quando o Matheus Bueno vai atacar, tem o Bispo na sua retaguarda para te dar segurança. Também um entrosamento que deu certo, que permaneça, que continua desse jeito. As laterais, Pacheco, show, show, show. Desde a chegada do Pacheco, a lateral do Guarani é outra. O Jefferson fez um dos melhores primeiro tempo da sua vida jogando pela camisa do Guarani. Roubando carteiras, ou seja, o que é roubar carteiras, Gustavo? Roubando bola, desarmando, criando, defendendo, sem falar, sem contestar. As laterais não comprometeram, convenceram. Aí você chega, Luan Dias e João Vitor deitaram, tiveram liberdade, colocaram o adversário para sambar, criaram jogadas, serviram, que é o papel desses atletas. E quando tiver oportunidade também, tentou concluir, mas por detalhe não conseguiram. Também fez muito. Ayrton, como no jogo contra o Amazonas, jogada individual, quase fez o gol, perdeu. Se o Ayrton tiver um pouquinho mais de
determinação, visão, erguer a cabeça, parar de pensar em si, talvez o Guarani poderia estar com 2, 3, mas também não comprometeu. Teve a sua qualidade, teve o seu dedo também na vitória do Guarani. Caio Dantas, sempre fazendo pivô, dando trabalho ali no campo ofensivo, não fez gol, mas também não comprometeu a equipe. Eu acho que esse é o elenco do Guarani, titular, que vai tirar o Guarani dessa situação horrorosa no Campeonato Brasileiro. Então, pela primeira vez no Campeonato Brasileiro Série B, no ano de 2024, para mim foi a melhor partida em 18 jogos que o Guarani vivenciou nesse campeonato. Defensiva, convenceu. Volância, convenceu. Laterais, convenceram. Ataque, convenceu. Sendo o Luan Dias, sendo o Ayrton, sendo o Caio Dantas, sendo o João Vitor. Guarani hoje fez show, deu show, venceu num resultado que eu falo mentiroso. 1-0 pro Guarani no Brusque. Poderia ter feito 2, 3, 4. Desculpe, só no primeiro tempo foram 2 bolas na trave. E sem contar os gols desperdiçados. Conto tanto como Ayrton, João Vitor e Reinaldo, que perderam gols incríveis, cara a cara com o goleiro. Então essa é a minha análise e esse é o meu comentário final. Parabéns, Guarani. Comentário final. Então vamos lá, né? Vamos esperar o Felipe Marques, né, direcionar. E o Guarani, gravem bem essa data. Dia 28 de julho de 2024, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Né? O Guarani fez a sua melhor partida na temporada de 2024. Isso mesmo, 18ª rodada. O Guarani que está cravado na zona do rebaixamento, porém, entretanto, consegue uma vitória importantíssima. A chamada vitória Passo de Elefante. Isso mesmo, é curta, porém pesada. O Guarani consegue a sua segunda vitória no campeonato. E só por aquele famoso detalhe, o Guarani não ampliou mais o resultado. O Guarani teve, né, conseguiu acertar 2 vezes a bola na trave. O goleiro, o melhor jogador, daí, se você for fazer um cômputo sobre todos os jogadores que estiveram em campo, né, o goleiro Matheus Nogueira do Brusque foi o melhor jogador. Né? Quanto tempo não víamos um time como o Guarani, né, atacando, né, tendo intensidade, né, disposição e muita organização. Então o Guarani, ele vence o Brusque por 1-0 e merecedor dos seus 3 pontos. Faltam ainda 21 batalhas, mas o Guarani deu seu primeiro passo, o de elefante, o pesado. Perfeito, tá aí então os 2 comentários, tanto o meu como também de Albert Cavalcante. Comentários aí analisando essa vitória do Guarani. Ô Felipe Marques, chegando aí 18h30 dessa tarde na cidade de Campinas, né, desse domingo. O Bugre venceu, mas tem notícias, se o técnico vai falar, como é que tá? Estamos esperando, estamos aguardando, né, a coletiva, e eu quero passar um detalhe para vocês, né, que estão aí nos acompanhando, né, uma grande audiência, mais uma vez, muito obrigado, né. Mas nessa Série B, né, vamos aí, Claudinei Oliveira, né, começou treinando a equipe do Guarani. 2 jogos, 0 pontos. Depois, com a saída do Claudinei Oliveira, Júnior Rocha chegou para substituir Claudinei Oliveira. Em 7 jogos, 4 pontos. Depois o técnico Pintado, que foi demitido na sexta-feira. 6 jogos, conquistou 3 pontos. E o Marcelo Cordeiro, que em 3 partidas com a camisa, né, sendo treinador do Guarani, o Gustavo Marques não gosta de chamar interino, mas como treinador do Guarani, 4 pontos. Ou seja, Gustavo Marques, a matemática boba, né, o interino está sendo, né, que a Ana Al assume, foi o melhor treinador do Guarani nessa Série B. Por incrível que pareça, Gustavo Marques, ele tem o mesmo número de pontos em que o Júnior Rocha, né, porém menos jogos. O Marcelo Cordeiro 3 jogos, 4 pontos. Enquanto o Júnior Rocha fez 7 jogos e 4 pontos. É incrível. Esse é o nosso futebol. Agora toda a sorte do mundo para ele, né? O Alan cheio de ar. O nosso Alan
Gustavo Marques. Daqui a pouquinho, então, Marcelo Cordeiro vai falar. Quem sabe? Não sei, não posso falar, não posso decretar que é o Marcelo Cordeiro, né? Não sabemos, a diretoria do Guarani, ela é ele mesmo, vai falar? Então é ele, né? Só que faltava, Cordeiro né? de Deus, que tirai os pecados E do que mundo. pecado tem esse elenco, hein? Meu Deus do céu. E ele conseguiu extrair o melhor, né? Os mesmos jogadores, né? Não os mesmos, né? Mas, vou falar pra você, hein? Vamos para as notas do jogo, quanto isso, senão. E o craque do jogo primeiro, quem que é primeiro? É o craque do jogo. Vai, Gustavo, chama. Vamos então com o craque do jogo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Fica difícil, né? Com a atuação do conjunto Guarani hoje, né? Fica difícil, mas não tem como, né? Nós temos que escolher um, né? Menção honrosa ao Marcelo Cordeiro, né? Mas ele, né? Por mais que ele não vestiu ali, né? O uniforme, entrou em campo, não estava perfilado entre os jogadores do Guarani. Então eu vou votar no que trouxe a confiança momentânea do Guarani. Eu voto no Matheus Bueno, autor do gol, né? A casadinha Luan Dias e Matheus Bueno, acabou o Matheus Bueno fazendo um gol, porque todos os atacantes tentaram, o meia tentaram, daí apareceu um volante. Matheus Bueno, que é um volante, um segundo volante que pisa na área, né? Ali ele fazendo né, o revezamento com o Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Luan Dias, né? Lembrando que o Matheus Bueno, na sua origem, quando começou na equipe do Coritiba, nas categorias de base, ele é meia. Depois ele foi jogar para fora do Brasil e foi, né? E foi deslocado para volantes, como segundo volante, jogador que sai mais. E ele foi coroado com um gol. Ele que tão criticado, né? Na partida contra o Sport, né? Onde acabamos ali sofrendo a derrota. E então meu voto vai para ele, né? Como futebol, ele, né? Ainda bem que tem tempo, né? Para você superar algumas situações, né? Se é outro jogador, já pede para ser negociado, né? Etc, etc, que nós sabemos, o famoso mimimi. O Matheus Bueno, titular, o carteador, jogou muito. E o meu voto vai pro Matheus Bueno. Olha, Albert Cavalcante, eu acho que, como você bem disse no começo do seu comentário, quando você concluiu e trouxe aí o seu voto para o Matheus Bueno, você falou que hoje era difícil você fazer uma análise ou votar em melhor em campo. Vou fazer algo diferente aqui, eu acho que você é vou ser audacioso. Por quê, Albert? Sem tirar os méritos do Matheus Bueno, foi o autor do gol, concordo com você, é o cara que trouxe a esperança novamente ao Brinco de Ouro, a esse elenco então tão desacreditado. Mas quando a gente fala que o Guarani hoje não tomou gols, nós temos que valorizar o sistema defensivo. Tem gol, hein? Tem gol, já já você informa. Então eu vou ficar hoje com o Salustiano, zagueiro do Guarani. E dando crédito também para o Douglas Bacelar, mas como eu posso votar em um atleta, então eu vou colocar o meu voto para o Salustiano, que representa o sistema defensivo. Sem tirar o mérito do Matheus Bueno pelo gol feito, o gol que trouxe a esperança e trouxe a vitória. Mas a zaga hoje foi impecável. O Guarani pela primeira vez fez gol e não tomou gol. Então isso, para mim, faz aí o Salustiano ser o eleito melhor em campo. Aí o Felipe Marques vai desempatar os nossos internautas. Olha no YouTube aí pra ver se tem voto no melhor em campo. Então você vai decidir, internauta. Enquanto o técnico do Guarani vai falar, você decide pra gente desempatar. Pra você, quem é o melhor em campo? Salustiano ou Matheus Bueno? É claro que você vai votar no Matheus Bueno pelo gol. Não, claro não. Sem sombra de dúvidas, né? Eu só coloquei algo aqui a mais para valorizar aqui a zaga. O técnico do Guarani fala, deixa eu ouvir. Sobre a preparação, na verdade, foi um dia só, né? Fiquei sabendo da demissão do Pintado na noite, né? Quando ele se despediu no grupo nosso lá. E nós tivemos o sábado para preparar a equipe. Uma certa vantagem por eu já ter comandado o clube em 2 oportunidades e já estar fazendo parte do processo, entender um pouco as características dos jogadores. E nosso grupo é um grupo que tem qualidade e hoje eles demonstraram isso. Então eu tive que passar até um pouquinho do treino ontem, foi 1 hora de treino, que não é normal para uma atividade pré-jogo.
mas é que eu precisava colocar um pouco da minha identidade, do meu conhecimento, do conhecimento do grupo, né, já que com um tempo maior aqui, agora já conhecendo cada um deles, né, com a ajuda do Jairo, que é um cara sensacional também, que tem me ajudado sempre que necessário, um cara muito competente, né, e da comissão técnica do Guarani, que também são caras sensacionais. E com relação à expulsão, eu confesso que é difícil até controlar às vezes no final ali, mas os caras não receberam nenhum cartão amarelo. E o Bispo, na segunda falta do jogo, recebeu o cartão amarelo. E o Bandeira falou pra mim que foi por causa de rodízio de faltas. Que rodízio? Segunda falta. O cara foi o primeiro jogo dele na Série B, não tinha ficado nenhum jogo. E ali eu virei pra torcida e xinguei virado pra torcida. Por uma falta na intermediária, que não houve a falta. E aí já vem na memória os jogos recentes, a gente tomando gol de bola parada, né, um time mais alto. Mas não foi nem direcionado pro árbitro, foi para a situação da falta. Mas o mais importante foi a vitória do Guarani. Isso aí tudo foi segundo plano. Né, e eu já falei em outras oportunidades. Quem fica ali perto da beira do campo escuta o quanto que eu falo, o quanto que eu grito, o quanto que eu oriento, porque é a minha maneira de estar jogando junto com a equipe. E hoje eu saio daqui muito satisfeito mesmo. Marcelo, boa noite. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas. Primeiro, parabéns pela vitória, importantíssima para a sequência do Guarani. E eu queria te perguntar, você teve 2 oportunidades de comandar a equipe nesta Série B, contra o Avaí, também contra o Ituano, e depois o Pintado chegou e acabou sendo demitido. Eu queria te perguntar se você viu alguma mudança desde aquelas 2 partidas em que você esteve à frente do comando técnico e agora. Mudou alguma coisa na equipe? Você viu alguma coisa na questão emocional dos atletas? Porque a gente viu um time muito mais confiante, indo para cima, tentando as jogadas, arriscando e criando muitas jogadas, que é o que a gente não via em muitas partidas dessa Série B. Eu queria que você fizesse um balanço do que você viu do Guarani naquelas 2 rodadas em que esteve à frente e agora retornando, tendo apenas um dia para preparar, mas conseguindo estar à frente do comando técnico do Guarani. Primeiro é só agradecer o período de trabalho que eu tive com o Pintado, com o Júnior Rocha, 2 caras sensacionais, né? E eu agradeço até pelo respeito que eles tiveram comigo, são caras que eu desejo muito sucesso para eles. É claro que tem uma certa mudança, primeiro pelo conhecimento maior dos atletas. Naquela situação, meu primeiro jogo foi fora de casa, quando uma equipe que vinha embalada, e foi comentado por todos vocês que o Guarani foi muito melhor do que o Avaí, principalmente no primeiro tempo. E acabamos perdendo um lance do VAR ali, né, que o juiz deu pênalti. E no segundo jogo, eu tinha praticamente a linha da frente toda suspensa. Né? Tive que botar o Rafa para iniciar o jogo pela primeira vez. Né? Então, estava sem os 2 extremos, sem o Marlon. Hoje, nosso grupo já vem fortalecido das contratações que chegaram. Né? E eu tinha muito mais conhecimento daquilo que eles seriam capazes de fazer no jogo. No jogo do Avaí, por exemplo, quando eu falei a maneira que a gente ia jogar, muita gente questionou, mas não é um time muito ofensivo, né? Vai jogar fora de casa, mas eu sei o potencial que eles têm. E hoje na palestra, uma coisa que eu bati muito na tecla é que hoje nós sairíamos daqui sem levar gol. Porque eu não me lembrava a última vez que o Guarani tinha entrado em campo e não tinha levado gol. Se não me engano, foi Paysandu, né? E hoje nós não levamos gol e não lembro do Bruce ter uma grande chance de gol. Então eles são capazes de ser forte defensivamente e ter agressividade, ser forte ofensivamente. 28 finalizações o Guarani teve hoje. 28. Se perguntar para qualquer um de vocês quanto deveria ser o jogo, tenho certeza que ninguém falaria menos do que 4, 5-0. Pela quantidade de chances criadas, 2 bolas na trave, volume, volante pisando na área para finalizar, né? O Bueno fazendo gol, o volante nosso, a quantidade de chances criadas pelos nossos extremos. Então, eles mostraram que eles são capazes. É claro que nossa situação é muito difícil, mas foi falado ali agora, né? Comemorar hoje, relaxar um pouco a mente, principalmente, né? Uma maratona aí de 13 jogos sem vencer, mas hoje, mais uma vez, eles provaram que eles são capazes. Como já tinham provado lá contra o Avaí, como já tinham provado uma recuperação contra o Ituano, depois de estar perdendo de 2-0. Então, eu acredito muito nesse grupo. Eu acredito e eu tenho certeza que eles vão dar a volta por cima. Marcelo, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes, parabéns pela vitória.
se o Guarani tivesse apenas o seu aproveitamento, né, teria uma condição melhor. Afinal, você ganhou 4 pontos em 9 disputados. Agora chega o novo treinador, o Alan Al, né, para assumir aí o Guarani nessa sequência. Como trabalhar agora essa questão de a vitória de hoje, que ela foi importantíssima pela questão da pontuação, pela questão também do ânimo dos jogadores, mas evitar que o elenco e o time se empolgue de uma maneira que acabe mascarando a situação que ainda é complicada, né? Como trabalhar essa gangorra de estar animado e contente, claro, como deve ficar pela vitória, mas não se iludir achando que a situação já começa a ficar boa a partir de agora. Não, nem podemos. Foi o que eu falei, hoje eles têm a noite para poder desfrutar, de repente sair para jantar com a família, coisa que eles não vinham conseguindo fazer, né? Mas a partir de amanhã, o pensamento já é o Ceará. Em último lugar, não dá para ter euforia. Como é que você vai ter euforia sendo o último colocado da Série B? Né? Eles têm que levar o que eles fizeram em campo hoje para a semana de trabalho, pensando no Ceará fora de casa. Nós temos a chance de terminar o primeiro turno, né, com uma pontuação melhor, e aí sim, né, embalar no segundo turno. É um novo campeonato onde as equipes já vão se conhecer, né? Chegando um novo treinador também, já pega um clima melhor, porque é muito fácil, muito difícil você chegar num clube onde o time vem de 13 jogos sem vencer, ou você chegar para trabalhar num clube onde ele acabou de sair de uma vitória, né? Pega jogadores muito mais confiantes, e eu tenho certeza que, independente de quem chegar aí, vai pegar um grupo motivado a querer sair dessa situação, que acho que é o principal. Eles quererem sair dessa situação, até porque o Guarani é muito grande e não merece estar onde está. Gustavo Tomazelli, Gus na área. Parabéns, Marcelo Cordeiro, pela vitória. Você completa 3 meses no cargo da Comissão Técnica Permanente do Guarani. E o que você pode falar para o próximo treinador que chegar desse grupo, desse elenco, que hoje brigou, lutou, conseguiu a vitória e que vai lutar até o final para tentar sair da situação? O que você pode passar do diagnóstico do elenco que você está tão de perto para o próximo treinador que chegar? O primeiro ponto é que é um grupo que tem qualidade. Se a gente olhar a tabela, a gente vai falar, o time deve ser muito ruim, o time deve ser muito fraco. Não é isso que todo mundo fala, né? Mas o time que joga da maneira que jogou hoje é um time que tem qualidade. Então, passar que o grupo é um grupo muito bom de trabalho, né? Os caras treinam muito no dia a dia para poder ter os resultados. Eu aqui nesses 3 meses eu vi o quanto eles sofriam, né, no dia a dia, porque as coisas não aconteciam. Você vinha jogadores como o Caio, o Vladimir, todos os outros acabando o jogo arrasado, porque não tinha mais o que a gente falar, não tinha mais explicação, né? E o vestiário do jogo do Goiás foi péssimo. Talvez tenha sido o pior vestiário que eu presenciei como atleta e como comissão, porque a gente tinha tudo para vencer aquele jogo, a gente tinha o jogo em nossas mãos. Então pode ter certeza que o novo treinador vai encontrar uma equipe aguerrida, uma equipe determinada, uma equipe que gosta de trabalhar e disposta a sair dessa situação. Boa noite, Cordeiro. Sou Victor Freitas do Publicast. Você destacou há pouco, né, que o time passou em branco na defesa, hoje sem sofrer gols, né? Isso aconteceu 2 vezes antes dessa, né, contra o Paysandu e depois, anteriormente, aliás, contra o Botafogo. Isso se deve um pouco a essa dupla de zaga nova que estreou hoje, né, Bacelar e também o Salustiano, e daqui para frente, né, você vai continuar no trabalho, vai apoiar o novo treinador. Você acha que talvez o clube tenha encontrado uma dupla de zaga titular para fornecer um pouco mais de tranquilidade ao sistema defensivo? Eu posso dizer que ontem foi o primeiro treino dessa dupla. O Douglas não viajou, ele ficou, né, fazendo a semana de transição, e até ontem à noite eu tinha dúvida com quem eu começaria, porque o Douglas veio em tempo de inatividade, né, conversei com ele, se colocou à disposição. E o Douglas é um cara experiente, um cara que tem uma bola aérea muito boa. Então, nesse sentido, a gente, né, como comissão, entendia que era uma oportunidade do Douglas começar o jogo. Né, o René já tinha feito um bom jogo lá, a gente tinha o Adel já jogado, o Léo, que voltava da suspensão. Mas a gente entendia que para esse jogo, principalmente pela questão do número de gols levados em bola parada, o Douglas seria um cara importante. E não foi diferente. Eu acho que o Guarani está bem servido de zagueiro. Está bem servido de zagueiro. Quando sofre gol, a culpa não é só da zaga,
E quando também não sofre, não é só a zaga que tem parcela de contribuição. Agora no final eu estava com o Ayrton, o Marlon fazendo linha de 5 ali, acompanhando. Eles colocaram o time para frente. A gente sabia que isso ia acontecer uma hora, mas a gente estava bem postado e tivemos 3, 4, 5, 6 chances em transição ali para poder matar o jogo. Né? Então é um empenho do grupo. Não tem um A ou B que vai tirar o Guarani dessa situação. É só a força do grupo. Então o vestiário ali foi assim, né, tiraram um peso muito grande e eles viram do que eles são, conta muito. É uma torcida que não largou o clube, não largou o time. Então eles saíram do campo aplaudidos no intervalo. Isso foi levado para o segundo tempo e eles deram conta do recado. Tudo bem, Marcelo? Boa noite. Boa noite. Eu sou o Lupe, da Rádio CBN. Você é um cara que conhece muito futebol, até pela carreira que construiu ao longo da tua profissão. E você sabe que quando o momento não é bom, o jogador ele pode ser o melhor do mundo, mas o psicológico influencia e muito. Vou pegar 2 jogadores hoje. O João Vitor, que dessas chances que o Guarani criou, que você já destacou, a maioria passou pelos pés dele e ele perdeu espaço recentemente no clube, chegou a ficar no banco. E o outro é o Matheus Bueno, que foi o autor do gol e em certo momento estava sendo alvo de críticas da torcida. O que representa a atuação do João Vitor hoje, que foi o cara que, pelo menos na minha visão, foi que mais criou ali no ataque, e o gol do Matheus Bueno, que é um cara que está aqui desde o ano passado, mas que tem sofrido bastante com o desempenho ruim da equipe em 2024? Boa pergunta, boa pergunta. O João Vitor, eu confesso para você que, na minha opinião, o João Vitor é o jogador mais importante desse grupo, na minha opinião. O João Vitor, onde você colocar, ele joga. Ele já jogou de lateral direito, já jogou de ala direita, já jogou de ala esquerda, já jogou de atacante pelo lado direito. É o cara que todo treinador gostaria de ter no elenco. Todo treinador gostaria de ter elenco. Tem as suas dificuldades? Tem. Hoje ele poderia ter feito 2, 3 gols, mas é um cara que treina, que trabalha, o que você pede, ele faz, ele cumpre, joga muito para a equipe. Muitas das vezes eu inverto ele de lado, ou o treinador inverte ele de lado, justamente para dar uma sustentação maior para o lateral, um apoio maior para o lateral. Então ele é um cara que não pensa nele, ele pensa no grupo. Eu tenho certeza que vai ser um cara que vai ter uma carreira muito promissora aí, né? Vai dar muitos frutos para o Guarani ainda, muitas vitórias, que é um cara comprometido, dedicado, excelente atleta, né? E hoje você vê que saiu extenuado do campo, porque é um cara que se doou o máximo. E o Bueno foi um cara que nós tivemos uma conversa particular ontem. Eu, desde que cheguei aqui, sempre fui colocado que o Bueno era um líder técnico. E no dia a dia você vê isso. Que é um cara que a qualidade dele não se discute. Estaria jogando num time grande de Série A fácil. Qualquer um desses times que estão na ponta do Brasileirão da Série A, ele estaria jogando, pela qualidade técnica dele. Só que ontem nós chamamos ele, eu e a comissão técnica, e colocamos para ele que, pela qualidade que ele tem, ele pode fazer muito mais. Muito mais. Não sei se vocês acompanham o aquecimento pré-jogo. Se ele finalizou 20 bolas aqui nesse aquecimento, ele fez 19 gols. E não pode um cara com a qualidade dele ter uma assistência e nem um gol na Série B. E isso foi colocado para ele ontem. E hoje, o Bueno deu a vitória para o Guarani. Vitória do grupo, mas com o gol dele, pisando na área, que é aquilo que eu cobrei para ele. Com a sua qualidade, você não pode ficar só no campo de defesa dando passo para o lado. E ele entendeu, ele falou, não, eu vou procurar fazer. E a gente sabia que a mudança não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra. E foi comentado também. O Bueno talvez não aguente jogar os 90 minutos, porque a rotação dele vai estar de forma diferente. Mas vai ser importante, eu falei para ele, se você jogar 70 minutos, você vai ser importante durante 70 minutos. Então é conhecer o jogador, entender o jogador, né, estimular o jogador. Então hoje eu acho que todos nós saímos satisfeitos, porque é um cara muito, muito profissional, com uma qualidade grande, e foi decisivo hoje, como ele deve ser. Boa noite, Marcelo. Heitor Fredo da Band. Você falou sobre a motivação dos atletas, a confiança dos atletas, mas eu queria falar um pouco sobre você. Você parou de jogar recentemente, começa agora uma carreira à beira do gramado. O que representa também para você nessa transição agora como auxiliar? Você vai continuar no Guarani, ter 3 jogos como profissional, 3 jogos como técnico, uma vitória em que as suas ideias funcionaram, em que o que você pediu os jogadores fizeram. O que você projeta também para o seu futuro e como esse momento no Guarani também te ajuda a ter confiança nessa nova fase da tua carreira? Para mim, primeiro, eu falei para eles agora no vestiário, tanto para mim como para o Jairo.
estar à frente do Guarani num jogo de Campeonato Brasileiro. A história que esse clube tem e o quão importante pode ser na nossa carreira. A gente que está iniciando tem uma oportunidade de dirigir um clube da grandeza do Guarani. Toda vez que a gente passa ali para ir treinar, a gente vê os ídolos que já passaram aqui, sem comentário, né? Todos caras fora de série, e ter a oportunidade de estar comandando esses atletas, que seja por um jogo, por 2 jogos, né? Minha dedicação, a minha, do Jário, do Fernando, aqui de quem tiver, é sempre a melhor possível, porque muitos gostariam de estar no meu lugar, né? Estar na frente de uma equipe como o Guarani. E eu tendo essa oportunidade, eu sempre vou fazer o melhor para que as coisas saiam da maneira que a gente planeja, né, por amor ao esporte, por dedicação ao clube. Então hoje eu saio daqui muito satisfeito, primeiro pela oportunidade de estar dirigindo uma equipe da grandeza do Guarani, e eu tenho certeza que para minha formação como treinador, estou no início, não tenho pressa para ser um treinador. Para mim é um aprendizado diário, e como é um aprendizado estar trabalhando com a estrutura que o Guarani tem hoje, né? Eu acho que, se não me engano, de 1 ano, 2 anos para cá, a estrutura que tem para os atletas, com certeza esse aí é o melhor gramado do futebol brasileiro hoje. Não digo nem da Série B. O melhor gramado do futebol brasileiro hoje é o do Guarani. A estrutura que tem, academia, fisiologia, departamento médico, proporciona tudo para os atletas desempenharem o melhor deles. E eu estar fazendo parte disso, para mim é uma felicidade enorme. Cordeiro, boa noite. Lalinha Oliveira, Rádio Vida Nova FM de Americana. Os últimos jogos do Guarani, com os últimos treinadores, o time vem sendo usado com um esquema que foi bastante falado, porque não tem muitas variações, e ultimamente a equipe vem jogando no 4-3-3, hoje foi um 4-3-3, que pelo menos para mim funcionou muito com o João Vitor e o Ayrton. Gostaria que você comentasse a respeito dessa função que eles teve ali na frente, que funcionou pelo menos para o jogo de hoje. Primeiro, acho que o treinador tem que entender a característica do jogador, né? E nós temos, principalmente os homens de beirada, uma capacidade individual do 1 para 1 de velocidade muito grande. João Vitor, Ayrton, Marlon, Reinaldo, Rafael, Maranhão, que acabou de chegar, são jogadores com uma capacidade muito grande de enfrentamento. E nós temos talvez o melhor centroavante da Série B, que é o Caio Dantas, que ele dá uma condição de jogo apoiado muito grande. Então a gente consegue fazer tanto o jogo em transição, sendo vertical com esses homens, como o jogo apoiado com o Caio, com o Luan, com o Bueno, que são jogadores que precisam ter a bola. Se a gente for jogar de maneira só reativa, esses jogadores vão sofrer. Imagina o Bueno, o Leite, o Luan, só tendo que correr atrás do adversário, quando pega a bola, a perna está inchada, não consegue desempenhar o seu melhor. Então a nossa ideia era justamente essa, potencializar o melhor de cada um deles. E eu acho que hoje a gente conseguiu. Poderíamos ter saído daqui com uma vitória muito mais tranquila, mas eles fizeram tudo aquilo que foi pedido, tudo aquilo que eles são capazes, e mostra pra gente que a gente pode sair dessa situação, principalmente pelo que eles fizeram hoje dentro de campo. Marcelo, boa noite. Diego Alves, da EPTV. Na retinha final do jogo, se foi possível enxergar um pouco do clima que vocês estavam vivendo ali, né? Todos os jogadores do banco levantados, né, de pé, à espera do apito final. Eu queria que você tentasse descrever para a gente o que para você passou na cabeça naqueles segundos finais, antes do apito do jogo, qual o sentimento que prevaleceu, se foi alegria, se foi alívio, se foi uma mistura de coisas. É possível descrever esses dois momentos para a gente? Os segundos que antecederam o apito final e o que veio depois desse apito derradeiro aqui no brinco. Voltando até um pouquinho antes, na parada técnica do primeiro tempo, não sei se vocês perceberam, eu pedi que todos os atletas levantassem do banco e fossem ali na beira do campo. Eu acho que a atmosfera de fora vai muito daquilo que acontece dentro do campo. Então aquilo ali era uma mostra de união, que só eles poderiam sair dessa situação junto. Então tem momentos que eles têm que estar juntos, principalmente em momentos de dificuldade. E eu pedi que eles fossem ali na beira do campo para que estivessem juntos naquele momento. Até porque eu poderia precisar de algum deles no segundo tempo e já estariam ouvindo as instruções. E nos minutos finais ali, né, bate uma angústia, bate uma ansiedade, porque não por a gente estar sofrendo uma pressão, né, do adversário, mas pela quantidade de chances criadas que nós não conseguimos reverter em gol.
Teve contra-ataques de 3-3, 4-3. Tá bom, Marcelo Cordeiro. Esse é o técnico do Guarani que conquistou aí os 3 pontos. É claro, se você quiser ter aí a continuidade da coletiva do Marcelo Cordeiro do Guarani, acho que as principais perguntas já foram feitas ao técnico do Guarani. Você vem assistir no canal do Guarani, tá certo? Vamos com as notas do jogo, Albert Cavalcante. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá com as notas do jogo, Albert Cavalcante. Albert, vamos começar com a parte defensiva. Eu quero a sua nota para Vladimir, Pacheco, Salustiano, Douglas Barcelar e Jefferson. Que sistema defensivo, hein? Nem parece que está na última rodada. Obviamente, como disse o técnico Marcelo Cordeiro, né? Isso aí é um incêndio numa floresta. Isso aí só foi um copo d'água, é verdade, né? Falta muito para remar, mas o sistema defensivo, o casamento, né? Matheus Salustiano, Douglas Bacelar, Jefferson e Pacheco e o Vladimir. Tem saudade do Douglas Borges, Gustavo? Não, Marques? nem um pouco. Então tá, então o sistema defensivo hoje é nota 8, viu, Gustavo? 8 para cada um. É, no sistema defensivo, isso aí é uma... Tá certo. Certo? Então. Beleza. Então quero a sua nota também para a volância do Guarani, Bispo e Matheus Bueno. Nossa senhora, esses aí, um mordeu, tá soprou, hein? Gabriel Bispo caiu como uma luva e o Matheus Bueno, hein? Carteador. Como disse também o Marcelo, né? O Marcelo Cordeiro sobre o Matheus Bueno, né? Que muito contestado, mas com a qualidade no passe, né? Quando precisava, achando sempre procurando o meia Luan Dias, e nisso ele foi agraciado, né? Com o gol de cabeça tão criticado, o Matheus Bueno, que a gente acredita nele, né? É nota 8 para os meninos. João Vitor, Luan Dias, Ayrton e Caio Dantas. O sistema ofensivo hoje se movimentou, hein? Bola na trave. Se fosse aquele famoso 21, quem já foi criança, foi já adolescente, criança, jogou bastante. Quando a bola acertava na trave, valia 5 pontos. Na forquilha, 15 pontos. Se fosse 21, o Guarani já teria feito a pontuação necessária, né? Porém, entretanto, o Guarani, o que vale é a bola na rede. Matheus Bueno balançou a rede. E o seu ataque funcionou, criou chances, né? Depois os que entraram ali acabaram perdendo as outras oportunidades. Só fica aí nessa aí, ó, eu vou dar uma nota 7,5, tá? Por conta do Ayrton da fome, né? O Ayrton, ele teve chances, aí o Guarani poderia ter feito mais gols. O Ayrton foi um dos responsáveis sobre isso. Ele foi o melhor, mas também na hora da decisão também foi um dos piores. É nota 7,5 pro ataque. Marcelo Cordeiro, técnico do Guarani. Nota 8 pro Marcelo Cordeiro, né? Entrou um fogo, né? E acabou ali, né, usando todo o seu conhecimento, como foi jogador, né? Ele mesmo disse, né? Usou o famoso tete-a-tete. Um dia só de treinamento, ele acabou fazendo mais que todos os treinadores que passaram pelo Guarani. Lembrando que o Júnior Rocha, 7 partidas, 4 pontos. O Júnior Rocha, em 3 partidas, 9 pontos disputados, conseguiu 4. Então, parabéns ao Marcelo Cordeiro e toda a sorte do mundo com ele e o Alan Al. Então, nota 8 pra galera. Notas para as mudanças de Marcelo Cordeiro. Lucas Araújo, Daniel dos Anjos, Anderson, Marlon e Reinaldo. Bom, o Marlon, eu critico muito o Marlon, né, por conta de, né, assim, a bola acaba batendo e voltando, né, e o Marlon foi muito importante na parte defensiva. Hoje o Marlon, né, ele rendeu mais na parte defensiva. Foi o famoso auxiliar de lateral, né, assim como o Daniel dos Anjos, sabe, pra você ver a diferença, né, de qualidade, né, quando você tem o Caio Dantas, né, um jogador trombador que busca o contato, e ali o Daniel dos Anjos, ele não recebeu uma bola, né? Ainda está... A gente vê que ainda falta um pouco de entrosamento, mas a gente não quer saber disso. A gente quer bola na rede. Ele não teve chance para concluir. O Reinaldo perdeu aquele gol, né? Gol trapalhão, né? Anderson Leite fez o combate, ajeitou para ele, veio livre, leve e solto mais uma vez, né? Acabou ali, né? Desperdiçando uma grande chance. Então aí, ó, pro Anderson Leite, nota 6,5. Lucas Araújo, que entrou no lugar do Gabriel Bispo, 6,5. Gabriel Bispo é unanimidade, né? O Marlon, nota 5,5. O Reinaldo, nota 3. Daniel dos Anjos, também nota 3. Nota para o árbitro do jogo, Tailan Azevedo. Ah, eu fiquei com medo do Tailan ali, né? Quando começou aquelas faltinhas, aqueles bololô, mas por incrível que pareça, para mim houve um lance de pênalti a favor do Guarani logo no segundo tempo, né? Que não foi marcado, muito menos revisado.
mas o importante é que ele não comprometeu a partida. Nota 6,5 para o Tailan Azevedo Gomes do Amapá. Essas foram as notas do jogo para os canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Albert, forte abraço pra você e até a próxima, hein? Próxima daqui uma semana. E eu achando que era terça-feira agora, né? Que legal, né? O próximo jogo do Guarani é terça-feira, dia 6, né, de agosto, às 21 horas, contra o Ceará. O Ceará que vai empatando, né? Vai perdendo, na verdade, né? Saiu vencendo, acabou tomando a virada do América Mineiro. Vai perdendo por 2-1, o Guarani vai no Castelão, né? Em busca de mais, né? Sua segunda vitória consecutiva nessa temporada, em busca de mais 3 pontos. Gustavo Marques, um abraço, muito obrigado a todos aí no chat. Meninos, não briguem. Não se matem, né? Vocês aí que estão se gladiando. Muito obrigado a vocês mais uma vez pela ótima audiência. E, ô Albert, você que tá de olho no YouTube, nós ficamos de ver aí se teve votação pra ver quem seria o ganhador. Entre Matheus Bueno, que eu votei. O melhor em campo, e o Salustiano. Matheus Bueno e Salustiano, vamos dar uma... Eu acredito que vai ter que ser no voto. Matheus Bueno, acho que alguém comentou. Aqui, alguém votou, vamos ver aqui se teve aqui. A enquete, palpite, 60% Guarani, Brusque 20%, empate 18%. O que tem nego se matando, se xingando aqui é impressionante. Bruno Mendes saiu do Guarani? Não, o Rafael Carlos, o Bruno Mendes está em recuperação, né? Ele que teve um no Campeonato Paulista, não tem votação não. Felipe Marques, Matheus Bueno ou Salustiano? Matheus Bueno foi que fez o gol, tá? Matheus Bueno ou Salustiano? Quem? Vota aí. Oi? Não, dá o voto. Salustiano ou Matheus Bueno? Salustiano é um zagueiro, duro. E o Matheus Bueno que fez o gol da vitória. Você tá incentivando ele a votar o Matheus Bueno. Já não vale mais o voto. Aí, Matheus, aí. Né? Que fase. Aí, ó. Mas, aí, meu par. Porque eu acho que vai ter que ser assim, não tem votação, vai. Não, então, vamos. Quem fez o gol? Não é quem fez o gol. Quem deu a vitória? O mérito não é esse. Então, o mérito não é esse quem fez o gol. Eu tô com fome, velho. Vai, ué. O que você pede? Par. Ímpar. Ganhei. Matheus Bueno. Aí sim, tá certo. Mas seria sacanagem, Salustiano, né? Não, Salustiano, quando eu dei o meu voto, não era no voto individual. Eu não posso votar em 2. O Guarani não tomou gols. O Guarani já fez diversos gols do campeonato, mas fazia gol e tomava. Para valorizar a zaga, por isso que eu votei na zaga, votei no Salustiano. O Matheus Bueno. E o Cristiano, isso. O melhor em campo, o craque do jogo. Cristiano Ferreira tá falando que o Guarani vai vencer 1-0 o Ceará. Deus te ouça. Tomara. Um abraço, Gustavo. Albert, até semana que vem. Valeu. Forte abraço. Vamos com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Gustavo Marques. Campeonato Brasileiro, Série B, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, 18ª rodada. O Bugre venceu o placar de 1-0. O Guarani foi a campo com Vladimir Pacheco, Salustiano, Douglas Barcelar, Jefferson Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias, João Vitor, Ayrton, Caio Dantas e Marcelo Cordeiro. O gol do Guarani foi marcado aos 3 minutos do segundo tempo, gol de Matheus Bueno. O técnico do Guarani, Marcelo Cordeiro, fez algumas mudanças. Tirou o Bispo, entrou o Lucas Araújo, Caio Dantas saiu para a entrada de Daniel dos Anjos, Matheus Bueno por Anderson Leite, Ayrton por Marlon, João Vitor por Reinaldo. Essas foram as 5 mudanças do técnico Marcelo Cordeiro na partida de hoje. Com o resultado, o Guarani chega a 11 pontos, continua na lanterna. Vai enfrentar o Ceará na próxima rodada, na próxima terça-feira, em busca de mais uma vitória no campeonato. Público no Brinco de Ouro foram 2.984 telespectadores que acompanharam a vitória do Guarani, para uma renda de 24.950. O Bugre vence placar de 3-0, parabéns ao Guarani. Vou ficando por aqui, o agradecimento aí a todos que ficaram ligados, a todos que ficaram conectados e até a próxima. Forte abraço a todos e tchau, valeu! Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.